Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desconjuração RPG. Desconjuração é um RPG, é um tipo de jogo onde a gente cria uma história em tempo real. Eu sou o criador dessa história, eu sou o narrador dessa história. Eu crio os personagens, os problemas, o universo, os monstros, os enigmas. E os meus amigos, eles são os protagonistas dessa história. Que saudade que eu tava de todo mundo aqui. Como é que vocês estão? Olá! Pela madrugada, hein? Oi! Boa tarde! Oi, Quanto chat. tempo? Ora! Estamos Bastante tempo. de volta, rapaziada, pra mais um dia de conjuração. Muito bom Yes. estar de volta com metade do meu corpo queimado em chamas. Ah, pelo menos você tem mais de 13 de sanidade, que não é o caso da Erin. Já farpou, Joga na cara, A galera vai, tá joga na preocupada, cara. tá todo Nossa, mundo a galera preocupado tomou com a Erin. dormindo, velho. Uma terapia, acho que ela precisa de um bom descanso, um spa. Infelizmente não é onde a gente parou a história, né? Ou armava Vai você ser- no vai ser a spa, primeira mano. coisa que eu fizer. Quando eu sair da base. Como é que... Quando Vamos eu todo sair mundo da demitir. ordem, eu me demito. Vamos todo mundo se demitir, a gente vai pro spa e a gente faz um episódio lá no spa. A gente só ignora a galera prendendo a gente ali. Episódio Só pega e especial sai, tá do ligado? spa. Como é que vocês passaram esses quase 2... Acho que foi mais de 2 meses, né? Que a gente passou no hiato. A gente deu uma pausa no Foi mais. RPG. Fez bem pra vocês? Vocês estão melhores, cansados? Cara, é sempre bom passar um sábado sem ansiedade. Sem Sofrer. quase chorar, né? Sem terminar chorando. É sempre divertido. Porra, pior que eu senti falta pra caramba desse sofrimento. Nem me fale. É, eu também. Não, Ah, eu eu não também. sinto falta. Eu senti falta de fazer vocês sofrimento, sofrerem um mas- pouquinho. Ah, Já deu pra Ah, entender imagino. que a Ivete vai morrer, mano. Já deu pra assimilar isso e Tadinha, aceitar. mano. Quem é Ivete? Do que vocês estão falando? a gente trocou de nome nessa pausa. Antes da gente Todo mundo de entrar no mundo do Ordem Paranormal, antes da gente começar o novo episódio, eu tenho um anúncio muito legal a fazer. Muita gente pediu e voltamos e estou muito feliz e orgulhoso de anunciar a nova coleção de roupas da linha do Ordem Paranormal. Eu não consigo mostrar. Ô, louco! Eu mostrei Que bonitinho! o Ordem De cabeça Paranormal. baixa, velho. Esse aí já é o Diego. Temos aqui as novas estampas do Ordem que você pode ir agora verificar todas que tem. A gente tá com 5 novas estampas no ordemparanormal.com.br lá na loja. Eu vou mostrar 2 aqui. A gente tem essa do olho e a gente tem Vou entrar antes que uma das caia. minhas favoritas. Quebrou já. Já caiu, tá Você pode ver no Twitter também do Ordem que deve ter o link lá. Temos também uma camiseta da Injustiça que eu gosto. Olha, Nossa, Caramba. da hora isso. Caramba. Você pode ver as outras estampas Cladíssimo! que a gente tem. Cadê do a estampa Ordem. do Kaiser, melhor personagem? Você pode ver as outras estampas que a gente tem do Ordem lá no site da loja, no ordemparanormal.com.br. Diga, Luba. Selbinho, Oi. sabe aquelas camisetas que emitem som? Podia ter uma do Joey com o tema do Joey. Ou ele gritando, filho da puta! Quando a Liz morre, tá? É verdade. Cara, o tema do sei, Joey já jantar que de chama família, velho. Sangue, que você tá falando, que não chama Joey Steam na trilha Isso, sonora. mas sabe quando tu clica com o botão direito, aí tu vai em propriedades, tu vê o nome original do arquivo? É Joey Steam. Não é Joey Ali, né? Ponto MP3. Eu tenho fontes aqui oficiais de que não é esse. Falando nisso, inclusive, bem dito, Luba, a trilha sonora original do Ordem Paranormal, Desconjuração, tá no Spotify. Se você procurar Desconjuração ou Ordem Nossa, Paranormal aleluia! no Spotify, você vai poder ouvir todas as nossas tracks originais. Tem mais de Aí sim, 2 horas de música. Você pode escutar pra chorar, pra jogar RPG com É um seus musical, amigos. mano. É muito conteúdo, é muita parada. Mano, eu só queria Composta falar- pelo incrível Júlio Victor, o nosso compositor e diretor sonoro, que tá sempre responsável Júlia é também zica, Júlia é zica. pelas Mano, nossas eu só queria tracks falar aqui. Diga. que as minhas músicas mais tocadas de 2020 no Spotify é as músicas do Segredo na Floresta que a gente usou pra jogar As um minhas RPG do também, super-herói. as minhas também. Eu gosto de ficar escutando a trilha sonora de Desconjuração e do Segredo na Floresta pra escrever o RPG, me deixando no E clima. não leva copyright. E não leva copyright, exatamente. Não tome strike, porque tem um sisteminha aqui, provavelmente Isso. tome flag, mas strike você não vai tomar de jeito nenhum da nossa trilha sonora. Certo. Dito isso, tô ansioso, tô animado, todo mundo pronto pra gente voltar pro universo do Ordem Paranormal mais uma vez. Ora bolas. Nasci Tá meio pronto. fortinho. Então Ah, a gente não. vai pra nossa clássica abertura e assim que a gente voltar, a gente vai estar dentro do mundo. Vamos nessa. Let's go.
Muito bem. Nós paramos no último episódio durante uma reunião em que vocês discutiam sobre os mistérios cercando um grupo de ocultistas chamado Scriptas e o líder deles, Kian, que supostamente estava morto. Então, no meio dessa reunião, um alarme alto começou a tocar e sussurros começaram a ser escutados ao redor de vocês. A base secreta da Ordem estava sendo atacada. Vocês estavam dentro da sala do Sr. Veríssimo, o líder da Ordem, e pegaram as suas armas para se preparar. Nessa hora, as portas das celas que mantinham os ocultistas presos foram todas abertas. E um dos ocultistas presos, Nathaniel, podia ser visto caminhando para fora delas com um sorriso no rosto. E então vocês se depararam com os invasores. Figuras misteriosas, usando trajes brancos com máscaras. Eles portam lâminas de diferentes tipos e outros tipos de armas. Eles têm uma corda amarrada ao redor da cintura e outra ao redor do pescoço, como nós de uma forca. Um deles está segurando uma lâmina no pescoço da Ivete, que está sendo segurada, ajoelhada no chão. E uma figura central se sobressai dentre todos eles. Uma mulher portando uma bengala e uma máscara com um olhar que emana puro desespero. Na parte de cima dessa máscara tem um símbolo que parece estar encravado. Vocês se encontram nessa situação e antes de vocês conseguirem esboçar qualquer tipo de reação, vocês veem ela levantando o braço com um gesto leve. E algo começa a acontecer. As sombras ao redor de vocês começam a se mover e se alongar. As paredes começam a se curvar e retorcer. O ambiente inteiro começa a vibrar. Vocês logo percebem que isso não se trata só das paredes ao redor de vocês, mas também as cores, os sons, as pessoas. Tudo está se distorcendo ao redor de vocês. Os armários começam a se desintegrar, quase como se fosse uma faixa de tinta deixada por um pincel. Até a Ivete, o Tristan, o Sr. Veríssimo, a Letícia, todos ao redor de vocês vão sendo massacrados e distorcidos por esse efeito inexplicável. As figuras mascaradas e vocês continuam intactos. É como se um buraco negro estivesse abrindo ao redor de vocês. Vocês estão exatamente no centro dele. Até que finalmente vocês se veem num vazio inexplicável, numa imensidão distorcida, com nada ao redor de vocês. A única coisa que vocês conseguem sentir é o formato do símbolo que estava em cima da máscara. Ninguém, nem nada mais ao redor de vocês. Apenas vocês e eles, numa imensidão paranormal, com sussurros ecoando pelo infinito. O que vocês fazem? O que tá acontecendo? Mais alguém? Eu quero que vocês me digam o que cada um de vocês pretende fazer. Eu quero pegar minha arma e apontar pra moça que fez A o principal. O símbolo. É, e aí eu grito, o que tá acontecendo? Eu quero andar pra trás, só que continuando olhando pra frente, assim, tipo. Tá. de costas. Eu vou puxo a apontar a Glock. arma. Pode ir, Guache. Tá bom, eu puxo a Glock e fico do lado do Kaiser ali. Ok. Tudo bem, eu A ainda Erin- na mesma. A Vai lá. Erin, a Erin pega o celular e ela vai pro canto assim. Tá, pera, não se mexam ainda. Eu só quero que vocês me descrevam o que vocês tá. pretendem fazer. A Erin vai tentar ligar pra avó dela e vai tentar mandar mensagem pra avó dela. Ela já não tá conseguindo mais diferenciar o que Ok. tá acontecendo, passado, e ela fica tentando ligar pra avó dela Tá. porque ela quer falar que a base não é mais segura. Ela fica tentando ligar, mandar mensagem. E Dante, o que você pretende fazer? Eu tô olhando pro símbolo, você reconhece alguma coisa. Você não tá vendo o símbolo, você tá sentindo ele.
Só tô sentindo. Isso, é um sentimento desesperador. Ninguém tá vendo o símbolo. Ninguém tá só vendo sentindo. de fato. Essa representação é de um sentimento. Vocês estão num vazio enorme. Mas o raciocínio que é o símbolo que tá na máscara da Isso, moça. isso. É o mesmo símbolo. Então eu quero analisar Olhar ver se pra eu- máscara. Olhando pra Sim, essa eu tô olhando máscara, pra vocês sentem um desespero inexplicável, como uma angústia que tá crescendo dentro de vocês. Vocês todos tentam fazer isso que vocês acabaram de me descrever. Mas o que acontece de fato, Kaiser, e todos vocês, quando vocês tentam fazer alguma coisa, é que vocês falam. Mas vocês não falam o que vocês me falaram. Vocês falam isso aqui. Tem o nominho de cada um de vocês com o que vocês têm que dizer. Nossa, mano. Caralho. Nós louvamos Aonde? o equilíbrio. Aqui na direita do tabuleiro. Nós louvamos o equilíbrio. E é isso que viemos buscar. Ah, vocês. Vocês são diferentes. Conseguem perceber? Conseguem sentir o motivo de vocês terem vindo pra cá? Todos os outros não? Não esperava me deparar com vocês. Que surpresa agradável. Momentos assim são raros para nós. Uma surpresa para nós, uma resposta para vocês. O equilíbrio. Podem fazer a pergunta que quiserem, mas apenas uma. E vocês veem essas figuras só encarando vocês. Nessa imensidão. Tá acontecendo, maluco. Mano, Uma pergunta, velho. Eu tento cutucar o Arthur. Ok. Tento virar pra Você ele. consegue se cutucar mexer. ele. Agora eu vou bloquear vocês, conseguem se mexer agora. Eu tento falar. Você consegue falar? Arthur, oi. você viu o que acabou de acontecer? Eu vi, mas eu não tô entendendo nada. Eu também não. Cadê a Ivete? Cadê o senhor Tristan? Eles estavam aqui agora. As figuras estão encarando vocês, esperando a pergunta. Gente, tomem cuidado pra não falar nenhum tipo de pergunta. Você tem alguma sugestão? Eu acho que a gente tem que... Não. Você ouve a voz saindo de trás da máscara. E de repente, vocês começam a sentir a sombra subindo pela perna de vocês e tomando o corpo. A visão de vocês fica turva e tudo se apaga. Arthur, Ah, não. você escuta um som de gotejar. Pum, pum. E puf, você acorda assustado na sua cama. Na sua casa. Tá, o que tá acontecendo? Você olha ao redor e você vê o seu quarto. Você quer descrever ele pra mim? Tá, o meu quarto, ele é um quarto todo a parede é verde, e tem vários quadros do pessoal dos Galdérios, tem uns posters das bandas que eu curto, tem ainda instrumento musical, tudo mais, um tapetinho bonitinho. Acho que só. Uma mesinha do lado ali. Ok, você acorda assustado, você tá deitado na sua cama, você tá suando, você olha pro relógio, é 2h11 da madrugada do dia 2 de novembro. Pera, eu lembro que dia que era. Antes era dia 1º. A história começou dia primeiro. 31, vocês foram pro orfanato dia 1º, no dia 31, e vocês voltaram pra base dia 1º, e agora é dia 2 de madrugada. Tá, eu acordo e levanto e saio correndo, tentando achar o Kaiser na casa. Você acorda correndo, você grita, e Kaiser, você também acorda com um gotejar. Vocês moram na mesma casa, junto com a Ivete. Você acorda ao mesmo tempo que o Arthur, com esse gotejar, e você ouve o Arthur gritando pelo seu nome. E eu lembro de tudo Kaiser! que aconteceu. Você lembra disso que Eu bato na aconteceu? porta. Kaiser! Kaiser! Oi, eu abro a porta. O que tá Arthur, acontecendo? você tá bem? Eu tô, você tá bem? Tô, eu não sei o que tá rolando.
A Ivete, cadê a Ivete? Ivete! Você fala isso e quando você olha pra trás no corredor da porta de vocês, você vê a Ivete com um pijama, assim, uma cara de cansada. Ela, gente, o que vocês estão gritando? Meu Deus do céu, eu vou correndo e abraço ela. Ela toma um susto assim, ela tá com uma cara de cansada, vocês todos estão bem cansados, foram 2 dias muito cansativos. Ela te abraça. Arthur, o que houve? Ela te dá um abraço de volta. Eu não sei ao certo, eu vou conversar com o Kaiser e a gente já... Deixa, eu só tô feliz que você tá bem. Tá, tudo Dá um bem, beijinho na de testa novo dela. essa goteira, né? Não dá pra achar isso. Aconteceu alguma coisa de diferente, Ivete? Como assim? Com você? Nos últimos dias ou hoje? As coisas estão sendo estranhas, a gente não consegue dormir direito, né? Tá, faz um tempo já isso. Mas tirando isso, vocês têm que descansar também, meninos. O que aconteceu ontem na ordem, ô Ivete? Você lembra o que você fez? Eu tava na ordem e aí a gente foi no funeral da Elizabeth, né? E depois... Por quê? Por que tá perguntando? E depois? O que tu tá perguntando? Deixa pra lá. Bom, amanhã vocês têm coisa marcada na ordem, né? Não esquece, vocês sempre esquecem. Tá bom, a gente vai estar lá. Boa noite, boa noite. E nisso você ouve... E passa a Jennifer se enrolando assim, né? Se esfregando na perna de vocês. Eu abaixo pra fazer um carinho. Kaiser. E agora? Eu entro de volta no meu quarto e sento na cama. Como é o seu quarto? Cara, é um quarto bem minimalista, assim, não tem muita coisa. Tem um vasinho de planta de plástico no cantinho, assim. Uhum. Tem uma mesa com um desktop mediano, assim. Tipo, tem um PC, uns 2 monitores ali que eu tenho pra usar em casa. E tem a minha cama. Fora isso, tem um posterzinho pequenininho da Força G em cima da minha cama. Beleza. Eu sento na cama e coloco os braços em cima das pernas, assim. E a mão no rosto. Tá, a gente tem que falar com o pessoal, eu acho. Arthur, mas... Pensa comigo. A gente tava sonhando. Você tava vivendo a mesma coisa que eu? Eu tava. Você tava naquele lugar, todo mundo sumiu do nada. A gente lembra, né, mestre? Vocês lembram de tudo isso, sim. Se Tá. você tivesse esquecido alguma coisa, eu teria comentado. Todo mundo sumiu, a gente só ficou com os caras mascarados e de repente eu acordei aqui. Então, aconteceu a mesma coisa comigo. E não é de agora que tá estranho. Desde quando a gente tá vendo aquele monstro nas frestas. Eles estão fazendo alguma coisa com a O nossa som cabeça. de gotejar continua. Ele parece vir de toda a casa, não parece vir de um lugar específico. Vocês já tentaram achar essa goteira e vocês nunca encontram. E é o mesmo som que vocês ouviram quando a criatura tava observando vocês pela fresta. Tá, eu vou pegar meu celular e vou mandar mensagem pro pessoal, pro Joey em específico primeiro. Ok, o que você manda? Joey, tá aí? Alô? Joey, me dá um teste de inteligência pra ver se você acorda com a mensagem. Você não acorda, Joey não te responde. Tá, então eu ligo pra ele. Ok, você acorda. Com a ligação você acorda. Você acorda na sua casa e recebe uma ligação do Arthur. Tá mutado, Luba. Alô? Alô? Joey? Alô? Arthur? Você tá bem? Eu tô, e você? Eu tô bem. Você lembra de alguma coisa? Alô? Você acordou agora? Eu acordei agora, mas... O que você tava fazendo antes de dormir? Você não lembra Como o que que tá o aconteceu? Kaiser? Ele tá bem. E a Ivete? Tá. Também parece estar bem. O Joe então dá um suspiro muito aliviado. Enxuga as lágrimas dos olhos. E você, Arthur? Você tá bem? De verdade? Eu tô. Tô indo, né? Que é a melhor resposta. Eu já te falei que é importante dormir e comer bem. Descansem, amanhã a gente conversa na ordem, pode ser?
Boa noite, Arthur. Tá bom, tchau. E o Joey desliga. Tá. Eu dei uma carregada no mapa eu dei uma carregada no mapa, talvez uma travadinha agora. Um segundinho, só preciso fechar a janela. Pode fechar que tá chovendo, né? Pode fechar. Dei uma travada porque eu carreguei o mapa, mas então o Arthur e o Joey conversam. Você vê, Kaiser, o Arthur conversando com o Joey pelo celular e ele desliga o telefone. Aí, Arthur. Eu tinha O esquecido. Joey parece estar bem, Kaiser. Tá tudo bem com ele, então? Ele... Mas Aconte- ele não falou nada demais de ontem. Mas aconteceu com ele também, você acha? Não, ele não falou nada, mas... enfim, eu não sei. Eu não consigo entender ele direito, às vezes. Tá, Tá, o que a gente tem que fazer agora? Você não quer ir pra ordem agora? vamos atrás de todo mundo, vamos entender o que tá acontecendo. Eu levanto... É 12 e pouco da manhã. Vocês estão muito cansados. Vocês passaram os 2 últimos dias dormindo muito mal. Vocês estão com olheiras. Vocês estão exaustos. Vocês sabem que vocês precisam descansar. Você tem o telefone do resto Tá. do pessoal aí? Eu acho que eu tenho. Eu não tenho, eu fiz questão de não anotar. A Eren fez um grupo uma época. A Eren fez um grupo de WhatsApp, sim. Você tava nele, eu acho. Gente, eu vou mandar lá no grupo, então. Vou mandar, pessoal, tudo bem? Alô? Ninguém te responde. Eles provavelmente estão todos dormindo. E vocês estão todos dormindo. Dante, Beatrice e Fernando estão dormindo. Tá, Kaiser, mano. Eu acho que ninguém tá respondendo também. Olha a hora, mano. Melhor a gente descansar também. E a Eren também Mano. dormiu, desculpa. Mano, eu posso... Mas isso tá muito estranho. Eu posso ser 100% honesto com você? Eu nem me lembrava da sensação de sentir medo. Eu Eles posso tão- colocar Você já no é- colchão aqui e dormir? Claro. Tá. Eu espero. Aí você vai lá buscar? Vou lá, correndo. Pega Tá. o colchão e entrega. Você... Tá, daí depois... Você, quando você tá passando pelo corredor, Arthur e Kaiser, vocês dois têm o terrível sentimento de estarem sendo assistidos. Você vai até o seu quarto, puxa o colchão pro quarto do Kaiser e vocês dormem no mesmo quarto. Antes de dormir, eu falo pro Arthur. Arthur, você também tem medo de acabar não conseguindo confiar mais na própria mente? Eu acho que esse é o meu maior medo. Porque alguma hora eu posso, sei lá, mano, atacar vocês, não sei. Porque eles estão mexendo com a nossa cabeça, Arthur, e eu tô com medo. Eu também tô. Você, Kaiser, Muito, na verdade. Daí eu deito e puxo e viro pro lado, assim. você, Pode falar. enquanto ele foi pegar o colchão, você estava verificando algumas coisas no seu quarto, você percebeu as fotos que você tinha tirado, jogadas em cima da sua mesa, e você percebeu que tem algo diferente nelas. Elas estão todas Ah, não. normais de novo. Tá. Todas elas Até têm a- um rosto como você lembra. Até aqui, teve uma que eu rasguei, né? Até a que eu rasguei, tá ali? A que rasgou você, não tá com você. Qual que foi que você rasgou? Ah, não lembro. Acho que foi a do Cris, Foi né? a do carro. A do não, carro? foi a da Beatrice com Tá, o então essa aqui não Fernando. tá com você mais. Tá, eu só durmo, então. Eu vejo as fotos e durmo. Ok. Vocês então dormem e Dante, você acorda na ordem. Eren, você acorda na base na sua casa. Todo mundo que tem casa e que mora numa casa acorda na própria cama, como se nada tivesse acontecido. E o Dante, que morava na cela da ordem quando estava preso, acordou na enfermaria da base da ordem, um pouco mais tarde depois de vocês. Vocês todos que não foram o Arthur e o Kaiser acordam com uma notificação agendada no seu celular para uma reunião hoje, na base da ordem. Às 11 da manhã. Às 14 horas da tarde. Falei errado. Só tá marcado reunião... tá marcado como investigação Kian. O nome da notificação para as 14 horas hoje na base.
Eu acordei, eu ainda tinha. A última lembrança que eu tenho é de estar naquele bagulho lá, tudo doido. Isso. Eu vou deixar você por último porque eu vou deixar você acordar depois que já tá na base e provavelmente eles vão pra lá. Alguém quer fazer alguma coisa? O que vocês fazem quando vocês acordam? Vocês acordam descansados. Eu vou pedir pra todo mundo que... na real, todo mundo tá full HP já, né? Falta um pro meu. achei. Tá, todo mundo tem um D3 de recuperação aí. Então, Fernando, você teve um longo descanso, pode dar um D3. Você gira pra mim? Eu giro pra você e eu esqueci meus dados no armário, calma aí. De sanidade também, mestre? Não de sanidade, sanidade definitivamente não. Nossa, não fala mais de sanidade que ele vai tirar depois desse evento aí que ele esqueceu, eu acho. Fala que você acorda e ajoelhou, rezou. Ok. E o que vocês fazem quando acordam? Fernando, você recuperou 2 de vida. Tamo junto. Roda pra mim também. Eu quero procurar uma corrente na minha casa. 3 de vida, Joey. Então, 2, que hoje faltava 2. O que foi, Kaiser? Bonzinho pra mim. Eu quero procurar uma corrente na minha casa, nas coisas do Arthur, pra ver se essas coisas de metalheiro ele tem alguma corrente ali. Dá um encontrar. Procurar no... Dá um sorte. Não, dá um encontrar, vai. Dá um encontrar pra mim. Encontrar, demorou. Se tirar um bom, você acha. Normal. Você não achou? Normal. Tá. Então eu vou pra ordem só daí. Você vai com o Arthur, né? Vocês moram até aqui perto da ordem. A Ivete já foi no momento que vocês acordaram. Vocês acordaram mais ou menos umas 10 da manhã. Todos vocês. Descansado, né? Descansados, todos descansados. Foram 2 dias extremamente longos e cansativos. Tá. E a notificação da reunião todo mundo recebeu? Desculpa. Todos marcaram, todos tinham marcado no celular. O Dante não, porque não tem celular, mas ele vai estar na base já. Tá, então eu só vou pra base só. Vou comer um negocinho na cozinha. Ok. O Joey, na hora que acorda, ele só organiza um pouquinho. Ele mora numa kitnet. Uhum. Tem um colchão no chão. Uma mesa na frente, onde tem alguns livros. Algumas fotos, retratos. Alguns livros. Do lado tem... Sabe aquelas araras? Não é um guarda-roupa. É uma arara onde fica pendurada, tipo... Isso, mas assim, umas 3, 4 camisetas só. Uma outra calça, não tem muita coisa. E aí, o corredor pra ir pra fora do apartamento tem uma pia de cozinha, um fogãozinho do lado e o banheiro é na frente, assim. É tudo bem apertado, mas muito bem organizado. É quase um muito bem estúdio, limpinho. assim, quase um apartamento de estúdio. Isso, tudo bem juntinho e aconchegante até, apesar de pequeno e talvez um pouco frio, mas ainda assim aconchegante. Você então, você se arruma e vai pra ordem? É isso? Isso. Tá. O Joey acordou um pouquinho mais cedo que isso, cara. Sim. Ele meditou um pouquinho e foi pra ordem. Também a Beatriz, ela acorda e ela, por um momento, pensa se tudo que aconteceu esse tempo inteiro não passou de um sonho. Ela pega o celular e ela vê a mensagem, vê que de fato ela conheceu aquelas pessoas. Ela entra no contato do Tristan, pergunta aonde você tá. Ela deixa o celular de lado, vai tomar um banho, vê se tá tudo bem com o Orfeu. E depois toma um café da manhã e segue pra ordem. Você manda uma mensagem pro Tristan, ele te responde alguns minutos depois com jogando uma sinuquinha. Tudo bem, eu não vou responder, eu vou deixar pra conversar na hora. Ok. Coisa. Vocês então todos se dirigem até a ordem. Fernando, você quer escrever um pouco a sua casa e o que você faz até ir pra base? A minha casa, ela inclusive é bem parecida com a do Joey. É tipo um estúdio também. Porque como depois que rolou todo o negócio com o Fernando e o Luciano, não tinha mais o porquê ter um apartamento grande. Ok. Mas eu acordo, pego o celular e começo a mandar muita mensagem no grupo. Gente, vocês também lembram? Aconteceu alguma coisa com vocês? E começo a mandar um monte de interrogação. Uma atrás da outra. mensagens do grupo eu vou deixar como tipo vocês podem conversar como se fossem as mensagens normalmente. Eu vou deixar tipo rolar uma conversa normal telepaticamente entre vocês. Tá. Aí responde quem quiser. Menos o Dante que tá dormindo nessa hora. E eu que não tô no grupo. E o Kaiser que não tá no grupo. E eu começo a mandar um monte de interrogação, mando umas 10, assim. O que você perguntou antes? Se
alguém lembra de alguma coisa que aconteceu, se alguém passou pela mesma coisa que eu. Eu vou responder absolutamente tudo. Mas... E manda uma figurinha assim. Erin, você Manda acorda... cachorrinho dançando. Eu vou pedir só... Erin, você acorda, me descreve como é que é o seu apartamento, onde você acordou e o que você fez. Tá. A Erin, ela foi morar com os avós com 16 anos, porque ela perdeu o pai. Ela morava com o pai nos Estados Unidos. Depois do acidente, que ele faleceu, ela foi morar com os avós. Então é uma casa antiga, com móveis antigos. Ela mora num quarto que a avó decorou pra ela. E tem plantas reais. Tem o porta-retrato com o pai dela. Toma essa, Kaiser. Em cima de uma cômoda do lado da cama dela. A primeira coisa que ela faz quando acorda é olhar pro relógio e ver se ele tá funcionando. Ela fica encarando o relógio um pouco. Fica se perguntando se o que aconteceu é real. Ela não pega no celular ainda. Ela pega o porta-retrato e abraça, assim, e fica um pouco assim. Depois ela levanta e vai ver se o avô dela tá bem. Tá. Você encontra seu avô e ele tá preparando um café, assim, já ele... bom dia, Erinzinha, tá bem? Mais ou menos, vô. O que tem pra comer hoje? Eu tava fazendo a torrada pra mim, mas se quiser pegar. Você tava cansada, você chegou quase e desmaiou na cama ontem. É? Eu não me lembro de ter chegado em casa. Você... Eu tava bem? Não, né? Você tá toda machucada. Mas eu já aprendi a nem te perguntar mais essas coisas. Você sempre fala pra não perguntar. Francisca era a mesma coisa. Você sabe, né, vô? Bom, eu vou pegar então, obrigada. Eu vou correndo pra ordem. E ela vê o celular, o bando de mensagem. O seu avô, você quer escrever ele ou você quer que eu descreva? Pode escrever. O seu avô, ele ainda tem bastante cabelo, ele é loiro, ele é bastante loiro. Mas o cabelo dele tá... Na real, ele é cabelo bem branco, né? Ele era loiro quando era jovem, mas agora o cabelo dele é bem branco, ele tem bastante. A pele dele é bem queimada, parece que ele sai e toma bastante sol. Aí ele tem uma postura até que correta, assim, apesar de ser... apesar de ser baixinho. Ele tem mais ou menos uns 70 anos. Eu vou então pra base. Eu vou sair. E depois eu volto pra jantar. Ok, toma bom? cuidado. Qualquer coisa eu tô aqui. Vai querer que jantar o quê? Aquele ensopado de legume que a vovó fazia. Pode deixar. Tá. Ela pega o celular, vê o bando de mensagem, ela toma um banho rápido e sai com a torrada na boca, comendo, assim. Perfeito. Vocês Mas ela não então... responde. Vocês então chegam na ordem... Primeiro, eu vou fazer o Kaiser e o Arthur, que chegam porque eles moram mais perto. Vocês chegam na base. Tá. Beleza, eu só entro, Já só. entra. Ok, você entra e você encontra o Tristan com um cara que vocês mal viram, assim, jogando uma sinuca. Eles estão de fato jogando sinuca. Esse cara, ele parece... Sempre que ele chega na ordem, ele é muito explosivo e amigo de todo mundo. Ele parece ser muito próximo do Sr. Veríssimo e tá sempre indo conversar com ele. Ele é um agente, você sabe que o nome dele é Walter. E eles estão jogando uma sinuca e rindo alto. Vocês Ele conversam... conhece a gente e vice-versa também, tipo, de de se vista, trombar na sim. ordem. Vocês nunca conversaram muito, não. Tá. Ok, eu entro atrás do Arthur. Eu não consigo puxar os bonecos aqui, ô Céu. Não? Tá, porque tem uma parede. Dá um Ctrl X. Dá Ctrl X. Parede. Dá um Ctrl X, Ctrl V neles. Nos dois? Vou dar. Cuidado. Nossa, eu não me atrevo, não. Aí. Nossa, vai o Luba Estão dar um pequenininhos. delícia. Vou deixar Eu eles entro agora. atrás do Arthur, eu só ando atrás dele só. Igual um Pokémon. Bom dia, gente. Bom dia! Quer jogar uma sinuquinha? O Tristan fala pra você, com um sorrisão. Eu olho assim meu braço, assim. Não consigo. Agora que eu lembrei. Ih, foi mal! Ele bota... Desculpa. O Walter chega... "Ô, tá louco, Tristan? Mas se eu Não tá conseguisse- vendo que ele não consegue? E dá um tapa na cabeça. Tu ai, caralho, não pensei. Só tava sendo educado. Mas se eu conseguisse, você não tinha chance.
Eu acho que você consegue aí. Você não quer tentar nem com um braço só? Às vezes você consegue fazer uns truques muito loucos. Eu acho que assim... Eu apoio, você usa meu braço pra apoiar. O Walter chega do seu lado. Eu boto meu braço aqui e você usa. Eu jogaria depois, pessoal. Tem que resolver umas paradas. Fazer uma apostinha depois, vamos? Vai ser legal. É lógico. Eu vou adorar apostar todo o meu dinheiro. Que é 13 reais. 13 reais? Ah, mas aí... Não é possível se não fizer nenhuma missão? O Tristan, ele Vou subir lá. Vocês têm que receber a recompensa do que vocês fizeram nos últimos dias, não? Tá louco? Olha o jeito que eu tô, até eu recebi. Não, eu vou lá, a gente vai lá agora. Inclusive, a gente veio pra isso. Boa. E daqui a pouco tem a reunião lá que vocês marcaram, que a gente marcou ontem, né? Exatamente. A gente tem um tempinho pra matar. Se vocês quiserem jogar sinuquinha, tamo aqui. Se o Arthur olha pra mim, eu tô encarando o fliperama. Tem um tempinho já que eu tô olhando pro fliperama assim, ó. Kaiser, eu dou uma puxada na roupa dele. Vamos. Tá. Agora não. Boa tarde aí, gente. Aí eu passo reto e vou... Boa tarde, E vou em direção à descida ali. Quando você tá passando, o Tristan, ele... Pra você, Kaiser. Pra mim? Eu paro, eu viro um pouquinho só, tipo, do rosto. Oi. Agora você tá estiloso. Ele aponta pra cicatriz de queimada dele e aponta pra você. Tá, eu fico meio flushed assim. Eu falo, valeu. Aí eu saio. Ele sempre foi. Cadinho pro Tristan, assim, sai. Esses caras aí, meio fechado, né? Você ouve o Walter falando, eles são assim mesmo, mas eles são legais. E vocês vão saindo, vocês vão entrando na base da ordem. Vocês colocam o código na geladeira. Você sempre sabe que é 0413 e descobre a passagem secreta. Você sabia sim. E vocês entram na base. Nisso, alguns segundos se passam e a Erin chega. Você pega o Kaiser e o Arthur entrando, empurrando a geladeira pro lado. Peraí. E aí, pessoal? Bom dia, flor do dia! Bom dia? Que horas são? É quase meio-dia já, né? Daqui a pouco a gente pode comer. Comer. Tô com fome ainda. Boa ideia. O pessoal passou por aqui, né? O Kaiser e o Arthur acabaram de passar, estão descendo ali, ó. Tá, valeu. A gente se vê depois. Vem, Erin. Tchau. Eu vou meio tipo, estrambelhada, assim, pelo caminho. Vocês se encontram. Erin? E aí, pessoal? Você tá bem? Eu perguntei baixinho. Defina bem. Dormiu bem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tô ok, eu acho. Vocês estão bem? A Ivete tá bem? Ela tá. Ela tá muito bem. Estranho, né? Beatriz chega nesse momento. Na base. Ela tá bem? Pois é. Tá bem, como se nada tivesse acontecido ontem. Isso é muito Opa. bom. Bom dia. Bom dia, Todo mundo princesa. aqui Tá bem? Tava cansada? Tava, qual é a última coisa que você se lembra? De acordar e comer um pão de queijo. Antes disso. Dormir? Antes disso. Ir pra casa? Onde você quer chegar? Você quer saber onde eu Aqui moro? na Eu te passo meu ordem, qual foi a endereço. última coisa que aconteceu? Como assim? Por que você tá perguntando isso? Um sonho estranho. Aí. Ok, bom pra você. Qual é a última coisa que você lembra que aconteceu aqui? Por que você tá perguntando isso? Eu acabei de te responder. A última coisa que aconteceu? É? Por que você tá perguntando isso? Não importa. Quer jogar Não sinuquinha? importa. Hoje eu passo. Vamos fazer uma aposta. Hoje eu passo. Quem perder tem que beijar o outro. Hoje eu passo. Ih, você que Hoje eu sabe. passo. Por que eu não posso jogar? O Walter... E aí, pessoal, tudo bem? Eu me junto a eles ali. E aí, você tá bem? Sim, pelo que eu vi no grupo, todo mundo viveu o que a gente viveu ontem. Viveu? E a Ivete, tá bem? Tá bem. Onde está agora? Ela tá falando como se nada tivesse acontecido também. A mesma Ela coisa que o não Tristan. se lembra que aconteceu também. Nada.
Aparentemente, Só as a gente únicas... que tava lá. as únicas pessoas que lembram do que rolou era quem tava lá. Eu não tô entendendo mais nada. Joey chega. Pode continuar conversando, só avisei o input pra ele. Tá. Você vê essa E cena vocês? O Tristan tá jogando sinuca com o Walter. Você não conhece o Walter. O único que conhece o Walter é o Arthur, que conhece mais ele, porque tá sempre com o Sr. Veríssimo. E o Kaiser viu ele de distância, assim. Tá, E a eu não Erin vou falar mais talvez, nada, vocês não. também. Vocês veem o Joey chegando. Joey, você fala com alguém? Tá mutado de novo. O cara... Bom dia, Tristan. Bom dia. E aí, Joey, beleza, mano? Tudo certo. É nóis, quer jogar sinuca? Você tem tempo pra matar até a reunião? Por enquanto não, obrigado. Você que sabe. Até mais. Vai no pezinho, o Luba, e diminuir. Lá em cima, no Opa. menu. Que você tá levantando bastante os bonequinhos. A hora que eu vejo o Joey chegando, eu passo pela Erin. E estendo a mão pra cumprimentar ele. Joey, tá tudo bem? Oi? O Joe ignora a mão dele e puxa o braço assim pra trás da nuca dele e dá um puxão assim pra dar um abraço. Mas tipo, muito forte, mais que o normal. Tu provavelmente sentiu dor. Tá, eu fiquei meio surpreso, mas eu devolvo o abraço. Que foi? Tô feliz que vocês estão bem. A gente também tá feliz que você tá bem. Licença. E eu passo e vou fazer a mesma coisa com o Arthur. Eu já tô com o braço aberto esperando. Braço aí gostoso. E quais são os planos agora? Tá bem? O que a gente pode fazer a respeito disso? A gente não deve falar sobre isso aqui agora. Vamos Por quê? Vamos subir então. Descer. Vamos esperar o Fernando. O Fernando chega, desculpa, o Fernando chega. Achei que eu não sei porquê. Fernando, você chega. Na hora que eu chego, eu tô meio que sério assim. E eu dou um suspiro, tipo, de alívio, tipo. Tristan! Eu saio correndo e abraço o Tristan. O Tristan ele tá fazendo... Você pode se puxar aqui pra cima ele. Calma aí, eu tô jogando, que é isso? Fernando, tá bem aí, mano? Ô, louco. Ó, a bola mexeu, já era. Que houve? O pessoal tá meio amoroso hoje, né? Isso aí acontece quando tem umas missões perigosas mesmo. Ei, cuidado que tá queimando Você ainda. não tava lá com a gente. Onde é que você tava? Eu tava aqui jogando sinuca, o que tá acontecendo, cara? Ontem à noite. Passou perfume novo, tá cheiroso, mano. Você não tava aqui, Tristan. Onde é que você tava? Como assim? O Joey ouve isso. Sim. Tá falando bem alto. Eu vou em A Bea direção a vai eles se meio rápido aproximar assim. também. Uhum. Rapaziada, que... Tá louco, mano? A gente só foi dormir. Calma aí, tem muita coisa ainda pra descobrir. É só uma Eu vou cirurgia. pedir um abraço pro Fê. Eu vou fazer assim, pra me abraçar. Pra ele me abraçar. Claro, o Tristan vai te dar um abraço na frente. Eu saio correndo e abraço os Tá dois. tudo bem, ô louco. O que houve, rapaziada? Eu falo no ouvido do Fê. Eles não lembram. Mas eles não estavam lá. Mas eles... De nada. O Tristan, ele olha pro Walter assim. E o Walter, tipo... Sei lá, mano. A Erin meio que se dá conta, tipo, cai na real das pessoas que estão ali e ela vai abraçar o Tristan e o Fernando. Vocês estão bem? Calma aí, cuidado que você também tá machucado, cara. Rapaziada, aconteceu alguma reunião familiar, um caso de família? O que vocês estão todos aí se dando um abraço aí? Eles só estão bem cansados, Tristan. E eu dou um olhar meio frio pros três ali. Eu entendo o olhar do Joey. Falo... não, que dia é hoje? Hoje é dia 2. 2. Nossa, eu confundi, Tristan, desculpa. Você achou que era meu aniversário? Não? Sim? Meu aniversário já foi mês passado, o que você tá falando? Eu sabia disso. Você me deu presente, ô louco. Eu sei. Eu só... Não, é porque o dia tá muito maluco, eu esqueci de ontem. Aí hoje eu... A gente tem reunião hoje, né? Daqui a pouquinho, estamos matando tempo aqui com a sinuquinha, eu e o Walter. Eu vou e abraço o Tristan de novo. Ai, cara, cuidado, eu tô... Eu continuo abraçada com eles. Pessoal, Desculpa.
Eu só É saio muita dali. saudade de tudo você. bem, gente. É muita saudade Ei, de você. Eu quero cutucar o Kaiser aqui e falar: Ô, Kaiser, Oi. eu tava pensando aqui, ontem quando a gente tava lá naquele lugar bizarro lá, eu não lembro de ter visto o Joey. Agora que você tá mencionando, eu também não. A gente deve perguntar pra ele alguma Eu coisa? cheguei aqui já. Você vem o Joey chegando caminhando. Joey, você tava ontem aqui na base junto com a gente, né? Eu tava. Mas aconteceu uma coisa estranha comigo com o Arthur e a gente não lembra de ter visto você depois que aquele pessoal invadiu a ordem. Eu tinha percebido no momento, mas eu tava desesperado demais pra falar alguma coisa. Kaiser, Arthur, o que exatamente aconteceu com vocês? Pera, você não foi o spray, não foi o spray dele não, Selbit, que não tava? Não. Ah, Porra, eu achei que era isso. Eu achei que ele tinha esquecido, maluco. Não esqueci. eu achei agora que ele ia falar. Você era o de spray. fato não lembra que ele tava lá. Tá, a gente tava conversando e de repente a gente foi parar num lugar onde todo mundo sumiu e só ficou eu, o Kaiser, a Eren, a Bia, o Fernando e... acho que só. E o Dante? E o Dante. Mas aqueles mascarados estavam lá também? Sim. Estavam com a gente. O que eles falaram? Quer dizer, o que a gente falou, né? Porque eu tentei falar uma coisa e meu corpo automaticamente falou outra. Uma coisa sobre os encontros serem raros e que a gente tinha uma pergunta. Só que aí eu acho que a Bia perguntou se alguém tinha alguma sugestão e eles falaram não. E aí eu acordei. O Joey revira os olhos pra cima. Meio puto. Eu sabia que isso ia acontecer, mano. E a minha defesa, o Arthur já tinha feito uma pergunta pro... Não, o Kaiser já tinha feito uma pergunta pro Arthur antes. Perguntou, Arthur, o que aconteceu? Mas ele falou com o Arthur. E eu falei com o Dante. Não, você falou, você falou, tem alguma sugestão? E você tem alguma sugestão? Então, Não, você falou, então, mas você não se referiu a ele. Você só falou. Eu tava prestando atenção nisso. Tá, Qualquer bem, pergunta que era- parecesse que fosse pra ele seria respondida por eles. Enfim, deixa pra Tem lá. alguma sugestão? Joey, esquece. Bola pra frente. você não tava lá então? Você não lembra disso? Eu não tava com vocês, eu tava em outro lugar. Como assim, em outro lugar? O que aconteceu? É complicado eu explicar. Mas vocês sabem que vai ser sempre nós três, né? Sim, eu não Que tenho você tá dúvida falando, disso, Joey? mas o que tá acontecendo? Que a gente tava extremamente despreparado. Pra eles, pro Kian, pra tudo. E eu quero que vocês saibam que qualquer decisão que eu tomar daqui pra frente é pra proteger vocês dois. Vocês acreditam em mim? Sempre, mas... Ai, Joey. Eu prometo que eu explico. Tá, só... Eu confio em você, Joey, só... Se cuida aí, não perde a linha. Só me diga um negócio, o Sr. Veríssimo tava nesse lugar com vocês? Não. Não? Certo. Tris, o seu microfone tá dando uns ruídos estranhozinhos. Tenta dar uma configurada nele. Começou a chover bizarramente aqui do Tenta lado. só configurar a sensibilidade dele só. Pra parar de... Aqui atrás? Não, a sensibilidade no Discord. No Discord. Configura ali pra ele parar de vazar. A gente tá ouvindo essa conversa? Não. Tá. Vocês estavam aqui abraçados enquanto eles estavam conversando. A gente ficou muito tempo Agora assim. é 12:20. Sim. Dante, você acorda na enfermaria da base. Eu terminando de conversar aqui, eu já quero ir descendo já. Também. Você já acorda na vamos. enfermaria. Pessoal, vamos? A gente já vai entrando. Você acorda... Agora tá pior, Tris. Tá pior? É o contrário que você tem que fazer. Você tem que aumentar Isso, a você tem que sensibilidade. aumentar, Agora tá muito. Agora aumentou muito. Você tem que achar o limite onde... Então, Ah, isso. É onde você fala, não dá pra escutar. Quando você fala, dá pra escutar, mas quando você não fala, não dá. Não dá pra escutar. Por aqui. Um pouquinho menos. Você pode ir mutando e quando você for falar, você desmuta. Mais fácil.
Tá mutado Mas ainda. ele tem que voltar a gente acessibilidade não tá pra que escutando, tava a gente não tá antes. escutando. Diminui. Vai achar o equilíbrio perfeito. Tá, gente, calma. Nós louvamos equilíbrio. Enquanto Esse a era o atriz equilíbrio. arruma, Era isso. não Enquanto- se esqueçam, Tudo bem por aqui, novos por produtos. Tá bom, tamo ouvindo. Ordem para novo.com.br, velho. Desculpa, gente. Tá suave, foi, arrumamos. Dante, você acorda e você tá na enfermaria da base. Tá, acordo extremamente assustado. Eu já venho aqui, eu falo com a Marcela, tá todo mundo bem? Você vai até a Marcela, bom dia, dormiu bem? Você falou que você não tinha onde dormir por hoje, aí você falou que você queria dormir aqui? Eu falei? É. Tá melhor? Você tava bem cansado. Tô bem, eu tô bem. Licença. Eu vou direto tentar achar alguém que tava comigo ontem. Assim a que você Lilian. sai, você vê que a ordem, ela tá... É que você não sabe disso, né? Porque você nunca veio pra ordem antes. Mas o pessoal que foi chegando também já reparou. Ela tá bastante cheia até, mais que o comum. Tem vários agentes que parecem estar se preparando, conversando, comprando equipamentos. Não existe nenhum sinal de ataque, nenhum sinal de marca de bala, sangue, arranhão em lugar nenhum. Eu vejo alguém do nosso grupo, a galera Você já tá vira e aqui? você vê a galera aqui na entrada chegando, caminhando. Eu já vou até eles. Vocês veem o Dante caminhando na direção de vocês dentro da base. Quando vocês chegam. Vocês estão bem? Eu chego nele e pergunto... Pô, você tá? Eu tô bem, mas o que aconteceu ontem? Eu quero entender isso. A gente foi Então, atacado a gente tá ontem. tentando entender também. Exatamente. Ninguém aqui lembra. Ninguém. Só a gente que tava lá. Naquele lugar lá, tá ligado? A gente tem que falar com o Sr. Veríssimo agora. Espera, Mas Dante. ele não vai lembrar. Mas, pelo que parecia, eles queriam tirar um prisioneiro daqui. Parecia ser essa a meta deles. Se a gente mostrar pro Sr. Veríssimo que o Nathaniel eles já tiraram. sumiu... Mas, se ele... Então deve constar em algum lugar aqui que Nathaniel fugiu. A gente tem prova. Não fugiu. Dante, antes de qualquer coisa, você reconhecia aquele símbolo na máscara deles? Pera, então você sabe de tudo que aconteceu, Joey? Eu estava aqui quando eles invadiram. Eu não estava naquele outro lugar que vocês foram levados. Mas espera, E aonde você viu, tava? gente? Em outro lugar. Que outro lugar? Em outro lugar. Toma. Será que ele tava num lugar parecido com o nosso? Só que só ele. Dante, Eu não sei. e o símbolo? Mas o que importa é que Eu ele não- lembra. Eu não consegui identificar nada, mas, Joey, se a gente não lembra o que aconteceu... E se as pessoas aqui não lembram o que aconteceu, eu acho que a gente precisa falar com o Sr. Veríssimo agora. Ok, eu concordo. Tá, eu vou correndo já. Ok, andando vocês rápido. vão caminhando, vocês passam por alguns agentes, vocês veem o que eu falei, alguns agentes conversando. E vocês vão direto pro escritório do Sr. Veríssimo, né? Sim. Qual a ordem vocês estão? Só bata na ordem, por favor. Dante, Ben. Dante, Beatrice, aí Joe e Joey. Arthur. Ok. Dante, você que abre a porta, você bate, o que acontece? Eu bato. Você dá... Duas batidas. Tutu. Tá, você bate 2 vezes e você ouve um latido vindo de dentro. Calma aí. Alguns segundos se passam, você ouve passos vindo de dentro do escritório. E você vê dentro do escritório, não o Sr. Veríssimo, mas uma menina ruiva com um casaco preto e um cachorrinho muito fofinho do lado dela. Deixa eu puxar aqui. Você não conhece essa pessoa, Dante, mas os outros vão reconhecer como a Mia. Ela fala, calma aí, Lupe. Oi. E vocês veem que ela tá segurando alguns papéis. A reunião é as 2. Sim, desculpa. Bom dia, só- aliás. Vocês estão bem? Sim, tá... Sim, e você, tudo bem?
Tá tudo assim, eu tô terminando de arrumar umas coisas aqui, eu já encontro vocês. Eu não vou ter reunião aqui porque eu não gosto daqui. A gente pode conversar lá no meio, eu prefiro, pode ser? O Veríssimo tá aí? Não, eu convenci ele a ir dormir finalmente. Oi, eu sou a Mia, prazer. Prazer, Beatriz. Esse é o Lupe. Você vê que tem um cachorrinho assim, meio assustado, olhando pra você, assim, com uma cara meio amedrontado, fofinho. Vocês E correm esse é o atrás dela. Orfeu. Que bonitinho. Posso encostar nele? Pode, posso encostar nele? Pode, claro. Ele é medroso, mas ele é bondoso. E aí eu faço a japonesa. Só um segundinho. Só quebrando completamente tudo aqui. Hakim, tá aparecendo seus subs ali quando alguém dá sub. Que bugado. Você... Não vai aparecer. A minha faz carinho no Orfeu, assim, que responde. Você faz carinho no Lupe. E ele só olha pra você, assim. O Joey só dá um... Carinho. O Joey dá um tchauzinho pela fresta aqui pra Mia. Oi, Joey. Eu boto a cabeça, porque eu tô lá atrás, né? Eu boto a cabeça um pouco assim. Ô, Mia, aí o pagamento? Eu tenho que ver isso também. Dá um segundinho. Me dá um segundinho. É uma agora. Dá mais uma horinha, eu tô indo aí. Vocês podem me esperar aí no meio. Vocês veem que ela tá, tipo, quase derrubando um monte de papel. Tá bom. Eu vou puxar um banquinho aqui e sentar. Valeu. Na frente do escritório, esperando o pagamento. Porra. Na fila. Vou sentar aqui também. Tô Eu cheio de falo pra dívida na Dante, enfermaria acho que- por causa do Joe e do Arthur. Acho que o que resta é esperar. Seda também. Não, calma. Vocês Joey, sentam na mesa, nessa mesa. A mesa ao lado, vocês veem 3 agentes usando roupas até meio tecnológicas, assim. Elas parecem estar conversando e rindo entre si. E preparando um plano de... Ela tem uma blueprint aberta, assim, e traçando um caminho nela. Eu posso pegar o braço do Joey antes dele sentar? Tipo, realmente, Claro. bem lentamente. Bem... ficar Esse tipo de observando coisa vocês não precisam nem perguntar, vocês só Praticamente. fazem. Vocês não precisam nem falar, Tá. só faz. Eu dou aquela puxadinha bem de leve na roupa do cotovelo do Joey. Joey, Oi, Dante. mesmo sem um serveríssimo aqui, você sabe se você tem acesso ao lugar onde eles deixavam os prisioneiros? Dante, eu não sei se essa é uma boa ideia. A gente precisa muito ver se aquele prisioneiro ainda tá lá. Ele não tá lá. Como você sabe? Eu olho ao redor pra ver se tem alguém olhando ou ouvindo. Não, a Beatriz tá onde? Eu tô bem perto do Dante, na real. Vocês estão ali, a Beatriz tá olhando. Eu puxo o Dante pra outro canto. Não precisa mexer os E a bonequinhos, tá? Beatriz Mas vai só- sentar com o pessoal. Ok. A maçaneta. A famosa Pra onde vocês maçaneta. foram? Era um lugar meio vazio, não é? Escuro. Sim. Sim. Eu fiquei aqui. Como assim você ficou aqui? Eles não me levaram pra esse lugar. O que aconteceu? Como que você sabe desse lugar? Porque o Arthur e o Kaiser me contaram. A única coisa que eu consigo te dizer agora é que esse prisioneiro não tá ali. E o ideal é a gente esperar pelo Sr. Veríssimo. Confio em você. Obrigado. Vai comer alguma coisa. Você tá muito magro. E saio. A Erin vai falar com a Ivete. Você chega... Eu paro a Erin no meio do caminho, eu paro assim, eu pego no braço dela, eu puxo ela pra baixo. Erin, aquelas 3 meninas da frente não parecem as 3 espiãs Não incríveis? existe as 3... não existe as 3 espiãs incríveis nesse universo, tá bom? Elas são as 3 espiãs incríveis no meu universo. O que você tá falando? História que o Fernando escreveu. Você não lembra? Você não lembra daquela HQ que eu fiz? Era sobre elas. Não Não lembro. ficou parecido o desenho que eu tinha feito na época? Não lembro muito bem não, Fê. Depois você me mostra de novo. Eu fico meio decepcionado, assim, Ela O vai- Arthur, ele tá meio que tentando espiar esse blueprint aqui. Ah, não, deixa a Eren fazer o bagulho.
Tudo bem. Ela vai falar com a Ivete. A Ivete tá terminando de... Ela tá sempre organizando as coisas. A Ivete é ultra organizada. Você chega, a Jennifer desce do balcão assim. Ela... o que houve? Oi, Eren. Tá bem? Oi, Ivete. Você tá bem? Então por quê? Aconteceram umas coisas meio loucas ontem. Você não lembra de nada, não? Lembro. O quê? Do que tu tá falando? O que você lembra que aconteceu ontem? Por que você tá perguntando isso? Só pra saber se você lembra do que aconteceu ontem. Lembro. O quê? O quê? Exatamente, eu tô perguntando. Por que tu tá perguntando isso? Óbvio que eu lembro de ontem. O que você fez ontem? Eu vim pra base e depois eu fui pra casa. A gente foi no enterro da Elizabeth também. Acho que você não conhecia muito ela, né? Não cheguei a conhecer. Você lembra o que você comeu na janta? Lembro. O quê? Sanduíche. Fiz um sanduba. Margarina, presunto, queijo. Tá. Consegue me ver umas partes de granada? Não é melhor... Os meninos falaram que estavam sem dinheiro. É melhor tu receber e depois vir aqui? Eu tenho 3 mil conto na carteira, Ivete. Tá louco? Claro, quantas tu quer? Adianta aqui pra nós que a gente manda pra ti. Você não dividiu isso comigo? É sério? Não, e todo mundo depositando na conta do Beleza, Kaiser, vai tomar no cu. Me avisa também se eles precisarem de alguma coisa que eu posso colocar na minha conta. Quantas granadas tu quer? Quantas pedaços de granada? Eu tenho 60 Eu reais. acho que eu quero fazer umas 5 já pra deixar guardadas. Tu quer fazer ou tu quer pronta? Eu quero fazer, claro. Tá bom, manda lá. Deixa eu puxar aqui. Eu acho que vai demorar um pouco pra reunião ainda, eu tô meio vou fazendo. cansada, desculpa. Aqui, vamos lá. Tudo bem. Vai ficar 80 vezes 5, 360. Desculpa, é isso? Tô louca, Sei calma. lá, faz as contas aí. Deixa eu puxar a calculadora, calma. 8 vezes 5... 8 vezes 5 é 450. 450! 450, tá louco? Desculpa, minha cabeça tá um pouco... 400! 400! 400! A Ivete nunca foi boa de conta. Eu não tô dormindo direito, ultimamente tem uma goteira insuportável na minha casa. Já tentou colocar um balde? Que não tô achando a goteira, esse é o problema. Que estranho. Nem me fala. Vê o resto de munição também. Eu acho que eu tô com 3 balas. 2 balas. Tá, mas quantas tu quer? Sei lá, vê um cartucho aí. Um cartucho? Tu quer 8? Um cartucho? Tu quer 8 balas, então? Não, pera, desculpa. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Espingarda calibre 12, um cartucho é 6. Aí fica 50 cada cartucho. É 6, bem 6. Tá bom. Quer 6? É mais 50. Então fica Custa 450. Eu uma falei bala. que era 450. Minha cabeça... Eu já tava pensando na frente só. Tá, você que sabe. 450, daí tu ganha... tu tem aqui, ó, 6 balas e mais... é tudo que eu tenho. Ela bota assim... Um monte de pedaço de granada e pólvora explosivo. Toma cuidado com isso aí. Já pede mais, então. Sei lá, né? Não. Vai saber. Eu vou falar com o Veríssimo. A maioria das granadas é tu que usa mesmo, né? E o Tristan, mas o Bom. Tristan gosta mais dos Molotov. Eu também gosto de Molotov. Bom, obrigada, Ivete. Vou lá fazer. Enquanto... Tá bem, né? Tô bem, tô cansada só, né? Não consigo dormir direito, mas é da idade, eu acho. Depois você me dá um petisco pra eu poder dar pra Jennifer. Vai que ela gosta um pouquinho mais de mim. Ela não... Ela era de rua, ela não gosta muito de estranhos, é complicado. Até com a gente ela tá demorando de se acostumar. Nem se tiver um petisquinho na mão? Ela é muito medrosa, você vê que ela tá sempre se afastando quando você chega perto. É difícil de agradar essa daqui. Um dia eu consigo, viu? Valeu, Ivete. Tchau! Enquanto você volta, o Tristan também vem chegando, porque agora são 2:02. Nu. Aaron senta e vai montando. Quanto que ficou? 450. E eu vou lembrar, mano. O Luciano matou todo mundo naquela dungeon lá, mano. E ela ficou com 3 mil contos. Você não se lembra disso, Fê. Não,
E aí, rapaziada? Oi, Tristan. E aí, Tris? Suave? Show. Qual é o assunto aqui? Era eu o assunto que você não quieto? Não, a gente tava mais reflexivo mesmo. Não tem muito assunto. Se você quiser começar um... Por que eu? Gente. Por que é tudo eu? Por que vocês estão olhando pra mim? Eu tô com vergonha agora. Quando que é a sua próxima Você missão? com vergonha, Tristan? Sei lá, a gente vai descobrir agora, né? A gente vai investigar. Eu sou da equipe de... Como assim? Eu vou com vocês pra próxima missão. Você tá me expulsando da equipe? O Joey meio que coça a cabeça, assim, que ele não sabe puxar assunto. Gente, eu tô vendo minha mochila aqui, eu tô com 2 notebooks. Tá fazendo peso. Aí ela bota na mesa, assim. Peguei em... Por que você carrega 2 Eu notebooks? começo a esticar a mão pra tentar alcançar o notebook, assim. Eu pego o notebook e entrego pra ele. Tá. Posso dar uma olhada? Tudo Onde seu. você achou? Uhum. Tá. Onde? Por aí. Lá Você Naquele pegou um lugar lugar lá. tecnológico? Oi? Naquele lugar que a gente tava? Com os dois Isso. moços? Aham. O Kaiser, toma cuidado. Ele tinha uma questão de tecnologia lá, vai que explode. É. Cuidado. Vocês vão conversando e vocês veem finalmente a Mia chegando com um monte de envelope, documento empilhado. Ela... Opa, dá licença aqui. Ela joga tudo em cima da mesa. Ok. Oi. Pra quem não me conhece, Mia. tudo bem? Eu sou a Mia. Esse é o Lupe. Oi, Mia. Eu tô aqui, foi com vocês que a gente marcou ontem. Eu tô aqui porque o Veríssimo pediu pra eu auxiliar vocês a organizar essa investigação toda, já que ela tá muito maior e perigosa do que tinha sido planejada a princípio. Tá bom. Tudo certo? Aqui, ela começa a espalhar alguns envelopes. Tem o pagamento de vocês para as últimas missões que vocês tiveram, que foi, pelo que eu entendi, do orfanato e de uma sala, alguma coisa assim. Pois é, como é que foi essa sala? Eu não sei, é o que o Tristan me passou por cima. Tristan? Ele... Essas... Não sei, ele aponta pra Erin e pro Fernando. Essas... A gente... Aonde a gente pegou os notebooks? Tá. A gente foi... Então, a gente foi procurar vocês no orfanato. E aí o Joey... Foi o Joey que mandou pra você, Erin? Foi. O Joey mandou A pra localização. Erin no WhatsApp a localização, só que aparentemente não era o Joey, porque deu em outro lugar. E aí a gente foi meio que... A gente foi foi pego numa armadilha lá. Era o caso do anfitrião. É o caso do anfitrião, não é? Eu tô vendo aqui, o Tristan é o que já tava sendo investigado, né? Pelo Rubens e pelo Johnny. Sim. Pera. Isso! Isso mesmo. A gente Espera, foi parar Erin. nesse prédio estranho. Você recebeu uma mensagem do meu celular? É isso mesmo. Mas eu não mandei nada. Mostra pra ele, Erin. A não ser... Aí eu olho pro Kaiser. eu olho pra ele. Aquele aqui, chip pode fazer isso? Com esses rituais eu não duvido de nada. Provavelmente foi ele mesmo. Eu tô fingindo que tô entendendo assim, mas não tô entendendo nada. A gente pensou que o celular tivesse sido hackeado pelos caras que estavam lá dentro. Aquele chip tava no... Tava com orfanato. o síndico Sidney, ou não? Não, ele tava no orfanato. No Caído. orfanato? Uhum. Ok. Minha memória é ruim. Vamos lá. Ela puxa um caderninho assim, ela começa a anotar algumas coisas. É o seguinte, eu acho que a resposta de uma boa investigação é olhar com atenção tudo que já passou até agora, analisar cada evidência importante de novo. Eu dei uma conversada com o Tristan e baseado em algumas coisas que ele me falou, e além de outras que o Veríssimo também falou, eu preparei uma linha de raciocínio pra gente acompanhar aqui, e aí eu quero que vocês tentem me explicar melhor em detalhes o que estava acontecendo. Eu também, ela puxa orgulhosa assim com um sorriso, eu busquei alguns documentos novos, espero que meu pai não descubra. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, tudo começa quando uma agente chamada Elizabeth Weber desapareceu, porque ela estava investigando um grupo de ocultistas que estava relacionado a uma coisa misteriosa chamada desconjuração. Quando ela fala Elizabeth, o Joey meio que abaixa a cabeça, assim. É isso? Isso. Colocar a mão no seu ombro. Isso. Ok, alguém conhecia ela? Por que vocês foram... A gente conhecia ela de outra missão.
Entendi, tá. O Tristan nessa hora levanta a mão. Eu tenho uma pergunta. Como é que ela ficou velha? Que eu conheci ela, era bem bonitinha. Outra missão. Foi um confronto com o Deus da Morte. Eu falo e olho pra ele. Ele abaixa a mão. Ok. Eu falo muito sério, tá? Que eu tô rindo agora, mas eu falo muito sério. Sim. Ok. E aí, vocês foram atrás dela e descobriram que ela foi sequestrada e levada pra um orfanato chamado Santa Maria Freira. É isso aqui. Isso. Certo. Só que vocês não sabiam onde isso ficava. Então, vocês levaram um ocultista chamado Dante. Esse cara aí. Ela... oi. Ok. E por quê? Por quê? Porque ele... Ele sabia onde ficava. Por quê? Ele cresceu lá. Ok. Eu também. Pera, você também? Por que você não foi? Porque ela não lembra. Eu não me lembro. Eu tenho um buraco de 11 anos na minha memória. Ok. E aí... Que esse outro ocultista provavelmente sabe o que aconteceu. E por que ela não tem as memórias. Mas a gente não resolveu isso ainda. Ela olha pro Dante e pro Joey assim. Eu não faço a menor ideia por que ela não tem as memórias dela. Ok, foi um blefe. Ok. Seguindo então a nossa linha, vocês encontraram Elizabeth lá? É isso? Sim. Junto com outros prisioneiros, sim. Uhum. Ok. E aí, enquanto vocês estavam tentando escapar com ela, vocês foram surpreendidos pelo que aparentava ser o líder dos Scriptas, que eram uns homens tatuados que pareciam saber que vocês estavam vindo e que pareciam estar esperando por vocês lá. Exato. Correto. Ok. E alguém quer me escrever o que aconteceu? Eu vou no banheiro. Eu levanto e vou no banheiro. Aparentemente não. O líder dos Scriptas, ele tinha uma outra pessoa acorrentada que eles viviam falando o nome. E esse líder... Isso. E esse líder usou algum ritual de controle de mente e usou a espada do Joey. O que eu tenho anotado aqui é que o líder desses caras, que aparentemente é chamado de Gal, ele matou a Elizabeth na frente de vocês, é isso? Matou. Isso foi Ele ontem. era um dos órfãos que foi criado. Isso foi ontem? Sim. Não, antes de ontem. Ontem. Eu não sei quando foi. Foi ontem. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Obrigado, Mia. Ela tenta se concentrar um pouquinho. E ele estava acompanhado por um homem que é conhecido como Leonardo Gomes. Sim. Mas esse homem supostamente tinha morrido no começo de 2020. Sim. Aqui. E aí ela puxa uma ficha. Alguém quer ler isso? Eu posso ler. Toma. Ela te entrega o documento. Essa é a ficha que o Tristan preparou. Há muito tempo atrás. Certo. Um ocultista, sorrateiro, influente e muito bom com palavras. Seu nome é relativamente conhecido no submundo como ocultista. No submundo ocultista, estando conectado diretamente a inúmeros casos de ocultistas presos, possivelmente alguma espécie de mensageiro, traficante de itens amaldiçoados ou até mesmo um estrategista. Eles têm algumas suspeitas aqui. Apesar de ser conhecido por diversos ocultistas, não existem evidências de que Leonardo Gomes tenha cometido algum ato de ocultismo diretamente. Existem, porém, relatos de que ele estava presente em diversos rituais terríveis e que contêm informações de ocultismo. Ele é órfão e cresceu boa parte de sua infância em um orfanato. Leonardo foi encontrado morto no dia 4 de janeiro de 2020, após ser dilacerado por uma criatura, resultado de um ritual ocultista envolvendo Luciano Carvalho e Fernando Carvalho. O corpo de Fernando Carvalho também foi destruído no local. E ele tem algumas pessoas conectadas. Jasmine Cristal, uma traficante de rituais e itens amaldiçoados. Eu quero levantar e ir no banheiro. Eu vou correndo, chorando. Eu vou atrás dele. Encontrada morta a facadas. Existem poucas informações sobre o assassinato de Jasmine, mas sabe-se que ela foi vista junto com Leonardo Gomes no dia de sua morte. Ocultista misterioso. Leonardo Gomes foi encontrado morto nos braços de um ocultista misterioso, atualmente apreendido na base da ordem.
O homem se recusou a conversar e não resistiu à prisão. Luciano Carvalho. O agente Luciano Carvalho negociou diretamente com Leonardo Gomes, aceitando negociar serviços paranormais para fins pessoais. E Fernando Carvalho. O corpo de Fernando foi encontrado destruído no mesmo local de morte de Leonardo, apesar de alegar não ter memórias do acontecido. Apesar de ter seu corpo destruído, aparentemente Fernando continua vivo dentro do corpo de Luciano. Eu sei, é complicado. O Tristan levanta a mão. Só um comentário aí. Na época eu não sabia que esse ocultista misterioso chamava Dante. Que é esse cara aí. A gente tem que corrigir o documento depois. Alguém tem uma caneta? A gente faz isso depois, eu vou sentar aqui na frente da porta. Vou botar a mão assim, vou com o joelho pra cima, botar a mão no rosto. Eu boto a mão no ombro dele. Essas coisas que aconteceram não foram culpa do Lau. Como você sabe? Não faria isso. Peraí, um de cada vez. Primeiro o banheiro na Erin e no Fernando. Calma, Fer. Não queria estar aqui, Erin. A gente vai dar um jeito nisso. A gente pode resolver isso. Vamos encontrar alguma forma do Lu voltar pra gente. Toda vez volta esse assunto. Eu acho que vai... que eu não aguento mais. Vai voltar a aparecer de vez em quando. Eu lamento por isso. Mas eu tô aqui, viu? Eu fico abraçada nele. Enquanto isso, o Dante... Dante, ele tava no meu ritual onde eu perdi minha memória. Eu acho que a gente não pode afirmar isso. Ele era uma pessoa boa. Eu posso confirmar isso, ele era uma pessoa boa. Ele era? Não sei. De duas, uma. Ou ele não era uma pessoa boa, e você acha que ele era, ou usaram ele pra alguma outra coisa. Por que estavam chamando ele de Kian? É exatamente esse ponto que eu queria chegar, Kaiser. Ele tava acorrentado nesse gal e ele foi chamado de Kian, certo? Sim. Acontece que não é a primeira vez que a Ordem lida com esses scriptas. Nos anos 80 e 90, na época que era conhecida como o ápice ocultista, era uma época onde o ocultismo estava numa alta histórica, os scriptas eram dos principais cultos. E eles estavam conectados a diversos rituais e invocações de criaturas paranormais na época. Só que o líder desses scriptas, um homem chamado Virgílio, que era muito misterioso e influente, ele foi executado em uma missão pelo próprio Veríssimo. Esse homem também era chamado de Kian. E aí ela... Esse aqui foi difícil de pegar. Fer, a gente precisa voltar pra lá. Trabalho. Quem quer ler agora? Se quiser, eu posso ler de novo. Eu posso ler. Erin. Ela entrega. Ela não tava no banheiro? Tá. A Erin chega falando isso. Ela, pode ser você. Ela entrega pra Erin. Perfil de ocultista. Virgílio Kian. Associando diversos casos a figuras misteriosas com textos tatuados, foi possível chegar a um culto extremamente perigoso nomeado Scriptas. Responsáveis pela organização de diversos crimes envolvendo o paranormal, o culto parece idolatrar o seu líder, a quem chamam de Kian, como uma espécie de deus que abriu sua mente a uma verdade superior. A princípio, suspeitamos de algumas espécies de hipnose em massa vinda do líder, mas os Scriptas parecem ter livre-arbítrio demais para estar sob o efeito de algum ritual. Eles realmente acreditam no que dizem. Culto. Scriptas. Existem relatos escassos desse culto de ocultistas tatuados com textos escondidos por toda a história dos últimos milênios, propositalmente apagados pelos próprios ocultistas para manter sua existência um segredo. Os relatos mais antigos parecem datar mais de 4.000 anos atrás, na Suméria. Após meses de investigação, graças a uma descoberta do agente Riscado, foi possível identificar o suposto Kian, um homem conhecido no meio ocultista como Virgílio. Ao identificar a localização planejada para o encontro dos ocultistas, uma operação surpresa foi realizada, contando com o auxílio do ator Riscado. O grupo planejava realizar um ritual utilizando o sacrifício de
nome riscado e nome riscado. 2 pessoas. A operação foi realizada com relativo sucesso, infelizmente não sendo possível salvar as vítimas do sacrifício. Apesar das fatalidades, o ocultista Virgílio Kian foi executado pelos agentes durante a operação. Como um ocultista tão experiente e poderoso foi derrotado em apenas uma operação? Qual era a finalidade do ritual realizado? E junto com esse documento eu encontrei essa foto, que parece estar anexada. Posso ver esses dois documentos? É quase como se Kian quisesse ser executado. Lembram do que o Gal falou pra gente? Que a gente ainda era fraco? É quase como se eles quisessem que a gente ficasse mais fortes e lutasse contra eles. O mais estranho é que, Espera. anotado aqui... Desculpa, Espera. Pode falar? F. Parker. É... Francisca? A minha avó? Isso. Eu acho que sim. E por que tem nomes riscados? Você sabe como o Veríssimo é. Já foi difícil conseguir esse documento. Ele é muito teimoso às vezes. Nessa época, nem mesmo em 2002 eles conseguiram encontrar as motivações desse culto. Os scriptas simplesmente desapareceram depois da morte do Virgílio. O máximo que o Veríssimo conseguiu encontrar na época foram várias informações soltas de rastros de alguém chamado Kian, que datavam mais de 2000 anos antes de Cristo. Aí ela puxa essa foto. Com relíquias arqueológicas. Aparentemente ele pode ter sido o primeiro ocultista da história. Mestre, olha, eu tô com dois documentos na mão. Tem as fotos do Kian e do... Todo mundo tá vendo, ela tá botando na mesa, mas pode... Eu posso... Eu comparando a foto dos dois, o Kian e o Léo, eu tenho alguma rolagem que eu posso fazer pra ver se eu acho algum tipo de similaridade fisiológica dos dois? Tipo, rosto, assim, estrutura facial? Você pode olhar pras artes. O que você deduzir como jogador é o que o Dante deduziu como investigador. Tá. Eu fico quieto. Vocês não estão vendo? A gente tem um exemplo bem aqui. Ali na porta ali da ordem. Aparentemente esse Kian é alguma entidade ou algum ocultista de vários anos atrás, o Omiya disse. E eles só estão passando ele de corpo em corpo. A Agatha aconteceu algo parecido com ela. E agora, pelo que parece, de repente, esses scriptas voltaram com toda a força. Segundo o relato de vocês, eles apareceram com dezenas de integrantes fortemente armados e com conhecimento de rituais poderosíssimos. E todos com desejo de morte. E boa parte desses integrantes parecem ter crescido justamente no orfanato onde esse Leonardo Gomes cresceu. E ela puxa essa foto. O Joey pega o documento aqui do Kian, o primeiro. César. Kaiser. Arthur. Olha o primeiro nome que aparece na equipe carregada. O sobrenome. Não o que tá arriscado. Eu olho pro Joey e faço assim com a cabeça, assim, positivo. Eu também. O que você quer dizer com isso? Tá tudo muito ligado. Mia. Você sente que seu pai pode, propositalmente às vezes, não nos contar certas coisas? O tempo todo, é o jeito dele. Mas ele faz isso pra tentar defender a gente, pra tentar proteger a gente. Eu sei, mas e aí, quem que vai defender ele? É o que eu falo toda vez. Ela te olha com um olhar triste. E o Joey meio que entende o olhar triste, assim, ele se identifica. Joey, mas o que você falou faz sentido. E se eles estão meio que esperando a gente pra gente ser alguma espécie de receptáculo perfeito? Você não acha que eles só podem aproveitar o que eles querem aproveitar desse Kian se eles tiverem um receptáculo perfeito? Sobre isso, Kaiser,
olhando pra foto dos dois, eu não sei, eu tô com a impressão de que eles podem não ser da mesma família ou algo assim. Sinto que tem muita semelhança entre o Virgílio e o Léo. Do que eles chamaram a gente lá dentro? Escolhidos? Marcados. Kaiser pode estar certo. Deixa eu dar uma olhada no documento do Léo, por favor. Eu puxo pra mim, eu dou uma olhada no nome dele, todas as informações que eu tenho de equipe encarregada aqui, aí eu vou lá pra sala de pesquisa. Já volto, gente. Ok. Ela olha pra você assim, ela tá saindo. Ok. Segundo toda essa linha lógica, obviamente o caminho mais plausível seria seguir e entender quem é esse Leonardo Gomes. O problema é que, segundo Tristan, não existe praticamente nenhum registro dele além do nome. É quase como se ele fosse um fantasma. Só que, enquanto ela olha tipo pro Kaiser indo embora, o Kaiser encontrou um documento que mostra que o Leonardo Gomes foi adotado em 2005 por um casal que desapareceu logo em seguida. E aí ele retornou pro orfanato. Mas tem algo estranho sobre as informações. E aí ela puxa o documento impresso. Porra, eu ia pesquisar isso aí, velho. Você pode ter escutado e voltar quando ela falou o seu nome. Tá, eu vou voltar, porque eu ia pesquisar justamente sobre quem adotou ele e tal, pra ver se eu achava alguma coisa. Esse foi o documento que você encontrou, inclusive, sobre a adoção que eu tinha falado. Tá, essa okay. é a sua impressão dele. Você volta... quer ler, Kaiser? Não sei se eu quero. Tá, eu leio. Me dá. Revogação de adoção por abandono. Nome, Leonardo Gomes. Nascimento, 18 de junho de 96. Adoção realizada por... Não tem o nome do casal. Os dois estão desaparecidos. E a gente tem o endereço que eu tinha falado pra vocês da outra vez. Condomínio Azul, Rua 11, Casa 27. Na cidade de... Canadense? Na cidade de Canadense. Período de adoção foram 2 meses de adoção. 3 de março até 5 de junho de 2005. Notas. Tem muita coisa rasurada, mas o que dá pra ler é... O desaparecimento inexplicável do casal, alguma coisa, além do trauma psicológico registrado, alguma coisa, demonstra a falta de responsabilidade da alguma coisa. A criança parece quase irreconhecível, tem um semblante, alguma coisa, tipo de trauma físico ou até alguma coisa submetida a um tipo de cirurgia. Assinatura Ronaldo Krogti. Você reconhece esse nome, Dante? Do orfanato? O padre Ronaldo que cuidava da gente. O que é estranho nesse documento é que esse tipo de censura não é o tipo de censura que a gente faria. Não, isso não foi realizado pela Ordem. Por que a Ordem tá censurando documentos sobre isso? Não, a gente não censurou isso. Mas eu quero dizer, o Virgílio tava censurado. Por que você tá censurando? É procedimento padrão pra nenhum tipo de informação sobre os agentes vazarem. Então, se vocês não... Desculpa, Joyce. Se vocês não censuraram esse documento, alguém teve acesso a ele? É isso que você tá me dizendo? Quem censurou ele? Eu nunca vi esse tipo de censura. E é aí que a coisa fica mais complicada. Parece que essa casa específica é bem conhecida. E não é por um bom motivo. O sistema do Cris reconheceu que essa casa especificamente é chamada de Mansão Endiabrada. E tem diversos moradores que desapareceram misteriosamente dela. Só que todos os registros parecem ter sido destruídos ou eles estão assim. Não tem nada que a gente possa fazer pra poder identificar o que estava escrito? Absolutamente nada. Você acha que isso pode ter sido censurado com algum tipo de ritual? É bem possível. Afinal, a investigação do Virgílio indicava que os scriptas davam um jeito de apagar a própria existência, não? E se a gente levasse pra Agatha? Não acho que funcione assim. O que mais me intriga é eles não terem censurado o endereço. É quase como se, seja lá quem foi que fez isso, quer que a gente vá lá. Se tem um negócio que eu descobri na minha vida de hacker é que tudo tem uma brecha. Talvez eles tenham deixado escapar. Ou talvez eles queiram que a gente
vá até lá, mas de qualquer forma a gente só vai saber de um jeito, indo. Eu concordo. Se a gente quer descobrir alguma coisa sobre esses ocultistas, a gente precisa provavelmente descobrir sobre quem era esse Leonardo Gomes e o que aconteceu nessa casa. E por que eles estão tentando esconder, se é que são eles. Mestre, Então já temos um próximo destino. O jeito que os documentos estão distorcidos lembra um pouco como tava distorcendo a realidade quando a gente tava entrando naquele mundo estranho lá? Das sombras? Como é assim? Não. Posso rolar um psicologia olhando pra foto do Leonardo Gomes? Pode. O que você vê? O que você tá procurando? Procurando, cara, semblante assim de... Algum semblante de sentimento, de... Eu não consigo ver nenhum sentimento olhando pra foto dele aqui. Então, exatamente, eu quero esse saber tipo de se coisa é difícil. Tipo assim, você tá vendo o que você tá vendo. Eu não tenho muito. Você tá vendo isso. Essa é a expressão dele. Eu não posso te dizer muita coisa além disso. Cara, Ok, tá eu vou interpretar então. Uhum. Beleza. O Joey aponta pra foto do Leonardo Gomes e pergunta pro pessoal: ele não parece vazio? Ele não era assim antes. Como ele era antes? Ele era muito carismático, todo mundo adorava ele. Fanato. Mas Ele ajudava todos. Mas ele Era não muito era bom. assim antes. Quando antes? Quando eu Antes conheci dele ser ele, adotado? eu conheci ele, ele não era esse tipo. Provavelmente ele era assim antes de ser o receptáculo de Kian. Bom, não sei, essa é a minha maior teoria. Eu pego os notebooks. Vocês não acham que vocês Que a- estão jogando que a mas Lintinha- aí é só uma foto que tiraram dele, né? Claramente ele não tava percebendo que tiraram essa foto. Claramente. Uai, ele puxa o celular, tira uma foto sua. Você tá aparecendo uma cara de cu aqui também. Não entendi o que vocês estão querendo dizer. Mas essa é a minha cara, aí que eu te peguei. Ele não Eu tem... quero pegar o papel do Leonardo Gomes, ter o nascimento, da adoção. E eu vou perguntar, Kaiser, como é que você conseguiu isso? Eu invadi alguns sites do governo, procurei alguns documentos tanto do orfanato, tanto de certificado de adoção e eu achei. Isso é quase que um convite. Não acho que seja, não foi tão fácil assim achar Acho que a gente tem esses que ir pra lá. documentos. Mas eles sabem que a gente não é burro. Eles sabem também que não seria difícil. Seria fácil, mas não seria difícil. Se eles quisessem esconder alguma coisa, eles esconderiam. E eles fizeram isso. Isso aqui é um convite. Mas é o que eu disse, a chance deles terem deixado passar também existe. A gente só vai saber se a gente jogar o jogo deles. Ou a gente fica aqui sem fazer nada, o que você vai fazer? Eu acho que a gente deve ir pra lá o mais rápido possível. Eu não sei o que eles Eu estão acho fazendo. que, como uma pessoa decente, você não recusa convites, né? É verdade. Eu vou pegar os notebooks. Eu posso. Não, eu vou levar pra sala de pesquisa porque eu tenho módulos, tá? Eu tenho meus módulos de invasão. Então eu vou pegar os notebooks, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Eu Depois queria poder. vocês- Eu queria poder ajudar mais, mas esse foi o máximo que eu consegui de documento e com pouca informação que eu tinha. Os perfeito envelopes já, têm 1.500 pra cada um. Foi o que o Sr. Veríssimo deixou pra vocês. Yes! Opa, peguei o meu envelope. Obrigada, você muito já bom. ajudou muito, Mia. Ela olha pro Dante. 1513. Você não estava registrado como um agente. Você teria interesse? Tá falando comigo? É. Senhor Veríssimo, produzido pra ordem, logo depois da missão, mas ainda. Ok, eu vou anotar aqui. Ela anota no diário dela. Ok. Ela fecha. É isso. Eu não sei mais se eu posso ajudar vocês, mas o Tristan deve ir na missão com vocês, né, Tristan? Você quer ficar na base recuperando? Você tá meio machucado. O Tristan olha, ixi, Ruivinha, deixa comigo. Esse grupo aqui eu não largo. Tá bom. Obrigado, Mia. Foi um prazer. Tchau, Qualquer coisa, Mia. eu tô no escritório. Tchau, foi um prazer. E ela Tá bom. sai Tchau. caminhando. Valeu, amigo. Tchau. Tchau, minha. Ô, mestre, Quanto a gente recebeu? Ah, desculpa. 1.500. eu queria pegar uma envelope e seguir a Mia pra falar a sós com ela. Tá, ela tá caminhando. Ok.
Eu paro no corredor mesmo, não precisa ser lá dentro. Aham, vocês param no corredor. Ela, Joey? Ah, Mia. O Joey se agacha pra conversar com ela. Imagino que ela seja menor. Aham. E o Joey puxa R$100 do envelope e entrega pra ela. Pelos documentos extras que você conseguiu. Joey, ela só empurra sua mão. Eu não faço isso pelo dinheiro, eu faço isso pelo amor. Eu sei. Eu também não. É parte de quem eu sou. O resto eu vou dar pra eles. Você pode ficar com 100. Não conta pro seu pai. Ah, ok, eu vou comprar coisa pro Lupe, então. Perfeito. Continua quebrando as regras. Você vai longe. Você nem precisa nem me dizer isso. Boa sorte. Obrigado, Joey. Ela te dá um sorriso simpático e ela vira. E eu Enquanto dou o tchau Joey pro for Lupe lá, também. eu quero- Um carinho. O Lupe deixa você fazer carinho nele, assim. Vocês viram o Selbit na câmera deixando fazer carinho? Deu vontade de fazer carinho nele. Ele é muito fofo. Enquanto o Joey vai lá, eu quero vir perto do Dante. Falar... Eu não te conheço ainda. Aparentemente você foi legal com meus amigos. Eu pego o envelope assim, eu pego R$500 aqui pra ele. Tó. Não precisa, tá tudo bem. Não, pega. Você vai Sério? precisar. É bom ter com você. Eu já tenho uma quantia comigo. Eu não fazia parte da ordem dessa missão e eu tinha meus interesses próprios, eu não preciso desse dinheiro. Tudo bem, eu agradeço. Coisa pode pedir, tá? Não precisa ter. E Tá cortando você já tá no Tá cortando? Tava cortando um pouquinho só, mas... Às vezes corta. Você já tá no grupo do WhatsApp? Eu não tenho celular. Então. Quer comprar um? A gente faz uma vaquinha. Você tá vendendo celular? Acho Gente, que... o Dante não tem celular. Vocês querem fazer vaquinha pra comprar um pra ele? Tá tudo Não. bem, gente. Eu fico envergonhado, só olho por baixo. Vou falar. Mas acho que é bom, né? Dante, você quer um celular? Não precisa. A casa que eu Então, morava... pronto. Você quer chiclete? Pode ser. Tá. Acabou. Eu tô na sala de pesquisa. Tá, o que você faz nela? São 2 notebooks que a Erin me entregou? São 2 notebooks. Me lembra quais notebooks você deu pra ele, Erin, por favor? Um tava lá naquele prédio, junto com os troços da energia lá. Aham. Outro, não me lembro. Eu não sei de onde veio esse outro também, eu tô confuso em relação a isso. Não anotei aqui. Mas tava no meu inventário aqui, 2. Eu lembro de um notebook, que foi o que você pegou na sala do anfitrião, eu não sei qual é o outro. Foi antes disso, eu acho. Você pegou no orfanato? É no escritório do orfanato? Provavelmente Isso. sim. Tá, esse é o que Isso. foi acessado já, é o que já foi verificado por eles. Tá, então deixa só um. Tá. Kaiser, você reconhece um dos notebooks como aquele que você Que eu já vi? já viu, com os e-mails... Tá. Eu achei que era um PC de verdade isso daí, desktop. Tá, enfim. Não, era um notebook. Tá. Eu vou pegar esse outro notebook aí que ela me entregou. Vou dar uma olhada fisicamente nele primeiro. Vou tirar a bateria, Tá. vou tirar a parte da placa de trás pra ver se eu acho algum tipo de ritual desenhado, né, mano? Nunca se sabe. Não, você não Depois. encontrou nada. Não? Tá. Então eu monto ele de novo. E aí eu ligo ele, conecto alguns módulos meus de invasão. E vou procurar por documentos apagados, ou que foram deixados lá, ou por algum tipo de rastro. Você só me dá um segundo pra eu achar esse notebook aqui. Fica à vontade, meu amigo. Aqui. O notebook tá no final desse arquivo. Aqui. Tô acessando o meu notebook pra achar o de você. Notebook, achei aqui documentos sobre um RPG chamado Desconjuração, Vou mano. levantar... Tá falando aqui Mestre, que eu o Deus posso do levantar aqui infinito da do mesa- universo vai matar todos Aqui. nós. Oi? Posso levantar aqui da mesa e pegar o envelope do Kaiser, que eu acho que ele nem pegou. Eu peguei. Envelope do dinheiro.
Eu peguei antes, eu peguei junto com o notebook, eu falei. Me dá um usar computadores, por favor. Claro que eu dou, mestre. Toma, minha toma, fala. sua safada, toma. Que isso? Tirei bom. Ok. Porra, 17 é bom, mano. Você abre esse desktop, ele tá com bateria ainda e só tem um arquivo na área de trabalho. Faço assim? Sim. Até o Joey conseguia achar isso aí, tá? Eu abro. Você não leu o nome dele. Qual que é o nome da... eu ia perguntar qual que é o nome. Francisca.exe. Oh, no. Eu ouvi a Erin falando que era a avó dela, né? Francisca Sim. Park. Óbvio. Tá, eu não abro então. Eu volto até lá, onde ela tá. Aqui. Deixa eu falar. Alô, Erin? Oi? O notebook que você me deu. Vem cá, um momentinho. Tá bom. Eu já terminei de fazer as granadas? Ou tô fazendo ainda? Você tava fazendo as granadas? Você não me falou. Vai demorar um Tava. pouquinho pra fazer todas aí. Tá. Beleza. Eu deixo na mesa então e vou lá. Tá. Eu falo assim, Erin, Hã? cuidado. Pode explodir. Quando o Arthur escuta isso, ele chega eu pra só trás, ri. assim, ó. Se explodir, mano. Se explodir é azar, hein? Já fui explodido uma vez. Tô esperando a Erin. Se explodir, eu vou gostar. Mais ou menos, né? Vai apagar os arquivos. Eu vou. Ai, tu chega? Maldade. Pronto. Aqui, eu liguei o notebook que você me deu e tinha esse arquivo aqui, escrito Francisca. Você disse que era sua avó, né? Aham. Eu não abri ainda, eu deixei pra abrir pra caso você estivesse aqui. Eu não sei se esse arquivo tem algum tipo de autodestruição, alguma coisa assim. Então, eu não sei. Eu posso abrir? Você consegue abrir sem que ele se destrua? Sei lá, colocar esses hackers aí, esses negócios aí? Mano, eu vou abrir o CMD do meu PC, Aham. mestrinho. Vou digitar umas coisas que só hacker sabe digitar. Vou procurar se ele tá programado pra se autodeletar depois. Você verificou as peças e não tem nenhum explosivo dentro do computador. Não, autodestruição eu falo dele ser deletado, não do computador explodir. O software, você tenta verificar a programação desse arquivo e ela é completamente maluca. Não faz sentido nenhum. Erin, eu não... São símbolos que você nem reconhece. Você nem sabe como isso é no computador. Eu não sei como isso funciona. Esse arquivo... Uma grande chance de ser fruto de algum tipo de ritual, alguma coisa assim. Eu não entendo a programação dele, então eu não sei o que vai acontecer. Tenta então. Tá bom. Eu vou abrir o arquivo. Você clica Me duas afasta vezes um nele. pouquinho assim. Vocês dois estão olhando pra tela. Eu clico 2 vezes nele, vai. Eu vou pedir pra vocês dois jogarem um fico, teste tipo, de sanidade Eu pra fico mim, por atrás favor. da cadeira, assim. Desgraça! Um teste de sanidade. Mestre, eu consigo ir no banheiro rapidão? Já que eles Consegue ir tão no rolando aí banheiro. Júlio, manda a trilha do anfitrião pra mim, por favor. Esse cara de novo não, velho. Eu tô atrás da cadeira, assim, só Você tá olhando pra de tela. rabinho de olho. Tô, mas eu tô assim, ó, atrás da cadeira. Porra, por que eu chamei a Erin, mano? Ela vai ficar louca, tadinha. 2, Aceitamos o Você sucesso. passou no teste, ok. Calma, vamos lá, vou mandar. Já tá Eu acostumado. falhei, né? Obviamente. Você falhei. falhou? Erin, pode ser uma mais intensa, Júlio. Você percebe quando o Kaiser executa esse arquivo, a tela começa a piscar violentamente em roxo. E fica flicando em diversos tons de roxo violentos. Enquanto isso, Kaiser, você olha pra tela e você vê um símbolo. Aquele mesmo símbolo que você investigava na Deep Web. O que ficava queimado nas telas dos computadores. E que enlouquecia e matava as pessoas. E você perde 45. 8 pontos de sanidade. Nossa, mano. Ai.
Você começa a se sentir atraído. Você não tá. Você vê a tela tendo esses flashes, mas o que importa pra você é esse símbolo. E você começa a ouvir uma voz feminina. Então aqui é a ordem. É bom estar de volta. Só você tá ouvindo isso. A Erin não tá. Erin, você tá vendo o Kaiser tremendo, olhando em choque pra essa tela piscando sem parar. E eu não tô vendo nada de símbolo. Nada, você só vê na tela piscando. Kaiser? Todos esses anos sofrendo. Quando eu podia simplesmente me divertir. Está do lado fácil. E o anfitrião me fez entender isso. Quando eu finalmente entendi o que ele era, eu decidi me juntar a ele. Eu não preciso estar do lado de vocês. Eu não preciso lutar, investigar e ficar sofrendo. Nem você precisa. Você pode abraçar o caos comigo. Abraça o caos comigo. Mais um teste de sanidade, Kaiser. Porra, mano, eu quero fechar. Você vê o Kaiser em choque, tremendo, o olho dele vibrando. Eu dou. Sucesso. Tá, você tá começando a resistir. Você consegue não acordar e você percebe o que tá acontecendo. A tela ainda tá piscando forte. Eu quero fechar o notebook. Você fecha com tudo. E você quebra a tela do monitor. Nessa violência que você fechou. Eu quero pegar o notebook e eu vou tirar a bateria dele fora. Você arranca a bateria. Ela tá quente, ela tá fervendo. Eu vi você tremendo, todo louco aí. Você tá bem? Mas você não ouviu? Claro que eu ouvi. Eu ouvi. Ouviu o quê? Essa moça falando. Moça? Não vi nada. Era uma voz, eu conseguia reconhecer se era uma voz mais de... Era feminina, era uma voz feminina. Feminina, mas eu não consigo saber se era a voz de uma idosa, por exemplo. Você consegue dizer que talvez fosse, sim. Parece, o notebook começou a falar comigo. Eu conheço esse símbolo de outras experiências que eu tive, mas essa voz eu nunca tinha ouvido. Parecia de uma senhora. Você não ouviu? Senhora? Não ouvi. Que símbolo? A tela tava roxa, piscando. Não tinha símbolo nenhum. Eu não sei o que aconteceu, mas eu ouvi uma senhora falando e ela disse alguma coisa sobre conhecer o anfitrião e abraçar o caos e que eu não precisava ficar do nosso lado e que eu podia ir pro lado deles. Ela disse isso? Sim. Você acha que poderia ter sido a minha avó? Erin, pra ser 100% honesto, talvez sim. O nome do arquivo era o nome dela, não é? Eu não sei o que significa aquela sigla depois do nome. É Francisca e .exe é um formato de execução. É o nome dela. Então, eu não sei por que você não viu isso que eu vi, mas foi isso que aconteceu. Por um momento eu achei que eu ia ficar louco. Mas você tá bem? Tô bem. O Bom, que ela disse sobre levar pra... Eu não sei nem se foi ela que disse. Eu não sei se era a voz dela que eles podem ter usado pra colocar nesse notebook, ou se foi... Ou se ela tá de fato envolvida nisso, não tem como a gente saber. Tá. Ela era... Desculpa me perguntar, ela era agente da ordem, né? É, isso. E o que aconteceu, se você não se importar? Eu não sei, Kaiser. Ela simplesmente desapareceu. Estavam acontecendo muitas coisas estranhas em casa. Mas eu não sei o que. Não sei onde ela tá. Eu tento ligar pra ela todo dia. Tá bom. Desculpa. Eu pego o notebook e eu saio meio às pressas, assim. Eu peço desculpa e saio meio correndo na frente. Tá, eu fico meio pensativa, assim. Será que... Eu vou atrás dele. Ok.
Enquanto isso... O Joe ainda tá na mesa, só dando umas olhadas a mais, assim, nos documentos. Estudando eles. As agentes lá de vocês parecem determinadas de planejar, ou seja, o que for que elas estavam planejando. Elas se prepararam algumas armas, foram até os armários delas, pegaram armas silenciadas e saíram dando risada. E Boa conversando sorte, casualmente. gente. Elas nem ouviram, elas só saíram, elas estavam muito concentradas na dela. Tudo bem. Tô acostumado. Ele já tá acostumado. E aí? Bom, agora que a gente já sabe pra onde a gente vai, se alguém precisar recarregar e tudo mais, eu vou dar uma passada na Ivete. E eu sigo pra lá. Vamos nessa. Se preparar e ir pra essa casa? Então vamos. Antes de ir pra lá, eu queria dar uma passada no meu apartamento pra ver se ainda tá tudo lá. Lembrei de um negócio. Eu vou voltar pra sala de pesquisa e eu quero procurar em alguma gaveta minha se eu tenho algum celular dando sopa de alguma investigação que passou. Você não vai ter celular dando sopa assim de graça, não. Nem um teste de sorte, mano. Tanto de celular que eu pego dos ocultistas pra dar uma investigada em arquivo. Tá bom, vai. Eu deixo uma sorte extrema, vai. Ah, mano. Uma sorte Tadinho do extrema. Dante, vai ficar sem Um celular. celular jogado de graça assim. Me comunica por sorte. Morse, Mestre. velho. Oi. Tem o celular do... Normal, celular. Tem o celular do síndico Sidney, mano. Você A tá gente com pede ele? pro Orfeu Você pode entregar usar. cartinha. Se você... Ah, ele tava todo irritualizado, né? Tá, eu vou pegar o celular do síndico. Ok. Que ele tinha mesmo, ele tinha. ele tava comigo. Isso, você pode... Eu tenho do Sidney também. Mas é isso, seu celular. Pera, é o mesmo celular. Calma, tá com você o celular com o do Joe e com síndico? o O do Kaiser. Sidney tá comigo. Tá do meu Calma. inventário. Ah, não, então você que tá com ele, tá bom. O Joey tira o celular do Sidney com... Meio assim, tipo... Gostando de dar pro Dante o celular, mas ao mesmo tempo não muito. Ok. Dante, toma. Ele faz Não sei se tem proposta. lanterna. Obrigado, eu te devolvo depois. Só. Não quero não, pode jogar fora. Não, dá pra mim então. Tudo bem. Obrigado. Eu posso Adiciona só ele no salvar grupo, seu gente. número? Eu não sei o número desse celular. Eu não sei o meu número. Não tem chip, eu acho. Aqui tô vendo que o plano é morto. Ah, meu Eu não- Deus. Eu não sei o meu número. Kaiser, qual é o meu número? Não sei, como que eu vou 3. saber? Você tem que olhar Eu no sei que seu tem um 3 no celular. meio. Eu não sei, eu não me ligo. Ah, depois a gente vê isso. Eu chamo o Kaiser. Kaiser, você não consegue descrever o símbolo pra Agatha, talvez? Na verdade, eu já sei um pouco o que ele significa. É o símbolo de energia. Depois Esse que aqui? Eu não sei, ela tem um símbolo de energia no braço? Você tem o símbolo de energia no braço? Tenho, que a Agatha tatuou. Ah, você tatuou. Sim, você tem um símbolo... Não, você... O seu é de energia? Calma, deixa eu ver o ritual É. que você tem. Então você tem um tatuado, um símbolo parecido com o símbolo de energia, sim. Ele tem algumas outras paradas, mas é de energia, sim. Ah, tá. Sim, era meio parecido, sim. Não era exatamente igual, mas era parecido. Ah. E você vai falar pro pessoal? Eu não sei qual que foi o intuito daquela mensagem, sinceramente. Eu acho que foi só pra mexer com a cabeça de quem fosse abrir. Se você sentir necessidade de falar pra eles, pode falar. Tá. Posso falar com a Ivete? Sim. Alguém mais Eu vou- vai querer ir pra Ivete? A gente faz tudo de uma vez só? Quero. Não, eu já Tá. tenho tudo. A gente faz a Ivete tudo junto. Pra não ter que... Eu queria ir na Agatha também. Tá, então vamos lá. Eu quero na Eu área que do também Douglas queria, eu também queria. Tá, vamos Ao lá então. bonde. Vamos passar pela Ivete primeiro com equipamentos e aí depois o pessoal vai pra Agatha. Quem vai pra Ivete? Eu Eu. tô aqui já. Eu Tá, vou. então todos vocês Tô vão indo pra lá. Ivete. Ela recebe vocês e vamos lá. Hora das compras. O que vocês vão querer? Oi, Ivete, tudo bem? Oi, querida. Vou querer uns virotezinhos. Você tem bastante aí? Ou tem algum número temos limitado? sempre, a gente tá sempre preparado. Quando não tá é porque não tava. Quantos tu vai querer? Quanto custa cada um? Cada 4 custa 20, então cada um custa 5. Beleza, então eu vou querer uns...
Uns 35 virotes. 35? Vai ficar pesado. Tu não consegue carregar 35? Guri, é o teu tamanho. É que eles são pequenininhos e tal. Ah, mas cada 4 é bastante. Não dá. Quanto você acha que eu carrego? Cada 4 virotes pesa 1, Tris. Tá. Caramba, isso... Tá. Então vou querer... Uns 16, vai. Então fica 80. Tá, vou pegar 18. Vou pegar 18. Beleza. Júlio, tá cortando um pouquinho o áudio. Acho que isso tem que diminuir a sensibilidade. Aí. No Discord. Júlio? Tá cortando a música. Eu gostei com o silêncio, só deu um tum. Tambor Diminui pra ficar bem, pra ficar no mínimo, vai vir todos os instrumentos que tá cortando. Tá vendo só o tambor. Certo. O que mais tu vai querer? Por hora só isso. Certo. Kaiser, tu vai querer o quê? Oi, Ivete. Eu vou querer... As balas de M4, mestre, elas são por cartucho ou posso comprar elas individuais? M4 você compra... Vamos lá. A bala M4, você consegue me confirmar qual é o tipo? É 556. 556? Você compra de 10 em 10. Tá, então, calma aí, deixa eu só ver aqui quantas balas eu tenho no meu... Tá, Cada 10 é 1. Tá, cada 10... Tá, Cada 10 até pesa dentro 1. da arma, até dentro da arma. O que você tem no inventário? Foi, Júlio. Porque, tipo, eu tô com 6 balas agora na minha M4, eu quero só deixar a 30 de volta. Tipo, vai aumentar o peso, vai, né, da arma ou não? O que tá no seu inventário tá na sua arma também. Tá. Se eu tava com a cartucho cheio antes, eu posso encher de novo. Você pode encher de novo, isso. E aí fica... Tá, eu vou querer, então, 30 balas. Então fica 90. 90 reais? Eu empurro ele assim. Pode deixar que eu pago essa, Kaiser. Eu tiro meu dinheiro assim e coloco em cima da mesa. Não precisa, senão você vai ficar sem dinheiro de novo, não precisa. Sem dinheiro. Olha isso daqui, daí eu mostro o bolão de dinheiro assim. Não precisa. Tem que pagar as contas também, né, Arthur? Mas eu tô devendo ele, mãe. Não precisa. Não, mas ele ajudou a pagar as contas. Não Tá precisa. bom, então. Vocês estão reclamando, o dinheiro de vocês praticamente compartilhado, vocês moram junto. Exatamente, Arthur, relaxa, tá tudo bem. Eu queria fazer um bom ato. Pelo amor de Deus. Só vim pra isso. Vou embora. Vai sobrar 6 balas. Eu vou recarregar direto na arma já, tá, mestre? Tá. Eu vou deixar o que sobrou no meu inventário. E tu? Mas vou aumentar o peso aqui também. Ela aponta pro Dante. Você tem munição pra essa arma daqui? Eu não sei muito bem qual que ela... Qual arma que você é? A Glock. Uma Glock? Tá. É uma Glock? Claro, é 9mm, temos sim. Quantas balas que cabem nesse pente? Desculpa, é que eu realmente não entendo muito 16. de armas. Desculpa. Você pode me ver, então... 17. Você pode me ver, então, 2 pentes? Posso te ver 2 pentes. Vai ficar... 120. Por eu não fiz 32 balas. Tá, tudo bem. É 34, não? Não, é 17 cada pente. Então é 34, não? Isso mesmo que eu falei, 34. Eu tô falando, meu sono, eu tô cansada. Tá difícil esses últimos dias. Ai. Tudo bem, então. É quanto mesmo? Desculpa, Ivete. Vai ficar 120. Tranquilo, então. As duas. Tudo bem, obrigado, viu? Uma boa noite. Um bom dia, tá vendo? Diacho! Obrigado, Ivete. Só tem nós 3 aqui. Uhum. Eu vou esperar os 2 saírem, eu quero só perguntar um negócio pra Ivete. Ok. Beleza. Vou ficar aqui Vamos tomando um indo copo d'água. Pra Agatha, Dante? Vamos? Vocês saem. Aí a Beth faz um carinho na Jennifer. O que houve? Vou fazer carinho na Jennifer também. Ela sai. Ivete, eu não sei se eu sonhei ou se foi alguma coisa, mas
Você tava vendo algumas coisas em algumas frestas, assim, ou sentindo alguma coisa estranha esses dias? Pra te falar a verdade, eu tô. Tá, então... Eu não queria falar pra vocês, pra não assustar vocês, mas... Mas você já tinha me falado. Eu não aguento mais, na verdade, Kaiser. Por quê? Eu não consigo dormir, Kaiser. Eu não consigo fazer as contas direito. Tá tudo... Eu não aguento mais. É todo dia acordar de madrugada com essa maldita goteira. Eu procuro e não acho. Sempre parece que tem alguém me olhando o tempo todo. Aí você olha pra ela, tipo, desabada, assim, com olheiras profundas, que ela sempre tenta esconder com maquiagem, mas não tem como mais nesse ponto. Ivete, eu posso te pedir uma coisa? Eu não sei se vai adiantar muito, sinceramente, mas... Você consegue arrumar outro lugar pra ficar? Que não lá em casa? Eu não quero te assustar, mas... Eu suspeito que alguma coisa pode estar acontecendo lá. Na coisa nossa estranha. casa? Sim, e eu não quero te deixar em perigo. Eu juro que eu tô tentando descobrir o que tá acontecendo, mas... Pra ser honesto com você, eu acho que não é coisa boa, não. Eu posso falar, eu tenho um dinheirinho guardado ainda, eu posso tentar, talvez, alugar um outro lugar. Eu quero dar R$500 pra ela. Vou falar, toma. Arruma um lugar pra você ficar. Vocês precisam pra missão, César? Você não... Independente da missão, eu só tô na ordem também pra entender o que tá acontecendo, mas a minha prioridade é proteger quem eu amo, então... Por favor, pega o dinheiro e procura um lugar pra ficar, até a gente resolver isso. Tá bom, E qualquer coisa que acontecer de você se sentir assim, você pode vir falar comigo, tá? Eu juro que eu vou resolver isso. Eu vou tirar o dia, então, pra procurar isso. Tá, obrigado. Então, tchau, até depois. Tchau. Bom, pelo menos posso ficar com a Jennifer, né? Pra não ficar sozinha na casa. Mas é claro, eu falo e vou indo embora. Ela claro pega. que pode. Ela faz um tchauzinho com a patinha da Jennifer, assim. Ai, que bonitinho. Eu ia perguntar uma coisa pro Joey. Ele tirou o Joey daqui. Pode falar, mas fala, tanto faz, os bonecos é o de menos. Eu tô voltando. Tá. Eu fui meio escondido lá na sala de computadores. E voltei. Joey, eu te dei a Sakura? O Joey fica vermelho. Sim. Eu entreguei. Entreguei? Tá bom. Obrigado. Idiota. Cara bom. Não foi nada. Eu vou pra um canto enquanto isso. E eu vou ficar olhando pro celular, pensando se minha avó tem a ver com o Kian. Eu fico isolada num canto, assim, meio chateada, assim. E eu fico abrindo as mensagens do meu pai pra ver as mensagens antigas, assim, e ver as fotos antigas. Eu fico fazendo isso. Ok. Vocês, então, que chegam na Agatha, quem chega primeiro? Eu já tô aqui, inclusive. Você chegou bem antes de todo mundo, né? Uhum. Você pegou a Agatha no canto. Ela tava virada de costas. Eu dou 2 toquinhos assim no balcão de madeira. Você... Agatha? Ela... Oi. Peraí, eu tô terminando de organizar umas coisas aqui. Oi. O que houve? Você vê que ela tá com a cara inchada e com os olhos vermelhos. Tá... Primeiro, tá tudo bem? Sempre tá bem. Você precisa de alguma coisa? Ritual? Você quer comprar algum ingrediente? O que houve? Deixa eu te falar. A gente tava no orfanato e meio que todo mundo transcendeu. Alguns conseguiram, outros não. Eu fui transcender. E você sabe da minha história com o Luciano, né? Mais ou menos, eu sei por cima. A gente vive no mesmo corpo. Eu entendo mais ou menos como é isso.
E quando eu fui transcender, eu vi ele. E eu era eu de novo, no meu corpo. E a gente conversou. Só que chegou um momento que eu acordei. Será que eu transcendi mesmo? Eu tenho que fazer alguma coisa? Depende muito. O que você tá falando agora... Eu tenho uma experiência parecida às vezes, sabe? Eu até gosto desses momentos onde eu posso sentir que eu sou eu mesma de novo, às vezes. Mas o que pode ter acontecido com você é que... talvez você não tivesse preparado pra transcender. Nem sempre você tá. Você precisa encontrar as entidades do outro lado. Você precisa se expor ao paranormal pra que ele te aceite de certa forma. Mas tinha eu e o Lu lá. É possível que ele tenha transcendido e eu não? Que a gente tá no mesmo corpo, então... Eu não sei como... Eu não sei como funciona o ritual que vocês fizeram. Eu não sei o que aconteceu. Pra mim é diferente. Talvez ele tenha transcendido. Acho que independe do item que vocês... O item amaldiçoado que vocês levaram ou não. Acho que... Você... Eu não faço ideia de como funcionam as coisas dentro de você, Fernando. Me desculpa. Eu nunca vi um ritual de 2 pessoas no mesmo corpo. O máximo de experiência que eu tenho é de trocar de um corpo pro outro. Então eu quero tentar de novo. Eu quero transcender de novo. Pra isso você precisaria se expor ou ter mais algum tipo de exposição ao paranormal. Não acho que você possa... Acho que quanto mais você se esforçar, mais você vai danificar a sua mente. E não vai te fazer bem. Mas será que eu sou fraco? Porque todo mundo... Acho que só a Erin não conseguiu, mas é porque ela já tinha transcendido, ela tentou de novo. Mas todo mundo conseguiu. Eu não quero atrasar eles. Você acha que mesmo assim é seguro? Que a gente tá indo numa missão agora. Dentro de você tem outra pessoa, não tem? E ela toma lugar em momentos dos encontros paranormais, não é isso? Talvez por isso eu me sinta fraco. Eu acho que é porque você nunca é exposto ao paranormal de fato. É sempre o outro você. Tá bom. Desculpa fazer você perder seu tempo, Agatha. Você não se preocupa. É até confortável tudo bem com você. Ouvir alguém que tá numa situação similar. Eu estendo a minha mão assim pra... Ela fica impressionada, tipo... Ela bate na sua mão ao invés de apertar. Vou dar um high five. A gente vai trabalhar nisso. É. E aí eu saio. Tchau. Tchau. Quando você sai, você cruza por outras pessoas que estão chegando. Quem quer falar com a Agatha? Bea e Dante. Tá. E eu? Vocês chegam mais ou menos juntos. O Kaiser chega um pouco depois. Bea e Dante. Chegamos. Oi, Agatha. Oi, Agatha. Bom dia. Boa tarde já, né? É quase umas 4. É verdade, desculpa. Eu acho que... Tô ficando confuso igual a Ivete. O que vocês querem? Querem comprar ingrediente? O que vocês estão precisando? Eu vim tatuar. O quê? Você vai fazer alguma... é um ritual que eu tenho aqui. E aí eu pego o meu livrinho que eu tenho. Qual ritual? Ok, a gente pode tatuar. Vai ficar 20 para tatuar. Onde você quer? Pode ser aqui, nessa parte do meu braço. Qual é o ritual? É o de descarnar. É o seu ritual. Esse aqui não precisa nem olhar. R$20 a tatuar, você vai ver o círculo tá todo assim, ó, tortão, assim. Antes de você tatuar a Bia, eu posso só pegar algumas coisas que eu preciso passar na minha casa antes de sairmos. Ok. O que você precisa? Eu preciso de 5 frascos de cinza humana e... Ok. E 2 frascos vai miserar, desgraçado. Cinza humana, ok. E o que mais?
5 pra cinza humana e 2 de cinza animal. Ok, você sabe que cinza humana é bem grande, né? Sim. Ok, então você quer 5? Cinzas humanas ocupam 1. Isso Não tinha isso é mudado pra fora 0.5 de game. não? Cinza humana, cada cinza humana é 1. Você não tinha mudado pra 0.5 não? Que aqui uma tá como 0.5. Então é será 0.5 que... eu tô maluco, é isso mesmo. Eu tinha deixado. Tá. Números. Você precisa entender que balancear um sistema em tempo real não é a coisa mais fácil do mundo, seu desgraçado. Vamos lá. 30 cada uma, 150. Tudo bem. E você tem cinza animal também, Agatha? Tenho. Eu tenho... Aqui... Tenho. Papagaio, periquito, crocodilo. Cinza animal custa 10 cada uma. Tudo bem, vou querer 2, por favor. Ok, também é meio. De peso. Tranquilo. Obrigado, Agatha. 170, né? Uhum. Ok. Mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Beatriz, pode ir pro canto. Que a gente vai trabalhar. Eu gosto desse símbolo. Vamos pro canto. Eu quero... alô? Oh, Eu só quero uma corrente, só. Você tem aí? tem. Então eu quero uma corrente, por favor. É 5. Tá bom? Pesa 1. Obrigado. Ah, e você tem uma caneta aí? Tô. Obrigado. Tá, aí eu vou levar a caneta e a corrente, tá? Ok. 5 só? 5 A caneta pega de graça. Quanto que bota de peso na corrente? A corrente é 1. Nossa, fiquei pesado. A Beatriz, então, é levada pro canto pra tatuar com a Agatha. Eu vou perguntar pra ela se ela tem algum outro ritual que eu possa aprender. Alguém me confirma se tá com o livro do estacionamento do Síndico Sidney? Ou deixaram com a Agatha? Deixaram com a Agatha. Tá com o Fernando, tá? Tá comigo. Falei. Tá. Então, não. Tá bem, tem como eu deixar esse mais forte? Não é assim que funciona. Você precisaria de outro item amaldiçoado. Tá bem. Só tentando aprender um pouco mais. Senta aí. Onde você quer? Aqui no antebraço. Ok, vai demorar 1 horinha e pouco. Vai lá. Você, então, passa esse tempo tatuando com a Agatha. Alguém mais vai querer fazer alguma coisa? Eu quero falar com o Joey. Manda ver. Na mesma hora que eu sair. Esse tempo a Erin volta pra terminar as granadas. Tá. Eu preciso que você faça 5 testes de engenharia. Eu tava pesado, fui no armário, deixei 6 balas de M4 no meu armário. As que fracassarem, você não vai conseguir criar. Tá. Bom. Uma você fez. Enquanto isso, vai fazendo aí. Enquanto isso, Joey e Dante. Joey, posso te pedir um favor? Pode, Dante. Eu não tenho carro, nem um jeito de me locomover. Eu queria passar no meu apartamento. Vou ver se meu apartamento ainda tá lá. Certo, a gente pode pedir um Uber. Na verdade, eu queria ir com você. Tem algumas coisas que eu queria conversar. Não sei o que é isso. É Cooler o nome do aplicativo, eu corrijo. Eu não entendo. Tudo bem. Tem um aplicativo, mas é o Kaiser que sempre pede. Kaiser, pode pedir pra mim? Um cooler? Um cooler, por favor. Tá bom, eu peço. Só me diz o endereço. Não precisa Se dizer, bota aí. Eu pago. Bota aí, Dante, o endereço. Tudo bem. Deu 3 de 5, né, K? 3. Tá, o que isso significa? Você tem 5 granadas e 2 delas não funcionam, mas você não sabe quais. Oh, no! Eu que não vou pegar nisso aí. Ainda bem. Oh, não! Oh, não, não, não. Elas só não funcionam, elas não vão explodir na sua mão. Tá. Você vai atirar e não vai acontecer nada. Tá. Posso só na Ivete comprar mais munição? Você pode, ao invés de comprar mais munição. Vamos dizer que já fez isso, só pra não... Tá. Vou botar mais um cartucho aqui. Ok. É isso então o que vocês querem fazer agora? Só isso, esperando. Eu vou com o Dante pra casa dele. Tá, então Dante e Joey vão juntos
pegam um cooler e vão juntos pro apartamento do Dante. Dante, você chega no seu apartamento, você quer descrever o local? Cara, eu preciso confirmar uma coisa com você antes, mestre. Rapidamente, sobre isso. Eu morava com o Léo e com a Jasmine, certo? Num apartamento, isso, mas era principalmente você, o Léo aparecia às vezes. Tranquilo. Então, era um apartamento bem pequeno, era basicamente um estúdio que era pra só uma pessoa, mas que foi improvisado pra caber 3 camas. Tá. E aí tinha meio que uma cama na parede assim, outra cama maiorzinha no chão e tudo bem simples, cara, não tinha muita coisa lá. O prédio inteiro também era bem simples, vocês não tinham praticamente dinheiro nenhum. Você chega e você encontra ainda a chave escondida e o apartamento tá exatamente da maneira que você deixou, só que completamente empoeirado. Ele ficou quase... ele ficou uns 10 meses vazio. Tá com cheiro de mofo assim, mas tá do jeito que você deixou. Joey, eu queria vir aqui só pra ver se eu achava alguma coisa sobre o Léo. Eu não falei pra todo mundo, mas o Léo morava comigo, com a Jasmine aqui. No apartamento ele vinha de vez em quando e eu só não consigo acreditar que ele fez tudo aquilo que tava escrito. Não consigo. Eu imaginei que tinha algum outro motivo. Mestre, eu peguei esse documento aqui, tá? Do Leonardo Gomes. A ficha, pode ser. Porque eu queria conversar com o Dante sobre isso. Só que eu quero ir pra outra sala. Pode ir, vamos junto lá. Enquanto isso, os outros jogadores, a gente vai pro intervalo assim que terminar a cena deles. Então, se vocês quiserem já ir pro banheiro, essas coisas estão liberadas. Eba! A gente vai pro intervalo Valeu, assim valeu. que a gente voltar. Valeu. Aqui. Aí, pronto. Dante, você disse que o Leonardo Gomes era uma pessoa boa. Sim, a gente ajudava as pessoas na rua. Eu, ele e a Jasmine. Jasmine, essa da ficha que morreu a facadas? Dante, Eu visivelmente fechei a cara quando você falou isso. Dante, eu sei que isso não é necessariamente fácil e tem muita coisa acontecendo. Mas o que aconteceu? Quem matou ela? Não sei. Mas ela foi esfaqueada no local? Eu não sei. Eu só encontrei ela assim, eu tentei salvar ela, mas não consegui. Você acha que foi o Leonardo? Não, impossível, não. Você acha que foi o Luciano? Eu não sei, não foi no mesmo dia que aconteceu aquilo comigo com o Léo. Aquilo foi muito depois. Vocês não estavam juntos no ritual? Não, a Jasmine já tinha morrido. Certo. Bom, Isso foi há muito tempo atrás. você sabe quando que o Leonardo começou a não ser uma pessoa legal, talvez? Eu nunca vi nenhum tipo de indício dele, assim. É por isso que eu não consigo acreditar em nada disso que tá escrito. Quando a gente conversou com Nathaniel na sala, ele falou que o Léo era conhecido no meio dos ocultistas. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Eu achei que ele era que nem eu, que usava isso como um meio pra ajudar as pessoas. Eu acreditava que isso podia ser útil pra ajudar todo mundo, mas eu ainda quero acreditar nisso. Eu ainda acho que o Gal tá manipulando ele, não faz sentido. As coisas que a gente viu lá no orfanato, na Santa Menefreda, as coisas que o Gal fez, que ele fez a Noob fazer, só não faz sentido, não faz. O Léo não faria parte disso, ele não faria. Impossível. É isso que eu acho, não é mais o Leonardo Gomes. Não é mais o seu amigo. Era ele, sim. Assim que ele me viu, ele veio também. Enquanto a gente tava. Eu parei de conversar e comecei a procurar alguma coisa, pra ver se o Léo deixou alguma coisa lá. Você não precisa nem dar um procurar, tá vazio. Ele nunca. Você foi na esperança falsa, mas você sabe, ele nunca deixava nada lá. E agora, olhando em retrospecto, isso você enxerga de maneira diferente. Não tem nada pessoal dele lá. Consegui encontrar alguma coisa?
pra voltar. Só saia do apartamento e segura a porta pro Joey sair. Olhando pro chão. Certo. Vamos lá. Eu não sei pedir o carro. Nem eu. Vocês vão a pé, então. Vocês voltam a pé, deve dar uns 20 minutos de caminhada. E enquanto isso, a gente vai então pro intervalo, pra vocês encontrarem todo mundo na base e ir pra casa da mansão endiabrada. A gente volta em 5 minutinhos. Certo. Deixa eu subir aqui. A gente volta em 5 minutinhos. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo e vamos nessa. volta. Lembrando,
ordemparanormal.com.br acabamos de lançar a nossa nova coleção de estampas do Ordem Paranormal. Estampa da Injustiça, tem estampa da logo da Ordem, que é uma das minhas preferidas, tem estampa da Desconjuração. Manda ver, tá aí pra você, disponível, ordemparanormal.com.br. Obrigado por ter assistindo. Caralho, estamos de volta. Gostoso isso aí, hein? Todo mundo, obrigado, mano. Eu sei que as estampas novas são realmente muito gostosas, velho. O Calango tava comendo um negócio muito bom ali. Uma bisnaguinha, mano, da hora. Não voltou ainda não, né? Não, voltou. Claro que voltamos. Senta aí. Não voltou não. Voltamos. Tris, a gente voltou. Voltou. Eu tô brincando, Tris. Ela Calma, foi gente. embora. A gente voltou. A gente tá aqui, a gente tá ao vivo. Voltou mesmo? A gente tá ao vivo. A gente tá ao vivo. Tempo é uma coisa que a gente compartilha. Isso. Tá tudo certo. Voltou mesmo. Como assim vocês já tinham voltado, velho? A gente voltou, mano. Ok, Tá bom. vamos lá. A gente volta então. Dante e Joey voltaram caminhando porque eles não sabiam pedir um cooler no celular. Nesse nós tempo, tomamos no Beatrice já preparou já tá tatuada. A Agra terminou a tatuagem. Vocês todos estão equipados e a Erin também terminou de preparar as últimas granadas dela. O que vocês fazem? Onde tá todo mundo? Todos Eu vou estão na ficar base, esperando. Eu vou ficar esperando nessa primeira mesa aqui. Sentado, fumando Já tá cigarro, na jogando. terceira mesa, seu... Eu vou jogar um jogo. É. Um jogo. Tô jogando um joguinho no celular que é o Gelo Pago. Entendi. Tô jogando Ele ele. tá jogando o famoso Gelo Pago, nos jogos mais populares do momento. Dá um teste de destreza, ver se é bom no Gelo Pago. Ah, claro que eu vou ser bom, mano. O Peidais. Claro que eu vou ser bom. Oh, não! Perdeu normal, top foi 20. normal. Chegou top 20 mano. na partida. Não mandou muito bem, velho, não. Quase ganhei, mano. Vocês todos já estão... Vocês encontram o Kaiser jogando o Paid Ice. E aí, pra onde vocês vão? Bom, pessoal, eu acho que a gente já sabe pra onde ir. Quanto antes a gente for, melhor. O Tristan chega... Ih! Morreu, otário! Aponta pra cara do Kaiser. Até eu ganho de você no Paid Ice, velho. Eu começo a ficar irritado. Eu olho pro Tristan com raiva assim. Eu vou ganhar na próxima. Bora, Du. Não, agora não. Não, agora não, né? Sai Agora a gente tá daqui, indo pra Du, sou casa eu. investigar. Tá, outro dia, quem sabe. Let's go. Trio. Cadê o resto do pessoal, Arthur? Eu saio de perto de todo mundo, subo as escadas. Ué, Eu me aproximo aqui e falo, vamos, pessoal. já foi todo mundo? Eu tava esperando todo mundo, né? Vocês estão todos no tá bar? indo. Acho que a gente chegou. Tá, já. vocês chegam no bar. Vocês não precisam dizer o lugar, eu não tô nem mostrando o mapa. A gente tá mais no roleplay agora pra entender pra onde vocês estão indo. Ah, tá. Perfeito. Certo. Tá. Eu e o Dante Vamos- chegamos então juntos ali no... Tem dois Joey Vocês aqui na porta, vocês estavam no bar enquanto o Kaiser Carregando tava bullshit. jogando, conversando com o Tristan. Vocês ainda têm a van alugada por mais um dia. O valor cobrado de 50 da diária por quem? Quem vai pagar essa conta aí? Kaiser. Calma, pera, o quê? Que tem que pagar? 50, Desculpa. 50 pila da diária da van. Por Arthur, que agora tem Pode mano, deixar comigo. Arthur, eu quero chamar o Arthur só antes de chegar na van. Eu falei com a Ivete, ela continua vendo as mesmas coisas, ouvindo aquela goteira e tal. E aí eu falei até a gente voltar pra ela ficar em, sei lá, um hotel ou algum outro lugar. Porque eu, sinceramente, acho que tem alguma coisa naquela casa. Eu não sei se foi a você melhor acha que é na decisão. casa? Então, eu não sei, porque eu, você e ela, né, estamos vendo coisas e a única coisa que a gente tem em comum é que a gente mora no mesmo lugar. Ela podia morar um pouco perto, então, pra caso ela veja alguma coisa, a gente consiga ir lá. Não, conhecendo ela, provavelmente ela não vai muito longe. Então, tá bom. Se você decidiu, eu apoio. Tá, era só isso mesmo. Tá. Enquanto eles estão conversando, mestre, eu quero jogar um pouco de Tetris. Ok, dá um destreza aí, vê se você consegue bater o recorde do Samuel e do Kaiser. O Kaiser tá em primeiro, o Daylight Demon tá em segundo. Não deve passar fome, coitado. E você precisa tirar um extremo, você precisa tirar um 20 aí. Ah, eu fracassei, mano. Eu sou meio ruim. Eu fico... Gente, vocês sabem como... As peças aqui eu não entendo direito. Eu não Eu tenho sei. a menor ideia de que jogo Eu vejo ele ridículo é fazendo esse, direto, cara. eu consigo. Tá com destreza? Quanto que deu?
Deu 8, deu fracasso. 8? Tá, você não chegou nem perto do ranking deles. Não, eu não entendi. Ele tá jogando tudo errado, assim, o Arthur, você chega e ele tá tipo... Que troca? Ele tá cheio de buraco na torre Nossa, tá mandando bem, mano. Tô? Caralho, Nossa, mas eu pra perdi caramba. rápido. Perdeu? Você sabe jogar? Eu achei que você ganhou. O Tristan chega em você e te dá um tapinha no ombro. Ei, eu vi que você tá com uma cara um pouco estranha, você tá bem? Mais estranho que o normal. Ei, eu sou estranha? Sim, mas eu gosto. Eu escuto o que o Tristan falou pra ela? Não, você tá jogando. Eu queria virar e falar, é mesmo? Tô mais ou menos. Aconteceu alguma coisa? Você quer conversar? A gente conversa no carro. Tá bom. Se você quiser. E aí, rapaziada, bora? Bora. Eu tô passando e já tô Vamos pra indo. essa casa matar uns demônios! Aí, Kaiser. Eu não vou O Fernando pagar. bateu só seu recorde aqui. Sério? Eu vou correr até a máquina. Não, eu paro ele, eu boto a mão no peito. Não, só depois da missão. Não acredito, eu não acredito. Eu vou pra van resmungando, eu não tô... Mano, a torre dele tava muito linda. Eu saindo assim. Tá. Vocês vão- Alguém paga a diária aí dessa bosta que eu não vou pagar, não. Ele vai sair automático depois, não se preocupe. Antes do Tristan ir, né, pra van... Tristan, você acha que minha avó pode ter alguma coisa a ver com esse tal de Kian? A sua avó com que... Bom... Na ficha tava dizendo que ela foi responsável... por matar ele, né? Junto com o Veríssimo e o Arnaldo. No notebook, quando o Kaiser abriu e tinha um arquivo chamado Francisca. E algumas siglas lá. Quando ele abriu, ele falou que viu um símbolo. Ele ficou meio louco na minha frente. Eu não vi nada, eu vi só a tela piscando em roxo. Mas ele disse que uma mulher falou com ele. E falou que era alguma coisa de encontrar Kian, se juntar a ele. Você tá de sacanagem. Eu não sei se pode ser minha avó, eu não vi nada. Ele falou que viu um símbolo parecido com um símbolo de energia. Eu tô muito confusa. E tá tudo bem com o Kaiser? Acho que tá. Acho que tá sim. Bom, vamos ficar esperto então, né? Você acha que a gente deve falar isso pro pessoal? Bom, eu acho que todo mundo tem que ser aberto o tempo todo, tem que ser honesto, não tem por que manter segredo, mas... Você acha que a sua... Mas aí envolveria uma traição de agente da ordem, não? Eu temo muito por isso. Bom... Eu não sei nem o que dizer. Eu tô muito confusa. Vamos pra van. Vambora, a gente vai... Eu vou pensar sobre isso, eu não... Você sabe que eu sou meio burro com esse tipo de coisa. Mas eu vou pensar. Vocês então chegam na van. O que Foi tá mal, acontecendo? eu tava rindo. É porque eu fui olhar pra van, tinha muito boneco do Dante. O Luba copiou e colou o Dante 50 vezes na van, velho. Eu olhei a van, mano. A van lotada de Dante, eu fiquei que isso, cara. Não, e foi muito bom o hacking, eles excluindo um por um, era só tipo de selecionar tudo. Eu com medo de descobrir o mapa, velho. Vamos lá. Vocês então pegam a van e seguem... Quem dirige? Eu? Vocês seguem em direção ao endereço. É uma cidade que é bem próxima de São Paulo. Ela fica tipo a 40 e poucos minutos da grande cidade. Canadense fica tão perto. Fica bem pertinho de São Paulo canadense. Na van eu quero contar pra eles. Ok. É tipo uma daquelas cidades que você nem diria que é outra cidade. Você nem viajou por muito tempo, assim. Você chegou bem rapidinho, você já tá ali em canadense. Quase uma extensão de São Paulo. E no caminho, mestre, enquanto carrega o mapa, vocês podem ir conversando. A van tem Bluetooth? A van tem Bluetooth, podemos colocar uma Bluetooth. Tá, eu quero colocar uma playlist do Nickelback pra gente ouvir enquanto a gente vai. Coloca dos dragões metálicos, coloca dos dragões metálicos. Dragões metálicos. Dragões metálicos já tava na van já. É lógico, é lógico.
lógico. Vamos carregar Eu quero o tirar, mapa, mano. O Arthur dá uma batida assim no sobretudo. Aí ele. Um maço novinho, nem usei. Caramba. Tira assim, cigarrinho. Vocês então vão indo em direção à casa. Enquanto carrega o mapa, vocês podem ir conversando na van. A Erin queria contar o bagulho? Aham. Então, guys, quando o Kaiser abriu o notebook, tinha um arquivo chamado Francisca. E ele abriu e eu comecei a ver a tela piscando em roxo, mas ele disse que viu um símbolo parecido com um símbolo de energia e ouviu a voz de uma mulher. Diz aí o que ela falou. Kaiser. Ela falou... Bom, Pode era uma... engolir primeiro. Obrigado. Ela... bom, era uma... Parecia ser uma voz de uma senhora, não dava muito bem pra reconhecer por causa do... né, de ser um alto-falante e tudo mais. Basicamente, ela falou que a gente não precisava ficar desse lado, que a gente podia se render pro caos e fazer parte do outro lado também. Foi só isso. Eu temo que possa ser a minha avó, a Francisca. Como a Erin não escutou a voz, então não tem como ela confirmar, mas... porque eu não conhecia ela, mas provavelmente era ela, sim. Mas, Kaiser, o que a voz dizia pra você? Foi o que eu disse. Ela chamando a gente pra... Falando que a gente não precisava ficar desse lado, que a gente podia ficar do lado deles. Falando que a gente podia... que eu podia abraçar o caos e que eu não precisava ficar desse lado. E que eu podia me render ao outro lado também. Eu tô com uma dúvida. Mas o outro lado? Você trabalha com o outro computador, lado... né? Aham. Como é que você abriu um arquivo que você não conhecia? .exe? Você tá maluco? Não era o meu computador. Então tá tudo bem, desculpa aí. Espera, Erin, você falou que a sua avó tá desaparecida, não é? Aham. Faz um tempo já. Ela trabalhava pra base. Mas ela entraria no computador? E chamaria o Kaiser? Eu não entendo isso. Dá pra entrar no computador? Dá pra entrar no ritual... Eu não sei até onde vai o ritual. Eu tentei dar uma olhada na programação do arquivo e eu não tava entendendo nada. Era uma linguagem que eu não conhecia. Erin, eu sinto muito. E você não tinha entrado... Você entrou por causa de um demônio virtual, não foi não? Uma parada assim? Sim, na ordem foi. Você não acha que pode ser um bagulho parecido, não? Sim, essa é a minha teoria. De que era um demônio virtual. Eu cheguei a ver o símbolo do ritual de energia no monitor, assim como eu vi das primeiras vezes que eu solucionei o problema que eu vim pra ordem. Então provavelmente sim, era assim. Ela falou só isso ou teve mais coisa que você não se lembra? Eu acredito que tenha sido só isso, Erin, desculpa. Então, mas ela não falou nada sobre o Kian, então? Não. Ufa, pelo menos isso, ele olha pra Erin. Eu não sei. Eu tô muito confusa, eu não sei onde ela tá, eu não sei o que ela tá fazendo, eu não sei se ela tá bem. Eu sei como é. Bom, aqui, eu olho pela janela. Vocês começam a chegar num condomínio fechado. Vocês veem uma faixa assim e tem uma guarita dizendo... Me dá um segundinho só. Condomínio azul? Condomínio azul, isso, exatamente. Vocês param e tem um guardinha. Quem vai falar com esse guarda? Eu não. Opa. Eu já me escondo aqui, atrás do... Ele tá esperando o Fernando abaixar o vidro, né? Que ele tá dirigindo. Opa! Você vê um guardinha meio gordinho de bigodinho, assim. Opa! Oi, meu querido. Pode ajudar? Bom? Pode sim. A gente tá indo... Como é que é mesmo? É nome? Calma aí, não, pera, o nome do lugar que a gente vai... O nome tem o nome. Calma aí, é que eu não sei nada, eu tô dirigindo. Endereço. Aqui, tem uma moça. Ô, moça, aí eu aponto pra Bia. Ô, moça. Oi. Vem aqui. Tô indo. Eu tô dirigindo pra ela, é que eu sou o motorista do cooler. Lábia. Teste lábia. Ah, mano, por que você não falou a verdade só, velho? Ah, não, velho.
sucesso normal. Ok. Pode continuar. Eu sou motorista do Cooler, conhece? Não, claro, sim. Tá indo pra onde? O endereço? E aí, moça? É o seguinte, eu tentei olhar aqui, mas não tá, os documentos não estão na rua, então eu não encontrei. Você pode falar o endereço? É exatamente por isso que eu pedi Casa pra 11, você. número 27. Rua 21. 21. 11. 27. Então, a gente tá indo na Rua 11, Casa 27. Rua 11, Casa 27, senhor. Estão indo aonde? Lembrei. Na Rua 11, Casa 27. O que vocês estão indo fazer lá? Vídeo pro YouTube. Como assim, Vitor? Vocês vão gravar dentro da casa da mansão diabrada? Então, Né? aparentemente, você tinha me falado que... Ó, eu vou só falar o que ela tinha me dito, tá? Lábia Tava também, no- Beatriz. Tá. O que tava no cooler, ela falou que o Leonardo Gomes, acho que é amigo dela, morou na casa. E falou, Isso. acho que não sei se era dono ainda, e falou que ela podia entrar pra gravar. Mas ninguém mora nessa casa. Faz uns 2 anos só que é o último que morou na casa. Não conheço nenhum Leonardo do condomínio. Por isso até a Então, gente queria dar uma olhada. Fracassou, né, Beatriz? Uhum. Então, ele falou que... Ela me disse, né? Que esse menino aqui, esse Leonardo Gomes, ele é dono da casa, só que ele tava alugando. E falou que tava tudo bem. Ele não ligou pra cá, não? Pra avisar a gente. Vocês têm certeza que esse é o endereço certo? A mansão endiabrada, vocês querem ir? Ninguém... Ó, Isso. eu pego meu celular assim, ó. Ó, tá aqui no aplicativo, ó. Condomínio azul. Só não tem o resto, né? Mas tá condomínio azul canadense. Bom. Você não consegue perceber que isso aqui é um cooler? É um cooler black. Não, Ela tudo tá com bem, os equipamentos de eu gravação tô... aqui atrás. Só tô achando estranho, eu não tô desconfiando de você, tô só preocupado. Não, fica tranquilo, a gente não vai vandalizar Vocês sabem que nada. essa casa é amaldiçoada, né? Que tem fantasma. A Erin aparece com A gente é meio cético. um microfoninho, assim, de gravador, assim, atrás da cabeça, assim. Pra mostrar. Inclusive, senhor, não é querendo cortar um pouco o suspense e tudo mais, mas você sabe que essa casa ela é mal assombrada, mas é tudo que planejado, né? Não tem muito mal assombrado lá. Claro que tem. Todo mundo que morava lá desaparecia, não é não? É o que dizem os boatos, assim. A gente é meio cético, a gente queria só dar uma olhada, não precisa se preocupar com a gente. Me A dá gente o não zap vai- de vocês então, e aí eu mando uma mensagem mais tarde pra tentar entender o que tá acontecendo. Claro, anota aí. Eu passo todos os números certos, menos o último. Ok. O último eu troco. Ok, ele marca aqui. Tá bom então, eu vou deixar vocês passarem agora. Eu vou ficar esperto. Qualquer coisa, se eu não ver vocês de noite, ou se eu não ver vocês, mensagem de vocês, eu vou chamar a polícia. Tá bem, Tá bom. obrigada. Você quer passar o seu número? A gente anota aqui. Eu mando mensagem Aí aqui, qualquer você me adiciona. Aí ele pega. Aqui, ó, manda aí. Pro Percebeu? Beleza. meu celular. Eu vim com o celular errado. Manda Eu aí tô esse daí com- então, o número. Tá. Putz, esse aqui é da minha mulher, eu não sei o Eu número. passo o meu, eu chego assim. Você quer passar o seu, Arthur? Lógico. Arthur é o meu ajudante do cooler. Quanta gente? Dante Quantos é tem? outro. Quantos estão entrando? Eu sou o câmera. São 5? Contando com o Arthur? Sem contar eu, né? Tá bom então. Me passa teu número aí. Toma, você passa o número certo? Eu ouvi ele falando assim como Passei. Tá, esconde. ele te manda uma mensagem, você recebe. Entra embaixo do Você banco. vê a foto dele assim, ele é meio de baixo, assim, com o bigodinho dele, ele é meio gordinho. Que fofo. Qual que é o nome dele? Qual que é o seu nome? Ao seu! Tá bom. Ao seu dispor! Ao seu. É planejado. É. Eu vou te adicionar. Então tá bom. Eu vou deixar aí, qualquer coisa vocês mandam mensagem depois. Cuidado com essa casa, viu? Não sei o que vai acontecer lá dentro.
Não sei se valeu a pena porque o perigo de gravar esses vídeos aí. Mas vocês têm permissão, né? Depois Da proprietária da imobiliária? Inclusive, seu tio, deixa eu te perguntar. Você já foi na casa? Claro que não, tá maluco? Eu tenho família pra... Você não tem coragem de ir? Você não quer ir com a gente? Ah, sai daqui! Ele aperta o botão pra abrir a catraca. A catraca não, né? O bagulho que esqueci o nome que passa o carro, mano. Cancela. Seu, qualquer coisa, manda mensagem aí pro menino. Já mandei, já recebeu, já me adicionou. Mandou até uma figurinha aqui. Junto. Mandei mesmo, eu ia falar isso agora. Eu mandei uma figurinha do Kaiser, mano, comendo todo torto, assim, só porque... Ai, meu Deus. Você mandou aquela figurinha? Sim. Esse aí é nosso chefe, acredita? Menino, eu tô escondido. Errado. Bom, seu, brigadão, viu? Qualquer coisa me manda mensagem. Tchau, seu. Tchau. Tudo certo. Cara, ele acredita mesmo que a casa é amaldiçoada, ele aceitou esse emprego. Cara simpático ele, eu gostei. Ah, eu gostei dele também. Eu fiquei triste que eu menti pra ele, mas eu menti pra ele só por desvio de caráter mesmo, porque eu não precisava ter mentido. Eu também acho que não, viu? Vocês começam a se dirigir então, seguindo o GPS. E vocês percebem que o condomínio ele tem várias mansões muito imponentes e bonitas. Muitas pessoas bem ricas moram aqui. Poucas mansões têm muros ou cercas, já que o condomínio aparentemente era para ser bem seguro. Então, vocês enxergam, virando uma esquina, uma casa que se destaca no meio de todas as outras. Apesar de ser uma mansão de 2 andares, bem grande, ela não se destaca por ser maior ou pela imponência, mas sim por causa de uma aura maligna. As paredes dela são sujas e abandonadas, tem rachaduras nas paredes de pedra. Algumas janelas estão rachadas e embaçadas com poeira. A grama é um pouco mais acinzentada, apesar de bem cortada. E tem uma grande piscina vazia ao lado da casa, que adiciona um ar mórbido a ela. Ela tem uma grande varanda no 2º andar, com um pequeno cercadinho de madeira ao redor. E vocês chegam na frente dela. No geral, ela tá em mau estado? Ela parece abandonada, mas ela é bem grande e bonita. E imponente, assim. Tá. Mas ela tá rachada e ela tem uma aura estranha vindo dela. Vocês não sabem nem explicar, mas ela causa um mal-estar ao olhar pra ela. Joey puxa a máscara dele pra cima, olha pra trás. Vocês veem à frente, tem uma outra casa bem grande e bonita. E mais à direita também tem uma outra casa um pouquinho menor e mais simples, de um andar só. Que tem uma casinha Elas parecem abandonadas também? Não. Elas parecem ter gente morando. Tá louco. Eu não moraria no e vai descendo já. Eu vou descer também. Vocês estacionam onde o carro? Eu vou deixar... Na frente mesmo da casa, não? Na frente aqui? Deixar no meio da rua. Na verdade, não. Eu não quero estacionar na frente. Eu quero estacionar na casa do lado. Qual? Da direita ou da frente? O da direita. Tá, você estaciona mais à frente aqui então, né? Porque qualquer coisa... Esse carro não é nosso. Tá. Cara dissimulado, mano. Não, o cara é muito maluco. Muito maluco. Mano, vai que tem alguém aí que fura nossos pneus. Eles não vão achar que isso aqui é nosso carro. Mano. A gente chama um cooler. É mais suspeito o carro tá na frente de uma casa onde ele não vai. Os caras chamam guincho. Tá, vocês todos chegam aqui. Eu falo pro Fernando, estaciona no estacionamento da casa. Tá bom. Alguns de vocês ficaram perdidos no meio da calçada aqui, só se puxarem lá pra direita. Não tem problema. Gente, eu volto pra estacionar no meio. Tá, você dá ré então, você estaciona aqui nessa área aberta, né? Ele podia estacionar na garagem aqui. Aí. Tá lá. Mas eu quero ser o último a sair do carro, mestre. Ok, você estaciona aqui e todos vocês saem do carro, podem se colocar do lado da van. Quando todo mundo sai do carro, eu puxo do meu bolso um calmante, eu tomo e eu pego uma Glock. Tá. Agora é mais ou menos umas 6 da tarde. Deixa eu abrir aqui algumas coisas que eu preciso deixar preparadas pra vocês. Eu vejo que ele tomou o calmante? De chegar. Você viu, sim. Se ele não escondeu, você viu. Não escondi. Eu só esperei todo mundo sair, mas
Não precisava ser segredo. Ok. Tá. E esse aqui também. Pronto. O que vocês veem, logo ao lado da garagem, tem uma porta mais à esquerda. Você tomou um calmante, você usou o calmante Eu tomei um calmante. Tá. Você vai o que o calmante faz? Você vai ter vantagem em alguns testes de sanidade. Quando você tiver uma teste de sanidade, você vai ter vantagem, mas você vai ter desvantagem em testes físicos de correr ou reflexos. Quanto tempo dura esse efeito? 8 horas. Nossa. Porra. De sessão. Vou comprar esse Dorflex aí. Forflex. Dorflex. Bem flex. Ok. Vocês veem que aqui, logo aqui ao lado, onde eu tô mostrando, bem onde o Dante tá olhando, tem uma porta fechada, de madeira. Tem outra porta mais à frente aqui, a porta da entrada principal. E em cima tem aquela varanda. Gente, antes da gente entrar, eu posso ver se tem alguma coisa paranormal aí dentro. É uma boa ideia. Eu acho justo. Agora você já tem celular aí, ó. Não precisa usar o nosso. Pega o celular lá do nosso camarada lá, Sidão. E começo a canalizar a energia, meu olho começa a brilhar amarelo e eu abro o terceiro olho, mestre. Você quer reconhecer alguma atividade paranormal na casa, né? Você que tem alguma criatura. Tem. Criatura, objeto, pra caralho. Negócio paranormal. Tá, eu vou rolar. Você não consegue reconhecer sanidade, exatamente. Né? Você tem que rolar de sanidade pra ver se você perde sanidade nesse ritual. Você não consegue reconhecer exatamente de onde, mas essa casa é maldita. Essa casa é terrível. O que você sente vindo de dentro dessa casa e na área ao redor de onde você tá é mais forte do que você sentiu no orfanato. Puta que pariu. Aí eu tomo um susto, ando pra trás assim. Gente, o que quer que tem aqui é muito mais perigoso do que tava no orfanato. O Tristan, ele olha ao redor. Rapaziada, eu acho que é melhor a gente tomar cuidado, senão pra pelo menos os vizinhos não estranhar, né? Que a gente tá invadindo aqui, ou sei lá. O pessoal de condomínio fechado se preocupa por qualquer coisa. Qualquer coisa a gente esconde essas armas, não pega arma ainda não. Vamos fingir que a gente tá gravando vídeo. Porque senão eles podem ligar pra portaria e perguntar o que é essa galera com arma e estranho. O Joey ignora a sugestão, se abaixa pra ver se essas marcas de pneus são recentes. Não são recentes. Não Tá, precisa nem, você consegue ver que é bem. É só meio que sujeira mesmo. Antigo. Aqui tem uma porta, certo? Aqui ao lado tem uma porta, sim. Vamos aproximar da porta, colocar a mão na maçaneta. Ela parece ser bem grande e resistente. Tá, eu vou colocar o ouvido. Mais ou menos aqui. Aqui ó, onde eu marquei. Você coloca o ouvido, dá um escutar pra mim, por favor. Escutar. Será que eu escutei? Vamos descobrir agora. Tô clicando e não vai. Alô? Aí foi. Aí foi. Bom. Tá anoitecendo, tá? O ambiente tá ficando um pouquinho mais escuro. Aqui. Ai, que legal. Você deu quanto? Bom? Bom. Tá. Você coloca o ouvido e você não escuta nada vindo de dentro. Gente, antes da gente entrar, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tomei um calmante, então o Lu não vai aparecer hoje, provavelmente. Fer, você dá conta do recado, viu? Relaxa. Obrigado. Qualquer coisa você pode ficar atrás de mim. Eu fico muito feliz que a Karen confia em mim e ganhou 5 de sanidade. Não? Vou abrir a porta, gente. Eu abro a porta. Trancada. Não vou abrir. Eu venho aqui pela frente. Olhar pela janela. Ok. Da frente. Aqui na direita tem uma janela bem exatamente onde você tá vendo. Você pode pegar a sua lanterna. Tá bem escuro lá dentro. As janelas são meio embaçadas, mas você consegue usar sua... Deixa eu só ajeitar. Eu tenho uma ideia. Aí, pronto. Portas trancadas não são um problema pra mim.
Eu me afasto. Tô brincando, não vou fazer isso. O Joey, ele aponta, pode apontar sua lanterna lá pra dentro, Joey. Saudades. Tenta diminuir bastante o peso lá no seu negócio. Você olha por dentro da casa e você vê uma sala de estar bem ampla. Mas a janela é meio embaçada, você não consegue enxergar direito lá dentro. Mas é isso que você tá conseguindo enxergar. Aí, eu só não arrombei aquela porta porque ia fazer muito barulho, tá? Eu não tava com medo dela, não. Eu sei. Eu chamo o Arthur. Arthur, tenta abrir a porta da frente. Com cuidado. Por enquanto tá livre. Tentei. Você tenta abrir, ela tá trancada também. Ok. Então eu tenho uma ideia. Você essa aquele porta. kit de abrir porta? Eu? É. Eu lembro que Vou você tem que checar usar agora. lá Vou na... checar agora. enquanto Mas a eu acho gente que tava quebrou, né? procurando. Depois que você usa. Gente, eu tive uma Aqui, ó, ideia. eu tenho. Ferramenta de arrumamento. Tá bom, não esquece. Posso usar? Teste Como é de que chaveiro usa? com vantagem. Chaveiro? É. Tá bom. Por causa do seu kit. Vou lá. Chaveiro. Fracasso. Mano, eu tenho um de chaveiro. Tira 20. Chaveiro pega no breu. Vocês veem o Arthur tentando abrir, mas ele não sabe o que fazer com esse kit, ele só comprou. Arthur, Eu posso tentar, sei lá, quebrar a maçaneta? Vem aqui, gente. Vem aqui. Eu tive uma ideia. Volta pra outra porta. Sei lá, com engenharia? Eu vou não, voltar. Eu vou voltar aqui pra outra porta. Ok. Eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Mas é o seguinte, vai fazer barulho e eu acho que ia ser melhor a gente só entrar rápido. Depois. Kaiser, você vai chutar a porta. Eu olho pro Joey. Vou. Não quer que eu chute? Não quer que eu Deixa- chute? Deixa comigo. Eu me afasto um pouco. A gente tem que ser rápido, tá? Depois que eu chutar, todo mundo corre pra dentro. Não, essa é uma péssima ideia. A gente não Por sabe o quê? que tem ali do outro lado. Kaiser, a gente não sabe. Tendo coisas paranormais aí, a gente não sabe se a gente entrar, a gente vai se perder ou se. Não, A e se a porta gente arrombar essa fechar porta no pela chute, gente? com certeza os vizinhos vão perceber, né? Mas é uma Por isso possibilidade. que a gente. Eu tô com por isso você, que na a gente verdade. tem que- Eu prefiro que arrume a porta, foda-se. Mas aqui. eu gosto dessa ideia também, pra falar a verdade. Por isso que eu falei pra gente entrar rápido. Se a gente entrar e fechar a porta, eles não vão perceber. Eu não acho Tá que faz bom, sentido. eles só vão Eles ouvir um falam barulho. que essa casa é assombrada de qualquer jeito, né? Qualquer coisa não acha que é mais um fantasma batendo Qualquer na coisa a porta. gente tá Acho aqui que pra. não. A gente tá aqui pra livrar os fantasmas daqui e pronto. Gente, se tiver alguma coisa lá dentro e a gente tiver que explodir Ai, peraí, tudo, peraí. a última coisa que a gente precisa se preocupar são com os barulhos com os vizinhos, É verdade. Oh, uma coisa importante. Vintão que ele não consegue de primeira. Eu aposto 40 que ele consegue. 50 então, 50 na mesa. 50 50 redondo, então, fechado. 50 então. Eren, bora? Você quer entrar? Não. Ô, louco. Tristan, Eu o entro. Kaiser vai conseguir. E eu 50 então? Você bota encorajo o 50 na Kaiser. mesa? 50? Eu boto E eu digo 50 sim, assim, que ele sem o só Kaiser vai ver. conseguir na segunda tentativa. Isso não existe. 50 por 100, Sempre vamos lá, tem hein? as segundas Tô sentindo tentativas. que eu vou lucrar. Vai lucrar. Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro, meu amigo. Tô pronto. Eu fico olhando pra piscina vazia. Posso lançar? Teste de força? Pode lançar um teste de força. A piscina é meio perturbadora, Eren. Você acha ela uma piscina vazia bem suja, cheia de manchas, velha. Ela claramente não é cheia há muito tempo. Me afasto. Fico Vamos lá. Eu me preparo. Dou uns passos pra trás. Teste de força. Normal. Normal? Você avança, você bate com tudo e plum, o seu pé só fica e nada acontece. A porta dá uma avançada, mas ela dá uma quebradinha, mas não acontece. O Tristan, yes! 6 na mão do pai! Vambora! Paga pra ele caralho! agora, Kaiser. Eu apostei o seu dinheiro. Calma que eu apostei na segunda tentativa. Eu vou dar outra, mano. Porque a porta não abriu, tem que ser rápido. Pera aí, mas Eu vou dar divide o outra. dinheiro aí antes. Depois a gente vê Tá. isso. Vamos, os vizinhos, cara. Vai, dei outra. Mas o dinheiro... Joey. Fracassei. Não, velho. Ele bate mais uma vez. Pum! A porta faz um grande barulho e nada acontece. Eu pego os 50 e já coloco na mão do Tristan. Assim, então. Vambora, dá pro pai. Quanto que é? 150? Puta merda, a gente tá na minha conta, rapaziada. Tá, agora a gente tem que resolver isso, pelo amor de Deus. Tá difícil, eu vou tentar mais uma.
Peraí, sai daqui. Aí o Tristan, ele puxa a pistola silenciada dele e vem em direção à porta. Sai. Tá bom. Não se machuca. 50 que ele consegue abrir. Ele dá 2 tiros e nada acontece. No terceiro, ele quebra uma maçaneta e a porta fica meio balangando e abre. Vem logo. A arma é silenciada, mas ela faz um barulho feito ainda. isso antes. Assim até eu. Bota a mão antes. A porta abre e o que vocês veem? Calma. Vocês veem um grande corredor à frente de vocês. Tem uma porta à direita. Tem uma porta aberta à esquerda. Não tem uma porta aqui, é só uma entrada pra esquerda. E lá no final, vocês conseguem ver o que parece algum tipo de bifurcação. Pessoal, vamos começar pela sala de estar. Eu Que esqueci a gente como vê ligar a pela lanterna. Eu abro 2 pra você. É o 2 no seu Eu já pego, assim que a gente entra, eu pego a minha arma na mão. Eu tô com a arma na mão. Vou entrar por um. Pera que você tá bugado aí. Calma, tem uma porta aqui, né? Tem 2 portas? Tem 2 portas. Tem uma entrada pra esquerda de vocês e uma porta pra direita fechada. E um corredor reto que vai até o final escuro. O Joey olha pra trás e repete. Vamos começar pela sala de estar. Pela entrada que a gente vê pela janela. Por aqui. Você atrás do Joey. entra na sala de estar e você consegue enxergar. Agora a visão de vocês vai se acostumando um pouco mais. Você consegue enxergar um pouquinho, mas ainda é bem escuro. Você vê uma grande espaçosa sala de estar com 2 sofás grandes que um dia talvez já foram brancos, mas hoje estão amarelados e empoeirados. Tem 2 puffs que parecem ser do mesmo conjunto dos sofás. Uma estante com vidraçaria e algumas garrafas de vinho. E mais ao canto da sala tem uma grande TV com a tela quebrada em cima de um rack. O cheiro dessa sala é de mofo e com leve tom de cigarro. Ok. Aqui só tem taças mesmo? Eu quero dar um... Querendo não encontrar aqui também. Vamos lá, encontrar na estante? Isso. Yes. Tá. Eu vou pro hack. Pode dar nós 2? Sim. Mestre, só um. Esse lugar não tá me fazendo bem, não. A rinite da Erin atacou. Extremo, vintão. Ih, vamos Toma lá. aqui, Eric. Porra. Eu fracassei, então... Eu dou minha manga assim. Achou Dante. 15 mil reais. Você tirou extremo no encontrar. Eu vou pedir pra Tirei tanto o 20. Dante quanto o Joey darem uma avaliação também. Avaliação? É. Tira 20 de novo, isso não vai dar nada, não. Falei. Fracassei também. Tá. Vocês conseguem perceber que essa é uma estante antiga. Tem uma estética de uma mobília antiga. Dante, você percebe que a maioria das garrafas de vinho que estão aqui colocadas na parte inferior direita estão vazias e foram refechadas. Alguém bebeu esse vinho e fechou com a rolha de novo. A prataria parece bastante antiga. Você abre uma das gavetas e no fundo, meio amassado, você vê o que parece ser um papel. Pega o papel. Você pega o papel e esse é o papel que você encontra. Joey, olha aqui. Pera, não precisa puxar, deixa ele aqui, ele vê. Joey, olha aqui, olha esse papel que eu achei. Eu tô vendo. Parece estranho. Parem. Eles Isso. continuam me perseguindo, mesmo depois do que eu fiz. Eu não aguento mais. Porque eles não param de me olhar. Parem. Porque eles não param de me perseguir. Vocês não deviam estar aqui. Parem, vão embora. Parem, não. Quem escreveu isso e quem são eles? Lembra que o Kaiser e o Arthur estão enxergando algumas coisas? Sim. Talvez tenha alguma coisa relacionada. Eu só tô querendo respostas. Cansei de fazer perguntas. Tá, Continuar procurando. Eu aqui o esse Tristan foi com você, Kaiser, até te fazer companhia. Tá. Tem gaveta no hack? Tem, Alguma você pode coisa não assim? encontrar. Vamos lá, claro que eu vou dar um encontrar, mano. E agora eu vou encontrar, quer ver? Mano. Você abre as gavetas e você vê vários maços de cigarros modernos jogados aqui dentro. Você vê várias pontas de cigarro
e pontas de um outro tipo de cigarro que não é tabaco. Tá louco, mano. O Tristan de Tucadinho, eu conheço isso daí. Conhece? Oxi, quem tá fumando maconha nessa casa? Eu que eu não sei, acabei de chegar, velho. É louco, tio. Eu vou dar... eu vou dar uma olhada nesses cigarros modernos aí. Ok, dá uma avaliação. Na real, dá um teste de inteligência pra mim, por favor. Inteligência? O que você quer ver nos cigarros? Eu quero ver se ainda dá pra fumar, porque tá acabando os meus. Como você quer ver se ainda dá pra fumar? Então, eu não sei, porque eu não manjo, eu como jogador, mas imagino que o Kaiser deva manjar, ver se é bom, se ele ainda dá pra fumar. Data de validade do cigarro que tem. Ele tem data de validade no cigarro? Eu não sei, então eu vou tentar ver. Você vê que esses cigarros foram todos comprados de 2019 pra frente. Mas ele já venceu? Eu não sei. Não. Eu acho que dá pra fumar um cigarro de 2019 já. Eu vou pegar, vai. Eu pego um maço e guardo. O maço tá meio pela metade. O que o cigarro vencido vai fazer? Vai te matar mais rápido só. É verdade. Eu vou pegar o maço e vou... Quantos cigarros tem no maço? Metade, 5? tem 5, pode ser 5. Tá, então vou colocar aqui que eu tô com 8 cigarros agora. Tá. Você vai pegar o cigarro dessa casa, vai que é um cigarro amaldiçoado. Vai que você fica encapetado pelo fantasma do cigarro, você tá maluco? Mano, se eles fossem colocar um fantasma, alguma coisa, eles não colocariam num maço de cigarro no fundo da gaveta do hack da sala, com certeza. É isso que eles querem que você pense. Exatamente, Arthur, exatamente. O Arthur falou lá do É que falou de cigarro. Falou de cigarro, o ouvido pisca aqui. Gente, não vai acontecer nada, vamos. Vocês procuraram alguma coisa nesses sofás? Vai que tem alguma coisa caída dentro deles? Dá um encontro aí. Vamos Dá uma ver. olhada aí. Vai você. Eu posso procurar com você, Fernando. Um encontrar por pessoa é o suficiente, assim, no geral. Senão a gente todo mundo vai encontrar. Eu fracassei. Verdade. Você dá uma olhada no sofá e você não vê nada demais, assim. Você dá uma olhada por cima, parece ser só um sofá normal, velho, Eu amarelado. fracassei. Gente, eu não consigo encontrar nada aqui, nem procurar nada, porque eu também não sou especialista em sofá. Eu acho que ninguém aqui também é, né? Pelo jeito não tem nada aqui não, também dei uma O olhada. Tristan, ele chega e ele dá uma verificada. Mas é confortável, se a gente precisar dar uma cochilada. Cuidado pra não ficar Não alergia, pede em Tristan. dormir aqui não, viu? Vambora, vamos continuar aí, turma. Você vê que o Tristan, ele para, peraí. Ele passa o dedo. Essa casa não tem ninguém morando, né? Teoricamente não. Tudo indica não. Não era pra esse sofá aqui tá com mais poeira, então? Ele bate, sobe só um pouquinho de poeira. Parece que ele tá sendo usado. Se tiver gente morando aqui, eu não vou achar muito... Não vou ficar muito surpreso, porque lá no sul, lá no sul eu já vi outras casas abandonadas sendo usadas. E a gente nem tinha ideia. Casa abandonada e paranormal nunca é um bom combo, rapaziada. Vamos continuar. Só tomem cuidado. Bom, por onde vamos? Aí, peraí. Tem aquela porta. Não é bom a gente ter um plano caso aconteça alguma merda? O que a gente vai fazer? A gente se esconde, a gente vai pra cima? Eu acho que pela quantidade de pessoas que a gente tá, vai ser difícil de se esconder, mas se tivesse a possibilidade... Sempre vamos pegar alguém de surpresa, né? Atacar de primeira. Uhum. Quanto menos barulho a gente fizer, melhor. Então, casa é se a gente tiver a oportunidade de se esconder e atacar de surpresa, melhor. Eu acho que a gente não pode se separar. Ao mesmo tempo, se a gente não se separar, às vezes se tiver alguém aqui dentro, eles podem pegar a gente em uma emboscada. E não vai ter nenhum tipo de suporte. Tá, na hora a gente vê qual é o melhor. Bom, a gente tem aquela porta da entrada e a gente tem... Vamos outro dividir caminho pra então em seguir. grupos, dois grupos. Um grupo vai pra um lado e o outro vai pro outro. Depois a gente se encontra aqui de novo. Acho que se dividir não Tá é uma bom, boa Beatriz, ideia. já que você faz tanta questão, eu vou com você. Kaiser, eu vou com você. Bom, então, vamos cuidar daquela porta na entrada? Vamos ficar junto, guys. Na porta. Aqui, você quer ficar de olho? Ver se alguém chega?
Não, naquela porta que a gente não abriu. Ah, outra, bora, pode ser. Quem vem com a gente? Eu vou ficar por aqui. Ir. Bora, Fer. Então vem, Fê. Erin, você não quer vir não? A equipe de sempre. Ou você quer ir com eles? Preferia não ter nem entrado, mas vou. Vambora, então as equipes são... Kaiser, Arthur, Joe e Dante também? Pode ser. E vocês 4. Let's go. Vamos combinar. Meninos. Qualquer coisa que aconteça, 3 tiros. A gente dá um grito. 3 tiros. 3 tiros, não tem um sinal melhor não? E se eu tomar 3 tiros, como é que você vai saber? A gente tem que gritar. Grita, só grita. Mas se a gente não é melhor se esconder? A gente não é casa... Não tem mas casas como que escutas a gente ainda, vai não? saber? Eu tô com Ah, eu uma. tenho ainda. Então, rapaziada, a gente separa e se fala pra eles escutas. Então pronto. Let's go. Então vamos. Ok, Boa sorte. Cuidado, gente. tomem cuidado. Você também. Vocês então se separam em 2 grupos. O primeiro grupo vai à esquerda. À frente tem 2 portas que vocês conseguem enxergar nesse corredor. E uma porta ao final dele. Ao lado tem um lugar aberto que vocês conseguem olhar um pouquinho. Pera aí, um caminhão passa na rua e vocês conseguem já ver um pouquinho do que parece ser uma sala de estar. A gente é o grupo 1 e eles são o grupo 2, né? Pode ser. Nice, eu sou o 1. Vai. Vocês de podem diminuir um primeiro a pouquinho morrer. o boneco de vocês só pra ficar mais fácil de explorar se vocês quiserem, pra não ficar travando o bonequinho. Ok, obrigado. Diminui isso mesmo? Menos e mais no teclado, do lado do backspace. Pronto. Vou deixar o Arthur no tamanho real aqui. Eu vou checar esse lugar primeiro, pessoal. Você não acha que deveríamos checar os lugares abertos primeiro, Joey? Já abri a Só porta. Paul. Tudo bem. Paul. Você vê o que parece ser uma sala de leitura. Uma mesa com 2 poltronas, alguns livros e cadernos jogados e 2 estantes cheias de livros. Vou ficar olhando a retaguarda aqui enquanto eles exploram. Vou dar um encontrar nessa mesa aqui. Na mesa, você encontra... Pode não encontrar? Ok. Achei que eu não tinha que... Já tinha até parado aqui. Como é que o alfabeto funciona mesmo? E? Aqui. Você pode adicionar as perícias aos seus favoritos, as que mais você usa. Ok. Fracasso? Você, logo de cara, você vê vários livros jogados, mas 2 coisas te chamam a atenção. Tem um caderno aberto. E ao lado dele, algumas canetas e um objeto preto, que de longe você não tinha reconhecido, mas é um gravador, sem nenhuma fita dentro. Um gravador antigo. Ok, eu pego o gravador. Ok. E o caderno aberto tem coisas escritas. E esse é o caderno aberto. Ok. Ele tem algumas páginas arrancadas. Vocês estão com as Quem tá escutas aqui? aí? Eu não tenho escutas. Quem que tem com a escuta? Não Acho que tô o Arthur. escutando. Arthur? Eu tô. É, o Arthur tá com a escuta. O Arthur Espera. leu o documento, então. Não, Vocês acharam espera. alguma coisa aí? Arthur, Oi? chama alguém do outro grupo pra cá. Tá bom. O que aconteceu? A gente tá em 4. Gente. Ah, mano. Mas eles também. Esquece. Não interessa, a gente tá em 4. A gente tá em 8. Não, a gente tá em 4 nessa sala. Nosso grupo tem 4 pessoas, isso não é bom, Kaiser. Eu não tô dentro da sala. Tô na porta. Ok, então você é do grupo 3. Tá bom. Cadê Eu o sou de um Dante? grupo sozinho, mas o meu grupo anda junto com vocês. Pode ser? Dante, onde você tá? Eu perdi você. Eu olho pro Kaiser e tô falo, aqui. yes, eu Pode sou pegar, do grupo pode, dois. pode ligar a lanterna. Ah, tá, eu tinha te perdido. A minha lanterna tá bugada, tadinho. Tá aí. Tá. Ah, O que Dante, você achou aí, Joey? Arthur, olha esse caderno. Vê. Terminei de me instalar para pesquisar a casa supostamente assombrada. Deixa o Arthur Bom. ler pro outro grupo ouvir. Ah, o outro grupo ok. tá ouvindo. Erin, você começa a escutar É, ele. que eu grudo a cara voz nele, do assim. Joey, é. Ah, Tá ouvindo. bom, tá bom. Opa! Eu tô escutando Terminei também. de me Eu também tô instalar. escutando. Terminei de me instalar para pesquisar a casa supostamente assombrada. Bom, definitivamente o preço extremamente baixo do aluguel tem de fato um motivo. Tendo ou não entidades paranormais aqui, o passado dessa casa de fato contém muitos segredos macabros.
aparentemente 4 pessoas... Eu falei. Aparentemente 4 pessoas que moraram nessa mansão desapareceram misteriosamente. Vai ser uma ótima fonte. 2 deles são a família desaparecida de 2005. E os seus pertences aparentemente nunca foram removidos da casa. Parece que eu ganhei na loteria. Eu vou evitar fazer muitos pertences. Trazer muitos pertences meus para poder investigar o que aconteceu com eles. Dante, lê a segunda página. Pode ser. Os registros policiais e jornalísticos são absolutamente escassos, considerando o histórico da casa e as circunstâncias dos desaparecimentos. Um casal de adultos desapareceu completamente. Sinais de rituais macabros foram encontrados e uma outra criança desapareceu na mesma época na vizinhança. Ninguém mora aqui há quase 15 anos, então a maioria dos serviços estão desabilitados. Aparentemente, a fiação elétrica desse lugar é um desastre, já que nenhuma lâmpada funciona. Ou seja, eu sou obrigado a andar no completo escuro durante as noites. Conveniente. Bom, pelo menos vai me ajudar a entrar no clima. Quem será que escreveu essa carta, Joey? Pera, ninguém mora aqui há quase 15 anos? O porteiro disse que eram 2. Ou não? Você acha que o condomínio tem alguma coisa a ver com isso? Esse sei lá. caderno pode ser antigo também, né, gente? A gente não sabe a idade. Ô, Harry, acho que a Bill e o Tristan não estão ouvindo. Eles acharam um está lá caderno. pra pesquisar a casa supostamente assombrada. Ela fica falando pro Tá, ok, Leo. boa. Enquanto isso. Pelo que o Tristan falou, parece que tinha gente aqui há menos tempo que a gente imaginava. Então, não sei, esse caderno também pode ser recente. Pera, o caderno falava de 15 anos. Sim. Isso. E qual é a data que a gente Também. sabe de pessoa morando aqui? 2 anos. 2005. É 2005 que o Leonardo Gomes morou aqui, 2005, mas o porteiro disse que há 2 anos não tinha... Eu tô repetindo. Não tô conseguindo concentrar, maluco! Tá, Mas finge o que eu tô porte- repetindo. Mas o porteiro É disse lógico. 2 anos. Então o porteiro devia estar falando do cara que escreveu desse caderno. Isso que Provavelmente. essa é a minha teoria. Ok, então... Vamos continuar, vocês já terminaram Ok, de olhar. E agora, aí, na o outra outro sala? lado, vamos lá. Enquanto vocês estavam prestes a abrir a porta e começaram a ouvir isso. Agora, vocês abrem essa porta com facilidade. E quem vem na frente? Gente, a gente Eu chegou... O Tristan tá indo junto. Se você quiser, o Tristan abre a porta. A gente eu chegou posso aqui abrir. primeiro do que eles e a gente tá demorando mais pra entrar. Vamos entrar logo. Vamos lá, vai. Pronto. A gente não pode perder. Se eles acharem mais Eu pista vou que a gente, ficar- não vão me perdoar. Eu vou ficar na porta. Tá. Vocês veem então, vocês encontram essa espécie de garagem, sala de mecânico. Tem tipo sabe que existe sempre uma casa, um lugar onde você guarda as ferramentas, essas paradas. Vocês veem um balcão em L com várias caixas de ferramenta, caixas jogadas, um monte de outras caixas de madeira e de papelão na esquerda. Algumas luvas e coisas mais à frente. É tipo uma dispensa de ferramentas, assim. Tá, vou dar um encontrar Você vai encontrar onde? nessa parte da dispensa de ferramentas. Ok, você vem pra cá. Pode E não encontrar? Eu vou nas caixas aqui. Bom. Onde você tá Sucesso. procurando exatamente? Tem bastante coisa. Nessa mesa em L aqui. Tá. Você acha várias ferramentas, você dá uma olhada no balcão, tem várias furadeiras, paradas, parecem ferramentas básicas que você encontra numa garagem, chaves de fenda, mas nessa... É isso que você encontra, na real, só isso mesmo. Nas caixas. Nas caixas você encontra só panos velhos, várias toalhas nessas caixas aqui na direita. Tá, Nessas vou olhar essas de cá também. Ok, o Tristan Vou tá dar olhando, outra deixa eu ver. encontrar. Eu equipo minha Tá. shot. Você vê o Tristan abrindo... Pode pegar. Você vê o Tristan abrindo algumas caixas. Luiz, pode não encontrar também, por favor? Uhum. Posso roubar as ferramentas tudo? Fracassei. São ferramentas, tipo, é um kit de ferramentas. Se você Eu já tiver tenho? se você tiver, você pode pegar. Se você não tiver, você pode pegar um aqui. Então eu vou pegar. Mas ele é Depois. pesado. Um kit de ferramentas. Você quer que eu pesa veja aqui 4. quanto? Eu tenho. Ele Se pesa eu tenho. 4, ele pesa bastante. Ó.
Você abre essas caixas... Eu fracassei, mestre. Tá, mas você abre essas caixas e o que você encontra... Você vê várias roupas, a maioria pretas. Você vê um monte de... tá bastante bagunçado essas caixas. Mas você encontra, estranhamente, várias revistas de fofoca. Você vê um monte de revistas de fofoca. E uma das caixas está marcada Coisas Antigas Encontradas na Mudança. Que é essa cheia de revistas. Tá, gente, tem muita revista. E algo de interessante? É a Mimimi. É a revista de fofoca. Ah, deixa eu ver o nome exato. O nome da revista, eu tenho escrito aqui, eu só esqueci de ver. O nome da revista é Celeb Time. Nice. Tem várias Celeb Times de quanto a quanto? Você tem uma ideia? Como assim? Da data? Qual é a data? 1997, todas. 96 a 97. São várias dos anos 90, 97, 96, algumas. Acho que não tem de nenhum outro Alguma em ano. especial? Eu não Dá consiga não, você já dá um perceber. encontrar, né? Dá um encontrar você, Beatriz. Tá. Posso lá, enquanto isso, pegar as ferramentas? Sucesso normal. Normal, você encontra uma Fui lá, então. que chama um pouco de atenção. O nome dela é... Ela tem um rosto familiar. Assim que você pega, quem tá aqui? O Tristan e o Fernando reconhecem. É o Arnaldo Fritz, jovem. E a manchete é: o gostosão Arnaldo Fritz estrela mais um filme internacional. O gostosão. Nice. O gostosão. Arnaldo Fritz. E aí Ele a era capa é power. ele num ensaio fotográfico. Você achou uma revista do Arnaldo? Cadê? Eu mostro pra ele. Gostosão. Não parece ser nada demais especial além das outras, você só chamou a atenção quando você viu. Não era nada incomum Vamos combinar. ele sair em revistas nessa época. Ele era um pitel. Ele era um pitel, tava sem Ele barba. era tipo meu avô. Ele tinha a barba rala, na verdade, assim, com o maxilar bem definido. Ele era seu vô, mas ele era tipo o ator gostosão pra mim. Ih, deixa eu ver isso aí. Eu mostro pra ela. Dou uma olhadinha assim. Inteiro. Bom, Mas se você olhar, ele parece nada até um pouco incomum. comigo, não parece? Ele faz a mesma pose assim. Não parece. Não tem. Mas, O assim, branco do olho. O branco do olho parece. Nada Voltando, a ver. voltando pro grupo 1 e o Ele grupo falou 3. revista. Voltando pro grupo 1. E o grupo 3. Joe, você tá dormindo? Ô, mestre, vou dar uma encontrada nessa estante daqui, mó grande, Ok. velho. Vou conversar com ela também, não, tô brincando. Vou dar uma O encontrada. Joey tá tentando enxergar o documento no escuro. Deixa eu ver aqui. Calma, voltou pro grupo 1 e grupo 3? Sim, o Dante tá Voltou. olhando os livros. Sucesso normal. Você vê vou- livros de eu vários sou- temas e temáticas, uma estante bem cheia. Você vê, os temas que se sobressaem são teoria musical avançada, como criar um filho adotivo, homeschooling, como ganhar dinheiro em casa e algumas apostilas de inglês. Quero pegar o como ganhar dinheiro em casa e dar uma lida rapidinho, mano. Você vê que é uma lista de vários trabalhos superficiais que você poderia fazer em casa. Você até estranha que tenha poucas referências à internet. Esse não parece ser um livro muito moderno ou recente. Eu vou folheando todos os livros pra ver se tem alguma coisa dentro que... São só vários folheando. livros. Você olha assim, é isso que você vê só Só, vê eu esses tô temas. balançando, tá ligado? Não Só tem nada balançando, dentro deles, não. Você não encontra nada demais dentro deles. Só vê esses livros É aí. isso. Só tô fazendo isso enquanto a galera tá conversando. Ok. E aí, o pessoal, E aí, estão prontos? Vamos pra o que próxima? vocês fazem? Calma, o grupo... O grupo Vocês, dois- vocês Não continuam. é? Tá. Grupo 1 Então, e 3. Grupo 1 e 3. Gente, calma, eu tava mutado. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês não ouviram na escuta a gente falando do ator Arnaldo O gostosão Fritz? Arnaldo Fritz, é Gostosão. verdade. Vocês ouviram? Eu não ouvi que eu tô sem Não, escuta. vocês estão indo agora e vocês começam a escutar sobre isso agora, enquanto vocês estão entrando. Tá, vou sair, já que eles já estão saindo também. Só o Arthur ouviu, né? Sim, só ele tá com a escuta. Aham. Eu
Eu fico concordando, é bem gostosão mesmo. Vocês têm uma frente, né, com a entrada à esquerda. Mais ao final vocês veem que o corredor faz uma curva à esquerda e tem uma porta lá no fim. E à esquerda você tem mais uma porta aqui e uma na frente. Quer vir aqui? Pode ser, quer que eu abra? Não, pode deixar. Eu abro. Ok, você abre a porta. E você encontra uma cozinha. Uma cozinha bem padrão, você diria. Até menos empoeirada do que você esperaria. Ela tem uma pia, geladeira, fogão, alguns armários. Nada de especial, aparentemente. Tá, eu vou nos armários então e vou dar um encontrar, né? Por favor. Vou fingir que eu fiz alguma coisa. Maluco, eu quero dar uma olhada no fogão. Ok. Eu quero ver se tem, tipo, marca de óleo que ainda tá fresca, Tá. tipo, alguma sujeira que ainda tá fresca no Por favor. fogão. Arthur encontrar no armário, Dante no outro armário e Kaiser no fogão. O meu tá carregando aqui o encontrar. Vamos, tudo bem. Falhei. Nossa. Eu tirei normal no Tá. fogão. Não, não tá indo. Deixa eu dar F5. Falhei com 15 de encontrar. Calma aí. Mandei. Dante, nesse armário que você abriu, você só viu um monte de comida industrializada. Um monte de miojo, um monte de salgadinho. É só isso que tem aí dentro. Kaiser, no fogão, você percebe que ele não parece que foi utilizado há muito tempo, mas parece que ele ainda funciona. Você dá uma testada, você vira e ele parece estar funcionando. Pelo menos o forno. O salgadinho Não tá tem gás. vencido, mestre? O salgadinho, você olha a validade? É, olha a Não validade. tá vencido. Eles são recentes. Eu vou pegar um e vou abrir, que eu tô morrendo de fome, que eu me esqueci de comer no... Você começa a ordem. comer um Rafaels. Rafael. Yes. Nice. Eu tô comendo Rafaels aqui. Tá, não tem nada no fogão além de que ver Não que ele que você funciona. né? ache, não. Você não parece ter Eu nada tirei demais. sucesso normal mesmo. Você encontra nesse armário várias garrafas de bebidas alcoólicas, como whisky e vodka. A maioria delas tá pela metade. Nenhum dinheirinho? Nenhum dinheirinho. Kaiser, você, quando você passa a vista pela torneira, você vê que ela solta uma goteirinha. Uma gota. Ah, mano. E isso te chama atenção pelo que você vive. Você vê que cai outra gota. Só que tem algo estranho. Essas gotas estão vermelhas. Outra gota vermelha. Eu chego cai. perto. Eu chego perto. Casa monstro. Você chega perto, Chego. você tá vendo que tá gotejando mais uma gotinha vermelha. Dante, Oi. Com boca cheia. olha isso. E eu tô olhando pra torneira ainda. Ok? Eu Ela deixo ainda tá a pingando. sacola de Rafaels ali em cima. Opa, desculpa. O que aconteceu aí? Você tá vendo isso aqui? Que isso? Ah, eu tô olhando pra torneira. Você tá Aham. vendo isso aqui? Isso aqui parece... Eu quero chegar perto e tocar. Você toca, você pega e tem um líquido Qual a vermelho textura, escorrendo. É uma textura espessa. É sangue? Sendo alguém que trabalhou como médico, saberia que é sangue, certo? Se fosse sangue. Você não sabe se é sangue. Mas parece sangue. Sei. Parece muito sangue. Tem sangue Ok. saindo da torneira, gente? Continua gotejando, mais uma gotinha cai. Eu perdi a fome. Será que tem uma surpresa pra gente na caixa d'água? Só tem um jeito de descobrir. Eu vou vir até a geladeira e vou abrir ela pra ver o que Você tem. abre a geladeira, ela é fedida porque ela tá fechada e vazia há muito tempo. E ela tá desligada, parece que não funciona mais. Eu falo na escuta que parece estar caindo sangue da torneira e que a gente tá desconfiando da caixa d'água. Da onde que vem a água daqui? Onde É, que é da- essa caixa d'água? Então, a gente não tem como saber, na verdade. Pera, vocês abriram a calma. torneira? Kaiser, abre a torneira. Porque eu vou vir aqui e vou abrir a torneira um pouquinho. Ah, é o Miraglock. Tá pingando líquido vermelho lá na pia. Você abre a torneira. E quando você abre a torneira, começa a jorrar esse líquido vermelho. E ele começa a sair cada vez mais violentamente. E ele começa a respingar da pia Eu tento pra fechar, cima eu tento de fechar. você. E você começa a sentir que isso não é água. Isso tá te puxando pra dentro da pia. Eu preciso que você faça um teste resistido de força.
Eu posso tentar ajudar o Kaiser? Você só vê, você toma esse susto logo de cara, extremo. Tirei extremo. Ok. Você vê o sangue jorrando e você sente sua mão sendo puxada pela água, pelo líquido bizarro da torneira. E você consegue tirar sua mão com força, assim, e a torneira continua jorrando pra baixo esse líquido vermelho. Kaiser, sai de perto disso. Vamos sair daqui. Eu não consegui fechar a torneira. Sai daqui. E eu vou falando pra todo mundo sair. A pia começa a transbordar, começa a encher com esse líquido. A torneira continua lançando esse líquido vermelho. Gente, vocês precisam de ajuda? O que a gente faz? A gente ligou a torneira e não consegue fechar. Fecha. Não consegue fechar. Você vai deixar... Não dá pra se aproximar disso. Fecha a porta do Você não tentou fechar a torneira, você só tirou a mão e saiu de perto. Eu falei que eu tentei fechar quando eu tava sendo puxado. Não, tá, você puxou, eu não tinha prestado atenção, desculpa. Você tentou fechar? Tá, quando eu comecei a ser puxado, eu falei, eu tento fechar. Tá, então você consegue. Você fecha a torneira e a torneira para de Tá, então antes jorrar de sair sangue. eu fecho, então. Tá. Eu não tinha prestado atenção, Que desculpa. susto. Não, relaxa. Ele conseguiu fechar. Ó, dando parecer pra todo mundo. Cara, que foi isso, maluco? Você Não sei, sentiu como se tivesse alguma coisa te puxando. Foi um sentimento bizarro. Eu preciso que Vocês viram que agora deu, eu preciso Kaiser? que quem presenciou isso dê um teste de sanidade pra mim, por favor. Eu também? Sim, especialmente. Você se sujou, Kaiser? O que aconteceu? Eu vi o bagulho puxando ele, no caso, né? Sim. Sucesso. Tá. Quem presenciou isso e fracasso. fracassou perde 1 de sanidade. Fracasso. Pelo Perdi susto. então. Saí do 69. Essa coisa vermelha... Essa coisa vermelha tava 11 me anos. puxando. Nossa, a gente tem que tomar cuidado com essa casa. Vou deixar A gente viu no começo que essa Você já casa viu isso seria assim? muito mais Alguma coisa perigosa que o assim, orfanato. Não, eu nunca vi nada desse tipo. E, Tá, então. gente, a gente sabe que aqui é mais perigoso que o orfanato, a gente tem que tomar mais cuidado. Ok, então Arthur. não deve ter nada a ver com a caixa d'água. Ali Avisa tem o muita grupo bebida na metade ali naquele armário, mano. Então não sei o que dizer disso. Só queria explicar o que eu vi. Avisa o grupo 2 sobre... pra eles tomarem um cuidado extra. Galera, toma cuidado extra. Fala Como é pra que gente tá? cuidado com o Seguem pro encanamento corredor. dessa casa. E Como é voltando que tá lá agora no pro grupo 2? tudo. O outro grupo, a gente tem Grupo dois. um caminho, tem mais dessa área aqui pra esquerda, que vocês não exploraram ainda. Beleza. Você pode seguir e você Armários. encontra Vamos esse armário guardar essa fechado, revista? uma máquina de Guardar lavar Aldo? e uma pia de tanque, de lavar roupas. Uma pia de área de serviço. E uma porta eu dos fico fundos. olhando pra trás, Tá. assim. Vou dar uma encontrar Eu vou- nesses armários aí. Você vai Eu aí, vou Fê? junto. Vamos lá. Você, Olha ok, em você cima pode. aqui. Assim que você abrir, você já percebe. Isso não é um armário de guardar coisas. Quando você abre, você vê o registro hidráulico da casa e o painel de eletricidade da casa também. O painel de luz e registro de água. Tá. A gente tentou ligar algum interruptor? Não. O terceiro olha. No caderno que eles leram, tava escrito que não tinha energia. Bom, deixa eu tentar. O terceiro vem aqui. Nada. Vou abrir a máquina. Você abre a máquina de lavar e você só vê um casaco sujo dentro. Tá, Parece e aqui na pia nada de sobretudo, normal? assim, sujo dentro. E na pia você vê só a pia. É uma pia com uma torneira normal. Eu venho aqui, eu vejo. E à eu esquerda quero pegar aqui- esse casaco e examinar ele, ver se tem alguma coisa dentro. O quê? O casaco? Você quero pega o ver se- casaco? É. Tá, você pega, Quero ele é pegar um o sobretudo assim... cinza, grande, você não vê nada demais além disso. Você não procurar nos bolsos e não encontra nada. Eu olho assim no tanque, não tem mais nada. Nada, Eu só jogo de volta. Joga de volta, ok. E aqui à esquerda tem mais uma sala. Ela tá completamente vazia. Você entra e a sua voz ecoa, seus passos ecoam, assim. Você não vê nada demais. Gente, calma. Tinha uma pia saindo sangue. Saindo coisa vermelha. Tá? Tá, fechou. Não, conseguiu fechar. Saindo sangue? Tá. Você tá com escuta também? Sou eu que tô com escuta. Não, Não, também tá tô vocês com dois, não. Tá. Sorry. O Fernando tá ouvindo voz, né? Não sei. Não, tá. Você não brinca com isso. E aqui embaixo tem uma porta que leva pro corredor.
Tá, Eu por vou aqui até não tem fechar, nada. A Erin Acho tá que a gente já meio- pode voltar pro corredor. A Erin tá meio nervosa, ela começa a cantar pra se acalmar. Baixinho, assim. Aí o pessoal ouve na escuta, né? O Tristan, ele olha pra trás. Você tá nervosa, Erin? Relaxa. A gente vai conseguir resolver isso. Essa é do Senhor dos Anéis, esse filme é muito foda. E ele sai caminhando. Não, Parece mais a é Hora do Shrek. Pesadelo. Shrek. Bom, pessoal, aqui pra frente tem uma sala vazia e depois a gente já volta pro corredor. Acho que a gente pode seguir. Beatriz tem visão raio-x? É, ele... Você abre a porta. E voltando pro outro grupo agora. Grupo 1 e grupo 3. Ok. Vocês não gente, estão mas- de frente a essa porta, né? Eu abro. Você abre a porta e você encontra... um banheiro. O banheiro parece bem padrão, ele tá meio empoeirado. E parece que ninguém usa ele faz um tempo. O cheiro é um pouco... denso, assim. Ele é bem mofado porque não tem nenhuma janela. E talvez o sistema de escapamento de ar não tá funcionando. E a privada tá aberta. Gente, não entra dentro desse banheiro. O encanamento na pia da cozinha. E você percebe que a cor da água da privada tá meio avermelhada. Tem um espelho que é um espelho armário, que você consegue abrir também. É a única coisa que eu queria checar. Pessoal, deixa só eu aqui dentro. Posso dar um encontrar? Pode. Eu vou pedir pra você dar pra todo mundo encontrar extra, além desse. Todo Pra mundo cá. que tá no Todos? grupo 1 aqui? Isso. Não O que encontro tá nada. rolando aí, guys? Banheiro. Opa, tirei extremo, hein, cuzão. Você percebe que ao entrarem no banheiro, a água da privada começou a lentamente subir. Só eu percebo? Você percebe isso, é. Só você tirei vê Tô dentro do normal. armário. Você tá meio traumatizado, Aquele você ainda normal. tá meio manchado com aquela água vermelha. E você olha pra Gente. água vermelha e ela chama sua atenção. O Arthur, especialmente, também tem um pouco de trauma com a cor vermelha e ele fica um pouco noiado com isso. Gente, ô Joey, melhor você sair daí. A água da privada tá subindo, parece. Você olha, ela começa a subir lentamente. Eu só A saio. privada tá aberta, a tampa. Não tem nada aqui, Fecha a gente. porta, Joey. Quando eu tiro encontrar Supremo, não é pra achar 15 mil reais, só pra ver Você a água sai subir. e você percebe que a hora que você saiu do banheiro, a água parou e começou a descer de novo. Eu não aguento mais esses rituais. Eu não tô entendendo nada. Eu acho que isso não é um ritual, acho que é uma entidade. Pior ainda. Isso não parece ser algum tipo de ritual. Eu não acho que alguém O outro tá fazendo grupo ritual aqui. começa a Arthur. caminhar em qual direção? Como é que tá lá no grupo 2, Arthur? Pronto, aí agora a gente vai pra lá. Grupo 2. Eu vou. Vamos pra. Vocês vamos percebem as reto lanternas pra vindo da baixo. esquerda. Do outro grupo. Tá, Ai, parece que eles estão terminando de verificar. Eles querem se encontrar? vamos lá, vamos lá. Pode ser. Parece que a gente já Pode terminou ser. praticamente de verificar tudo aqui. Eu dou uma olhada. Dá uma aqui escuta na todo mundo pra mim, por escada. favor. Do grupo 3 ou 1? Todos. Todo mundo, meu Todos. menzão. Sucesso normal. Tirei 20, mano, que isso. Eu fracassei. 18. Nossa, tirei 3,18. É o fracasso. Nossa, eu tirei 18 também. Tirei bom. Kaiser, você tem a impressão de que ouviu passos vindo do andar de cima. Gente. Oh, vai. Eu acho que eu ouvi gente andar no andar de cima. Passos. Ninguém ouviu? Eu não escutei nada. Não ouvi nada. Por aqui a também pessoa já não. se encontrou, né? Vocês estão aqui na esquina. Uhum. Eu tenho a impressão de que eu ouvi. Pode ser que tenha gente lá em cima. Eu não tô brincando. Ah, eu confio em você. Tudo bem, vocês querem terminar aqui por baixo ou vocês querem subir? Tem uma sala. Você vê uma sala de jantar com uma mesa bem grande e você com 8 cadeiras ao redor dela. Tem uma lareira também e algumas pinturas de cenários assim, de decorativas, bem arte barata mesmo. 8 cadeiras, ó. Igual a gente. Quero dar uma olhada na lareira. Dá pra Lareira. encontrar. Trava-língua. Você achou R$1.500, né? Sucesso normal. Eu vou ali pra Você não vê nada escada. demais. Parece que é uma lareira que praticamente nunca foi usada, talvez. Ou foi usada bem pouco.
Achei que eles pudessem ter queimado alguma coisa, Arthur. Acho que Vocês veem também atrás de vocês uma escada que vai pro segundo andar. Eu vou ficar olhando a escada aqui. Ok. Mirando só. Eu continuo na esquina. Abre aí, Como então, Joey. o Kaiser falou que provavelmente tem gente lá em cima porque ele ouviu, eu já puxo a Glock já. E eu vou andando junto com a lanterna, assim. Ok. Gente, eu vou ficar aqui. Aperta 3, 2. Gente, eu vou ficar aqui enquanto vocês Não, procuram. mas aí é o Luciano. Enquanto vocês olham aqui o andar de baixo, eu vou ficar aqui olhando a escada pra ver se acontece alguma coisa. Arthur, me dá cobertura aqui, eu vou abrir uma dessas portas. Com certeza. Eu fico com você, Kaiser. Qual porta você tenta abrir, Joey? Essa aqui que eu tô olhando. Ela tá trancada. Você tenta e ela não abre. Eu tento abrir essa daqui. Essa abre. Você abre a porta e você se depara com uma espécie de escritório. Você vê um armário, uma mesa, tem um notebook em cima dela e uma impressora no canto. Ok. Arthur, pede pro Kaiser vir dar uma olhada nesse computador. O Tristan vem fazer... Kaiser! Vem até o Kaiser. Cadê o... Ei, avisa, eu falo na escuta, avisa o Kaiser que tem notebook aqui nessa sala. Eu quero dar um encontrar nessa estante, mestre. Vamos Você lá. quer umas gavetas, mestre? Sim, são Embaixo? gavetas azuis, é. Você também avisou? O da impressora não tem. Não? Não. Deu Vocês- bom, bro! Você ficam de olho nessa vê escada? que nesse não tem muita coisa aí não. Tem várias folhas vazias, tem vários tipos de folhas assim pra impressão. Tem alguns cabos soltos e é isso. Uns cabos USB e é o máximo que você encontra. Não tem muita coisa nessa Nada estante útil não. aqui, pessoal. Vocês ficam de olho nessa escada enquanto eu vou lá ver o computador? Pode ser. Tem alguma gaveta aqui no notebook? Peraí, não, né? tô saindo. Não tem nenhuma gaveta no notebook. Tá. Mas é uma mesa que é aberta embaixo. Fala, galerinha, o hacker chegou, hein? Tô brincando, não falei isso não. Tô passando aqui, eu já vou direto no PC. E olha lá, o hacker chegou. Eu falei. Dá uns informáticas pra mim, por favor, Kaiser. Usar computadores. Usar computadores, isso. Usei. Tirei 4, velho, Tá. normal. Você reconhece que esse computador é bem antigo. Ele é um modelo de notebook da negativo de, 2008 pra baixo, 2005, 2004. E ele tá claramente, ele tá descarregado. Não aguento mais. Tá descarregado? Isso. Eu procuro... Tem gaveta nessa mesa? Não tem, você não vê nenhum tipo de carregador dele por perto. E você sabe que esse tipo de carregador não é mais feito há muitos anos. Tá, eu fecho ele. Alguém consegue levar? Eu tô com a mochila totalmente Você cheia. não sabia, se você pega o notebook e fica passando rápido no cabelo, a bateria, a fricção faz carregar. Mano, eu ignoro isso, eu pego o notebook e eu saio. Eu tô falando sério! Eu pego ele na mão, eu vou deixar lá na van. O notebook. Eu vou com você, Kaiser. Fernando, você fez alguma coisa na impressora ou você só... Eu vou dar uma olhada nela. Você... Tá, O que você faz? Eu preciso só uma abro coisa. a parte do scanner, ver Tá. se tem alguma coisa. Você Eu liga, pego- você aperta o botão pra ligar e ela liga. Pip! Ela tá ligada na tomada e tá funcionando. E você vê que tem uma mensagem, um aviso. Um arquivo na fila pra impressão, aguardando confirmação. Pera. Eu olho pro lado, o Arthur tá na porta, né? Sim. Arthur, vem aqui. O quê? Tem um arquivo na fila pra imprimir. Gente, mano, na impressora tem um arquivo pra imprimir. Eu aperto. Não tem como confirmar pela impressora. Você precisa confirmar pelo computador que tá conectado a ela. O Kaiser tá com escuta? Kaiser? Eu não tô com escuta. Avisa tô o indo- Kaiser. Eu tô indo Avisa deixar o lá Kaiser. na van o... Nesse ponto já tá notebook. bem mais de noite, é. Você pode ir até lá e voltar, não precisa fazer todo o papo, vai ser mó rolê. Tá, eu vou deixar o notebook no meu inventário, mas eu vou deixar sem peso, tá? Só pra deixar registrado que eu tô com ele, mas Tá. que tá na van. Tá, vocês vão então, vão até a van, deixar o notebook lá e voltar. Enquanto isso... Foi com ele. Eu falo, Arthur, a gente não vai conseguir fazer isso. Então eu pego a impressora no braço e levo pra van também. Posso fazer isso mesmo? Você vai tirar a tomada e levar a impressora?
Ué, a impressora, ela não tava Mas calma, conectada não, no calma. Ela tá, não, Arthur, ela tá pera. conectada wireless, né? Sem fio. É, wireless? Ah, eu não vivo nessa tecnologia, me perdoa. Mas calma. Se você tirar da tomada, será que não exclui o arquivo pendente? Ah, eu sei lá. Eu só pensei porque na minha época... Não, eu tô falando como guacha, porque eu não sabia que as impressoras tinham wireless, mano. Eu só usava aí, vamos impressora quando deixar eu era aqui. criança. Mas, Eu vou perguntar um negócio pro Dante. Ô, Dante, eu dei uma olhada nesse notebook, ele é muito antigo, ele não tem bateria. Você acha que tem como dar carga nele com algum tipo de ritual de energia? Eu não conheço nenhum tipo de ritual de energia, a não ser o que... Então, eu escuto isso pela escuta? Gente, eu não tô com escuta. Não, alguém tá com escuta ali. Ah, não sei, acho que ninguém aqui tá. O Guax tá com Não. escuta. Eu tô com escuta. O Arthur tá com Agora. A escuta. Erin não tá? A Erin não tá ali. também. É, a Erin tá. A Erin não tá do lado deles, eu acho. Ah, tá, eles estão... Tá, enfim, a gente volta aqui, tá? Vocês fazem o quê enquanto eles vão? É um longo caminho até ir voltar, botar esse... Tô em alerta. Eu tô em alertão, porque... Eu falo, Arthur, você não quer ficar na porta quando o Kaiser vier aí e você avisa da impressora? Eu Tá vou, bom. sei lá, eu vou tentar aqui baixar isso. Não tem mais muita coisa, não tem tantos botões assim. Tem uns números e tá esperando confirmação do computador. Você não tem mais, é uma impressora, não tem muito que você pode fazer com ela. Eu tinha avisado pra Erin, mas eles já estavam longe, então vamos esperar. Eu vim falar com o fora Tristão. mesmo. Ele tá olhando ao redor assim, Ele tá esperto. feliz. Eu empurro assim o pessoal um pouquinho do lado. Passar licença. Tristão, Fala. tem uma porta que tá trancada. A gente pode arrombar. Mas o Kaiser ouviu passos lá em cima, o que pode chamar muita Não atenção. sei se a gente vai conseguir arrombar todas as portas aqui. Talvez a gente possa tão encontrar ruim assim? as chaves ao redor desse lugar, eu não sei. Deve Até ter, agora a se gente tá não achou trancada nada. nessa casa, deve ter algum tipo de chave, não? Sim, mas até agora a gente não encontrou nada. O ponto é... Vamos subir primeiro? Eu acho uma boa a gente verificar toda a casa primeiro. A gente não quer ser pego de Eu surpresa, concordo. sei lá. Eu concordo. Só esperar Então eles se prepara voltarem, aí. eles forem levar o notebook pra van, entendi. Sim. Hora que a gente puder voltar, você fala. Tá, vocês Mas- estão voltando já, vocês estão chegando. Vocês foram rapidinhos. Eu vou na frente quando eles chegarem e você me cobre. Vambora. Confia no pai. Erin, você também. E o Joey fica vermelho quando fala com ela. Ele não olha assim diretamente, sabe? Teve vergonha. Tá. O quê? Eu tava cantando. Não prestei muita atenção. Ah, só pra você cuidar da... Me cobrir, não desse jeito, só eu tomar cuidado quando eu subir as escadas. Você sobe... Ou não, tô- se você não quiser. Eu tô com você. Pode deixar. O Trisla chega perto. Fica muito vermelho. Você quer umas dicas de cantada? Depois eu te dou. Eu começo a subir bem devagarinho. Quando ele passa, o Tristão olha pra você e eu falo... E qual foi, Tristan? Tá quieto aí. Falando nada, tô só olhando aqui o corredor. Oxi! Tem alguém aí? Eu dou um cascudo na cabeça dele. Ai. Você vai subindo até o segundo andar. Deixa eu só ajeitar aqui então. Pro segundo andar. Mano, quando a gente voltar, eu quero voltar pra sala que tava o notebook. Você chega com o Joey subindo. Você chega, o Joey tá subindo as escadas. Ele chega aqui. Tá lá em cima, Joey. Eu trombo com o Fernando aqui? Achou? Como é que eu chego lá em cima? Eu vou falar, Só Joey. sobe a câmera, tipo, lá atrás das árvores, lá em cima. Ok. Perdão. Eu vou falar, Joey, tenta apagar tua lanterna e ver se tem alguma movimentação antes de... Tá você bastante sair escuro, entrando. não vai conseguir enxergar nada com a lanterna desligada, basicamente. Mas às vezes é algum barulho. Ah, tal. sim, total. Tipo, penumbra. A casa é meio assombrada, né? Com barulho é foda. Kaiser, você Beleza, chega eu na abaixo a sala do lanterna computador. e dou um escutar. Tá, pode, por favor, não Pode ser? escutar. Fracasso. Você tenta escutar alguma coisa. Você ouve um eco de alguma coisa, mas parece ter nada além disso. Talvez seja seus próprios passos. Só vamos com cautela. Me cobre. Trista. Chego no corredor. Kaiser. Oi. Gente, você vem junto?
Eu vou avisar o pessoal rapidinho. Eu vou falar pro Arthur que tá aqui. O Joey e a Erin estão subindo. Eles têm escuta. Você vai subir também? Gente, espera um pouco. Deixa eu mostrar pro Kaiser o... Tá, mas a gente não pode. A gente precisa ficar parado aqui de todo mundo junto. A gente pode separar. Agora a gente fez outros grupos. Se tiver mais gente aqui, a gente vai. É melhor a gente verificar Mas logo. se tem É o grupo quatro andar lá de em cima e o grupo andar de baixo. A gente nunca vai conseguir ver essa casa inteira. A gente tá aqui Tá faz bom, tá quase bom. 1h30 já. Então, Kaiser, vem aqui rápido. Deixa eu te mostrar isso aqui. Aí, eles vão Tamo subindo. indo, Então tamo sobe começando. Beatrice, Tristan e Erin e Joey. E fica Arthur, O resto. Dante, Arthur, Kaiser e Dante. Fernando. Ok. É basicamente os mesmos grupos de antes, É quase. isso. Muda Eu pouca não coisa. consegui Trocamos me o Luiz copiar. pelo Joey. É. Não consegui Tristan, me você é do copiar. grupo Ah, eu 6. vou levar Mas é vocês o grupo pra lá, 1. peraí. A gente é o grupo 1, falei pra mim. Eu Achei também não tô não. conseguindo. Calma aí, eu já mando vocês. Calma aí. Moleque imbecil. Tá lá. Vocês chegam aqui juntos. Eita, botei você aqui sem querer. You are Phil. Pronto. Eu olho pra trás e fico um pouco nervoso, porque eu vi que a gente tá em 4 de novo. A gente tá em 5, tem Warfield. É verdade. É verdade. Tá, aqui embaixo o que vocês fazem? Grupo 1. O Fernando ia mostrar um bagulho. Ok. Aqui, ó, a gente ligou a impressora e tá guardando só a confirmação do computador. Ah, não. Mas o computador tava sem bateria. Vocês olharam essa sala? Mas Vocês não espera. chegaram a achar? Não tem Tem uma luz sala e- trancada aqui do lado, César. Kaiser. Gente, às vezes a gente não pensa pelos lados mais básicos da vida. Por quê? Como é que não tem luz e tem energia no negócio aqui? Na impressora? É. Eu dou uma olhada pra Power ver se a bank, impressora tá na Tá tomada. conectado na tomada, sim. Às vezes power eu falo bank. umas coisas muito loucas. É porque eu tô um pouco com sono, tô meio calmante. Vocês olharam essa estante aqui? Olhando. Eu aponto pra essa aqui. Não tinha nenhum carregador? Eu não vi Quem isso. que tava? Quem que olhou mesmo? Esqueci. Acho que o Joey, né? Aí, não tinha. tenta conectar outra coisa nessa tomada pra ver se funciona. Tem outras tomadas, não só essa, ao redor do lado do computador. O meu medo é tirar essa impressora da tomada e o arquivo, sei lá, essa confirmação ser deletada. É melhor a gente deixar na tomada. Deixa eu procurar essa estante aqui. Pode ser. Deixa eu procurar nessa estante aqui pra ver se eu acho o carregador. Eu vou procurar pra ver se eu acho o carregador dessa bosta, esse PC. Você dá uma procurada, dá uma encontrar. Extremo. Tô brincando. Normal, bosta. Ok. Você só vê vários cabos, mas você não encontra o carregador. Você encontra um cabo que provavelmente conecta no carregador, mas o carregador não tá aqui. Tá, eu vou pegar esse cabo que conecta no... É tipo uma fontezinha, que aqueles cabos em 8. Conectar na fonte? Pode ser, sim. Tá, eu vou pegar ele e vou deixar em cima da mesa. Ó, esse aqui é o que pode ser provavelmente a parte do carregador. A gente precisa achar a outra metade, esse fio que se conecta numa fonte. Aonde tá a impressora? É uma... Tem gaveta, tem coisa assim? Aonde tá a impressora, não. Aonde tá a impressora embaixo é vazio. É tipo, é aberto, assim, igual uma mesa. Igual no PC também. Ambos são, assim. Esse carregador tem que estar aqui nessa casa, senão a gente não vai conseguir imprimir o documento. Tá, vamos subir. Enquanto isso, no segundo andar... Grupo 2. E 3. Não, é 2. Não, é só Tem 5 Orfeu. na real, né? Tem 5, tá safe. Tem 5. Vocês vão subindo. Eu quero abrir essa porta aqui. Vocês, ao chegar aqui, vocês veem que tem um corredor, deixa eu pegar aqui, com 2 portas à esquerda, aqui nessa parte, e tem uma porta aqui na direita e aqui é aberto. Aqui não tem porta. Você abre essa porta, você tenta abrir, ela tá trancada. Ao olhar pra frente, entendi, você então. vê um piano e uma planta que tá viva aqui, mas ela tá morta. Ok. Eu entro. Você entra e você vê o que parece ser algum tipo de sala de música. Tem uma bateria, alguns violões no canto da sala e esse piano. Eu pedi pra vocês 4 darem um escutar.
Fracassei. Normal. Fracassei. Ok. Quem é normal? Eu. Tá. Eu preciso... O Luiz saiu, ok. Eu preciso que... Desculpa, quem que deu normal? Eu. Você ouve passos que parecem vir mais à frente, virando o corredor. Você não sabe exatamente aonde, eles parecem estar ecoando do corredor. E agora, Kaiser, eu queria que você desse um teste de exposição paranormal pra mim, um teste de sanidade. Sempre o Kaiser, sempre eu, né? É exposição paranormal? Isso, um teste de sanidade pra mim. Ai, esse Kaiser, velho. Fracassei muito. Você fracassou. Kaiser, você ouve os passos vindo de cima, de novo. E você tem um sentimento estranho. Um arrepio passa pelo seu corpo. Ele é familiar. Ele é quase como se fosse uma memória. Você já sentiu esse arrepio antes? É um arrepio de um pressentimento de que algo terrível está prestes a acontecer. Você já sentiu isso várias vezes, por exemplo, quando o seu pai estava prestes a morrer na sua frente. Como era o nome dele mesmo? Começava com Chris. C, você acha, mas você não tem certeza. Você não consegue lembrar. Você não consegue lembrar nem do nome da sua mãe também. Aliás, você não consegue lembrar nem do rosto deles. Aliás, Kaiser, como é o seu próprio rosto? Você começa a tremer. Só tem um jeito de verificar isso. E você já tem uma ideia do que te espera quando você olhar, mas você não tem certeza. O que você faz? Eu vou pro banheiro onde tem o espelho. Tá. Vocês veem o Kaiser passando reto por vocês, correndo. Kaiser? Meio nervoso, tremendo. Eu não falo com ninguém, eu só quero ir pro banheiro. Tá. Eu sigo ele. Eu também sigo. Ah, você tá maluco, eu tô atrás também. Eu entro e olho pro espelho. Você consegue ver o seu rosto, mas você ainda não se lembra do rosto das pessoas que você conhece. Afinal, aliás, as pessoas que estão atrás de você, qual é o nome delas? E o rosto delas, você não consegue nem lembrar, apesar de ter acabado de passar por elas. Tem algum sentimento, uma coisa específica que você precisa olhar. Alguma coisa está te chamando e ela tá com você. Eu quero olhar as fotos. Você procura desesperado. Você bota a mão no bolso, tremendo, e você puxa um punhado de fotos. E você vê o que você já esperava. Aos pouquinhos, os rostos vão sumindo. Você começa a buscar desesperadamente esses rostos que você esqueceu. Mas agora é diferente. Eles não estão sumindo só das fotos. Eles estão sendo tirados de dentro de você. E é aí que acontece. Esses rostos, essas memórias, elas não são mais suas. Maluco. Você ouve os passos mais altos. Ele tá vindo. Todos vocês começam a ouvir passos altos, virando o corredor do segundo andar. Eu saio correndo, eu empurro o Fernando. Gente, lá em cima, rápido! E eu começo a correr pra escada. Kaiser! Vocês escutam os gritos de Kaiser. Vocês de cima começam a ouvir os passos vindo do corredor. Vocês não sabem, mas são passos relativamente altos, ecoando. O Tristan olha... A gente tem que se esconder! Vamos se esconder! Apaga a lanterna, se esconde em algum lugar! E ele vem correndo pra cá e se esconde atrás, embaixo do piano.
Se esconde rápido! Tá, eu entro aqui nessa sala e entro debaixo da mesa. Ok, no Aonde primeiro mais tem andar, pra se o que vocês fazem? Eu fico encostado na porta. Não na porta, tipo na quina aqui, sabe? Pera, onde você tá, Preparado Joey? pra atacar. Oi? Pera aí, desculpa, onde você tá? Aqui, ó. Tá, você se esconde. Se esconde atrás da Fico parede. meio que preparado pra atacar, Erin sabe? e Beatriz? Não tem mais nenhum lugar que caiba pra se esconder nessa sala, né? Não mesmo, só tem a bateria. Tem mais um espaço embaixo do piano. Cabe mais uma pessoa embaixo do piano. Vou entrar embaixo do piano. Você entra embaixo do piano com o Tristan escondido. Tem como se esconder na bateria aqui? Você pode se esconder. A bateria é bem grande, você consegue se esconder atrás da bateria sim. Eu vou pedir pra todos vocês darem um teste de furtividade. Ah, não. E aqui embaixo? Eu paro. Tô seguindo o Kaiser. Eu paro na frente da escada. Eu tô ouvindo os passos ainda. Sim, os passos eles estão vindo devagar de cima do corredor. Parece que tá vindo do outro lado da casa aqui, tá vindo dessa direção, em direção ao pessoal aqui de cima. Fracasso. Você não sente vontade de ir pra cima dele, Kaiser. Você sente vontade de se esconder. Você tá com medo, você não tá com coragem. Kaiser, o que aconteceu? Vai acontecer uma coisa muito ruim, gente. Como assim? Ruim? eu escutei Não sei o que fazer. o Tristan mandando todo mundo se esconder. Sim, o Tristan falou Erin. meio alto. Você consegue ouvir os passos lá de cima. E você ouve, se esconde, apaga a lanterna. Vamos se esconder. Gente, vamos. Só pra constar, E a eu apaguei escuta, a na lanterna, escuta mas você eu não escutou consegui também. apagar com o meu teclado. Quê? Tá. O que aconteceu, Arthur? Eu vou entrar debaixo. Eu apago. Eles estão mandando a gente se esconder. Porque Não. Eles estão Vem vendo alguma aqui, coisa. vem aqui. Vai pra frente aqui, ó. Vem, me segue. O que foi? Não, tô seguindo o Fernando. Eu entro aqui. Entra aqui. Tá. Nesse ponto, porque vocês saíram correndo aqui por baixo. E no andar de cima, vocês escutam os passos. Vocês escutam uma porta abrindo no fim do corredor. Outra porta abrindo. Porta fechando. Tu. Vocês estão escondidos. Me digam os testes de furtividade de vocês de novo. Sucesso normal. Fracasso. Fracasso. Ok. Nossa. O Arthur tá lá embaixo. Eu tô com você, atrás de você. Então, mas furtividade era só pra eles aqui não, em são cima, os não? que se esconderam aqui em tá. cima. Vocês estavam correndo lá embaixo. Vocês escutam Ainda esses bem. passos. E de repente, alguns segundos se passam. E ainda é um silêncio. Vocês não escutam mais os passos. Vocês não escutam mais nada. 30 segundos se passam. O Tristan olha pra vocês, olha. Eu faço assim, ó, pro Tristan. Se é que ele consegue me ver. Sim. O Tristan, ele... A gente precisa verificar. Eu tô com a katana quase sacada, sabe? Tipo, pronta, assim. Se a gente não souber o que a gente tá lidando, o que a gente vai fazer? Calma. Eu não tô escutando nada faz tempo. Mais um pouco só. Beatriz. É um urutão no seu bolso, tá feliz de me ver? Oi? É um urutão no seu bolso, tá feliz de me ver? Não é hora, Tristan. Tristan. Eu tô falando na escuta. Tristan. Ele não tem escuta. Não tem? Eu. Erin. Oi. O que aconteceu aí em cima? Você está escondido. Dá um escutar os quatro aqui de cima, por favor. Meu Deus. Ai, caralho. É um satamúnio. Fracasso. Sucesso bom. Fracasso. Joey, você presta bastante atenção de onde estavam vindo os passos. Você não consegue escutar nada. Há um tempo. Já se passou 2 minutos desde que vocês se esconderam. E não tem nada. Nenhum som. Tristan. Ele começa... Ele vem ao seu lado. Ele vem agachado. Ele tá com a arma na mão. Você tá vendo alguma coisa? Não. Eu acho que foi embora.
Eu vou verificar. Espera. Me cobre, deixa que eu verifico. Você tá maluco? Não, vamos. Não. Ele liga a lanterna. Bora, Tristan. Calma. Ele vem Já, lentamente. E você me dá cobertura. Sim. Ele vai apontando a lanterna. Ele vai olhando. E Eu quando vou bem ele vira perto a esquina, do Tristan, tá? Tipo, meu arco tá... Minha flecha tá aqui assim nele, ó. Pra frente até. Tá ligado? ele vira a esquina, apontando a arma. Ele olha. Meu Deus! Tô de sacanagem. Não tem nada. Não tem mais nada. Filha da puta, velho. Nossa. Que moleque estúpido. Ah, rapaziada. Muito. Mano, o que... Ele parece ter ficado paralisado. Ele começa a colocar a mão. E vocês veem... Tristan. As pontas da boca dele começam a se abrir. Como se tivesse algo puxando e forçando um grande sorriso. E ele começa a ser levitado no ar. Eu seguro ele. Você tenta puxar ele pra baixo. Ele tá sendo levitado no meio do ar. Ele tá se relutando, balançando, com a boca, abrindo um grande sorriso. Os pés dele estão saindo do chão, como se estivesse levitando. A boca tá se expandando cada vez mais. Você consegue ver a cara dentária inteira dele e as gengivas. Você não escuta nada Tristan! além de gemir. Ah! O que tá acontecendo? Joey! O que tá acontecendo? Eu tento puxar ele, não consigo? Dá um teste de força. Segurada ou ele só tá levitando? Ele tá levitando no meio do ar com algo puxando ele aqui. Ô mestre, na hora que eu escuto o Tristan, eu quero empurrar todo mundo e sair correndo lá pra cima. Vocês ouvem gritos vindo de cima, gemidos. Nossa, vai todo mundo correndo então. Já Coisa tá correndo. normal. Tudo junto. Beatriz, fica pra trás. O que você faz, Joey? É, eu tento puxar, eu seguro as pernas dele, tipo, pulo assim na cintura Aham. e tento puxar ele pra baixo. Quanto de força foi? Foi normal. Normal? Sucesso. Ok. Você tenta puxar e, mano, parece que ele tá fixo no ar. E quando você puxa, você sente rasgando mais ainda as pontas da gengiva dele. E os cantos da boca dele se expandem ainda mais com o seu peso. E você consegue discernir no meio dos gemidos dele. Ah! Cai! Ah! E você vê a pele das bochechas dele rasgando. E começa a se abrir violentamente. Um grito engasgado em sangue. É a última coisa que você escuta, enquanto o rosto dele continua se abrindo horizontalmente, como um enorme sorriso de morte. No meio disso, você consegue ver de dentro da boca dele, em forma de dedos manchados de sangue, aparecendo. Uma forma que antes era invisível, agora tá aparecendo graças ao sangue que tá jorrando na mão dessa criatura. Você vê essas mãos colocando, agora visíveis, na parte de dentro da boca do Tristan e puxando completamente, arrancando completamente tudo da cabeça, da mandíbula dele pra cima, explodindo sangue pra todo lado. Ele espirra em você, na Beatriz. E com isso, vocês conseguem ver uma forma formada pelo sangue jorrado em cima da silhueta invisível dessa criatura. Ela tava de ponta cabeça, se apoiando no teto, com formas longas, de pernas longas e braços longos. Na silhueta dessa criatura formada pelo sangue, vocês só conseguem ver um sorriso macabro. Ela solta o que sobrou do corpo do Tristan, jorrando sangue. E para na frente de vocês. O sangue começa a dissipar e a criatura se torna invisível de novo. Com o Tristan morto na frente de vocês, sem cabeça. Eu não consigo colocar o personagem lá pra cima. Você não chegou ainda. Isso aconteceu tudo em, 5 segundos. Eu saco a katana. E tento atacar. Eu também começo a atirar com a balestra.
Vamos embora, A gente vai descobrir isso no próximo episódio. Sabia, eu tava só de esperando Ordem falar. Paranormal. Eu só tava esperando também. aqui que a gente termina você não vai agir. esse episódio. Mano do céu, velho. Nossa, tava devendo R$50 pra ele. Mano, eu queria deixar registrado que hoje foi o dia que eu mais fiquei legitimamente nervoso depois que eu vi as fotos, maluco. Oh, as fotos Que barulho bizarro, bizarro, velho. velho. As fotos foram bizarras. Foto, Foram muito mano. boas. Lá na direita, na Caralho, piscina. mano. Deixa eu ver de novo essas fotos, velho. Mano, dá medo lá na real, direita, velho. Mano, Não, horrorosa, horrorosa. Dá Sabia. medo real. Tipo assim, Tá o Tristan louco, veio junto, eu assim, ele vai de base. Sabia. É. Tá merda. Você tá maluco, mano. Parece Ficou uns louco. bonecos fantoches. Ele Nossa, chegou, deu uma né, pontadinha no Na coração. hora que o quando Joey você falou, eu vou. E aí o Tristan, você tá louco? Eu sabia. Então, Não, eu deu vou. já. Ah, não, cara. E minha virilha transpirando de nervoso que só a porra. Nossa Nossa, senhora. Dói. Deus. É isso. Esse é o episódio de hoje. A gente continua sábado que vem, às Que 18 volta, hein? horas. Que volta ótima. É, Pra que continuar volta. explorando a Preferia mansão a Ivete endiabrada. morrer daquela velha. Cala a boca. Muito obrigado, E Selby, pra onde obrigado, isso amigos, vai? obrigado, chat. Obrigado, foi show. Participaram de mais uma Obrigada, sessão. gente. Obrigado por estarem Valeu, aqui. vamos dar hora Obrigado a demais. vocês por terem Próxima. assistido. E é isso. Sábado que vem, 18 horas, estamos de volta para mais um episódio de Desconjuração. Até lá. Um big beijo. Ai,